Sei que você pensa nisso, passa e vai. Só pensas, faz de conta que não. Tô aqui pra vocês, tô aqui pra vocês. Quando se quer, a gente diz bye bye. A gente quer e finge que satisfaz. As mais pedidas da semana, Band FM. E a 10ª posição. Chegou querendo causar, fingiu que não me conhecia. Me deu prazer de noite, foi muito prazer de dia. Cê pode até enganar todo mundo no rolê, dizer que a gente não tem nada a ver já faz um tempo. Cê pode até fugir da minha boca, mas eu quero ver cê escapar do pensamento. Cê pode até fugir da minha boca, mas eu quero ver cê escapar do pensamento. Se você soubesse que na minha mente cê já tá sem roupa por cima de mim. Altos flashback do quarto 67, ô lembrança boa lá daqui. Vai Luan! E se você soubesse que na minha mente cê já tá sem roupa por cima de mim. Aí pra você o hino nacional brasileiro, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians no microfone da Bandeirantes. Flamengo, meias vermelhas com detalhes em preto no sentido horizontal, as listras calções brancos. E a camisa vermelha, listras horizontais também em vermelho e preto. Esse é o time do Flamengo pro campo de jogo. Corinthians, meias brancas, calções pretos, camisas brancas com as mangas em preto. A bola vai rolar já já pra você, torcedor ouvinte do Brasil. Corinthians e Flamengo. Antes da bola rolar, sobre o jogo especificamente, sobre a escalação de Corinthians e Flamengo, Pretzel e Ronaldo. Olha, forças máximas e a promessa de um jogo muito forte no meio-campo, porque você tem Paquetá e Arrascaeta que vão pra cima, que entram na área, que chutam no gol. E tem o Everton Araújo, que é um volante mais posicional, mas que é de muita força. Além do Jorginho, que é um baita jogador. Do lado do Corinthians, o Ranieri mais fixo, André e Bidon mais soltos e o Carrilho dando ritmo. Só que o Carrilho tem que parar de cadenciar e jogar mais rápido, senão ele vai se atrapalhar. É isso que eu penso, Ronaldo. E uma defesa do lado do Corinthians que não pode errar, porque tem Pedro. E do outro lado eu espero que hoje o Memphis e o Yuri Alberto voltem com força total, porque descansaram, que bonitinho. Então eu acho que o jogo vai estar muito cadenciado, porque as duas equipes vão tentar fazer isso. Por isso, quando joga em casa, cadencia muito. Agora, pelo lado do Flamengo, eles fazem isso por natureza, por causa da habilidade que eles têm aí, cada jogador estabelecido no seu DNA. Agora, o Corinthians vai ter que ter esse algo a mais. Esse algo a mais vai ter que ser a torcida empurrando e eles colocando um pouquinho de raça, lixo. Pra mudar o patamar, só colocando um pouquinho de raça aí, porque a habilidade, ela já tá do lado do Flamengo e o Corinthians vai ter que usar força, muita força pra vencer do Mengo aqui hoje, o Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians para você, torcedor ouvinte no Brasil. A bola vai rolar para você na Neoquímica Arena. Os dois times continuam batendo bola antes da bola rolar. Resta 1 minuto para o início do jogo. O microfone da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogão de bola para você. A Neoquímica não está totalmente lotada, não. Tem boa parte da torcida do Corinthians que não marcou presença. Você vê o que é o time, de repente, até não ir mal, não ir bem. Não é mesmo o valor também de ingresso, essa coisa toda. Eu vou dizer, isso tem um peso grande, né, Pretzel? Claro que tem. Quando o discurso do teu treinador ele é incompatível com o desejo do torcedor, ainda mais uma 8ª rodada, a gente tá no início do campeonato, cara. E aí poupa jogador, eu não aguento mais isso. Então é claro que tu tira um pouquinho até do entusiasmo do torcedor. O torcedor do Corinthians é espetacular, ele enche estádio, ele paga o fiel torcedor. Tem alguns que pagam e não conseguem no jogo, porque o plano é menor, então tu não consegue nem chegar na hora de comprar o ingresso. Então, assim, ó, tem que respeitar o torcedor. Pra mim isso é fato. Então,
Chega dessa balela aí de controle de carro. Quem tá melhor vai pro jogo. Ou dentro ou fora de São Paulo. E acho que o torcedor quer essa resposta do Dorival Júnior e também da equipe desses. E o torcedor não é burro, né? Pois não, Ronaldo. O torcedor não é burro, né, meu? O que fizeram com o ingresso pra essa partida? O que fizeram com o estacionamento? O estacionamento aqui no E3 é 170 pau, meu amigo. Está de brincadeira. Um jogo, estacionamento, 2, 3 horas, 170. Nem o aeroporto é tão caro assim. Então, vai te lascar quem mexeu nos preços aí. Só que o torcedor vem. Tá na hora de acabar com isso aí também, porque pra onde tá indo o dinheiro aí? Tá indo pra arena? Tá indo pra pagar as dívidas? Pra onde tá indo esse dinheiro aí também? Essa é a pergunta que eu quero fazer. 170 pau no estacionamento do E3 aqui, Ulisses. No futebol, tá Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vai começar o jogo para você ligar no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Vai sair o time do Flamengo, pois não. Rapidinho, um abraço a Paulo Bueno Júnior, que nos ouviu chegando no Itaquerão para acompanhar o jogo. Vocês fazem o melhor rádio esportivo do Brasil. Itaquerão, vai pro inferno, Um abraço pra Itaquerão, Arena. Taquera, que Taquerão, que apito, o árbitro toca na bola, o Flamengo, a bola rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Começa pra você o jogo, o futebol é aqui na Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, torcedor ouvinte do Brasil na Neoquímica Arena, viu, Pretzel? Só ganhar 2 joguinhos também, você já mudou, né, Pretzel? Não, cara. Não tava lá embaixo, na rapeta, você tava quietinho, né? Eu li o texto apenas, não é eu que falei sobre isso, eu só li o texto. No futebol da Bandeirantes para você. Alexandre vem para a cobrança de lateral para o time do Flamengo, para ser jogando de frente ao banco de reservas do time do Corinthians. Toca na bola, vem para tirar dali Mateuzinho. Dá um pico na bola, volta para Memphis. Memphis tenta finta, tenta o domina muito mal, perde a bola. Ela volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Flamengo, que está jogando contigo no meio com Everton Araújo. Ele domina pelo setor de campo de ataque, tenta o toque de bola pela direita, chega no toque de bola contigo no setor intermediário. Ranieri ganhou lance, está jogando na zaga central com Gustavo Henrique. Abriu para Hugo, adiantou demais. Teve que dar o carrinho na bola para Gustavo Henrique, a bola chega ali para André, o toque de bola completamente errado, ela sai para a linha de lado, é lateral para o time do Flamengo, batendo pela direita do campo de defesa, o César Góes ligado na Bandeirantes, o Mariceu curtindo o sonsaço da Bandeirantes, João Batista também ligado na Bandeirantes, sinta-se abraçado, Zenildo Alves de Brito, sinta-se abraçado, torcedor do Brasil, a imagem tua, mas o som é nosso, domina o time do Flamengo, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para ganhar o jogada Pidon, ele prende o lance para o time do Corinthians, tenta partir pelo setor de direita do campo de defesa, toma falta! E é falta para Amarelo no início do jogão e 40 de bola rolando. Foi atingido por trás o jogador do Corinthians, o jogo tá parado. Amarelada a vida do Alexandro. Camisa 26 do Flamengo não tinha opção, porque o Bidon coloca a bola na frente, é muito rápida a condução de bola do camisa 7 do Corinthians. Deixa para trás, lateral esquerdo, faz a falta e já pintou o primeiro amarelo no jogo. É falta, campo de ataque para o time do Corinthians, bater para você ligado no futebol da Bandeirantes, cabos elétricos Sil é a líder do Brasil, se é Sil, pode confiar, cabos elétricos Sil, domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians, a abertura vem para o toque de bola na zaga central para Gustavo Henrique, ele solta a jogada para Ranieri domina para o time corintiano, já sai jogando pelo setor de direito do campo da retaguarda, recolhe o time do Corinthians, vem para o toque de bola contigo novamente, Gabriel Paulista para Hugo sai jogando pessimamente mal, recolhe no campo de ataque o time do Flamengo, bola enfiada para Pedro, abriu na direita, vai ser o gol do Flamengo, bola batida! Gol do Flamengo, Paquetá! No erro lamentável do goleiro Hugo, sai jogando pessimamente, ele dá a bola no contra-golpe, dominou a Rasqueta, soltou bom lance à frente no comando de ataque, Jorginho prendeu, balançou, abriu jogada com o Everton Araújo, que deu para Paquetá, o Paquetá depois do Pedro passar, ele bate a bola, ele bate no erro lamentável do goleiro Hugo na saída de bola, a 2 minutos e 30 de bola rolando, Flamengo 1, Corinthians 0, Hugo pede desculpa para todo o time do Corinthians, agora gol dele, Paquetá, gol emoção maior do futebol e essa emoção Paquetá que você proporciona a torcida do Flamengo, a 2 minutos e 30 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, Flamengo 1, Corinthians 0 na Neoquímica Arena, que erro do Hugo, que coisa, Miliose! E contra um time dessa qualidade, Ulisses Costa, qualquer erro é punido. Hugo Souza não teve nem tempo, porque o Pedro foi muito ágil na armação, encontra o Paquetá dentro da área, agora a torcida do Flamengo levanta uma placa,
Dança agora Mateuzinho, Paquetá provocou, comemorou dançando, desloca o goleiro corintiano. O Flamengo sai na frente rapidinho em Itaquera, 1-0. 1-0 pro time do Flamengo. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Aquilo que a gente falou no pré-jogo, na abertura da transmissão, esse time do Flamengo mudou o foco. O Leonardo Jardim gosta de 4 toques, entrada na área e caixa. Então o Hugo erra, o Jorginho dá no Pedro, o Pedro já abre no Paquetá que bate no contrapé. Bonito gol do Flamengo. Ah, mas o goleiro falhou, é verdade, mas tinha que ter cobertura também. Então 1-0, o Flamengo começa a 1000, o cartão amarelo foi bem aplicado, o Alexandro violento em cima do Bidon. E na bola no chão, o Flamengo abre o placar com uma certa facilidade. Ronaldo. E o goleiro de seleção brasileira não pode errar 2 vezes, né? Ele erra na reposição, o Hugo, e erra no posicionamento quando ele para. Se ele para antes do Paquetá finalizar, ele pega a bola. Aí ele tá correndo ainda, ele tá correndo e esqueceu de parar quando o Paquetá chega na bola. Aí ele não teve perna para tentar sair. Então o Hugo errou 2 vezes no mesmo lance. A Wonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show melhor e mais completo e desprofissional do mercado. Esperam por você na Feicom. É Wonder. 1-0 para o time do Flamengo. Domina pelo setor de esquerda. Campo de defesa. Está jogando o time do Flamengo. Abertura do campo de retaguarda com Jorginho. Ele prende o lance, abre para jogar pelo setor de esquerda. Campo de retaguarda. Balança na marcação. Arrascaeta perde e bola. Volta para o direito do campo de ataque para Varela. Varela recolhe tanto passe de bola. Sai jogando Pedro, ele domina pelo campo de defesa, vem o Memphis para fazer a falta, fora do lance do jogo, em cima de Paquetá, falta para aqui para o Flamengo bater. E já dá para perceber, Ulisses, alguns jogadores do Corinthians incomodados, né? O gol cedo desestabiliza o time, o Memphis está bem irritado, reclamando bastante. Reposição para o Flamengo, tá na frente, 1-0. Big Dog ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, e domina pelo setor de esquerda, que ataque, vem pro toque de bola novamente, o time do Flamengo já sai jogando contigo no setor intermediário, prendeu o Bidon domina pelo comando de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola, houve a falta, o árbitro marcou, é falta pra equipe do Corinthians, jogando no campo de defesa, vem com Gabriel Paulista pra cobrança de falta pro time corintiano, ele recolhe pelo setor de esquerda, campo de defesa, 1-0 pro time do Flamengo, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir 6 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Corinthians 0-1 pro time do Flamengo, na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Agrela. Ulisses, com essa vitória parcial do Flamengo, o time vai assumindo a vice-liderança do campeonato, 16 pontos, assim como o São Paulo, mas com uma partida a menos. A bola volta com o time do Corinthians pela direita, Mateuzinho vem pra frente em cima da marcação, no primeiro deu toque para o Yuri Alberto, adianta na dividida e perde o lance, tirou a bola do Yuri Alberto como se tira a bola de criança, domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, já prende Paquetá prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, a abertura vem pro Alexandre domina pro time do Flamengo e está jogando, Dorival, seu Dorival, a abertura vem pro toque de bola, já recolhe contigo novamente o time do Flamengo para ser jogando, a abertura da esquerda com Alexandre domina pelo seu campo de defesa, vem pra frente, aprende a jogar, soltou para Danilo, na zaga central, Danilo domina para o time do Flamengo, tenta ser jogando para Paquetá, deixou passar para Pedro, Paquetá domina para o time do Flamengo, abriu jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, bom passe de bola em velocidade, desceu, Samuel Lino prendeu, bateu pro gol, ela vai à esquerda do gol, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, 7h30 de bola rolando, o Corinthians não chegou uma vez no gol do Flamengo ainda, hein? E o Flamengo toma conta do jogo, né? E esse esquema do Leonardo Jardim é favorável ao Samuel Lino, que é um jogador de velocidade e força. Então, com o Felipe Luiz, a bola ficava muito lenta para ele. Com o Leonardo Jardim, são 4 toques na bola para ele dominar e bater. Foi o que ele fez agora. E cadê o time descansado do Corinthians aí, ó? Tá sofrendo uma abafa. O time do Flamengo é um time que tem muita habilidade, mas não tem tanta garra. E hoje tá colocando garra pra cima do Corinthians aí. Tá metendo a pressão em cima do Corinthians, dentro da casa do Corinthians. Então, cadê a entrega do time descansado aí? É isso que a gente quer ver. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, para conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. E o time do Flamengo está jogando com Danilo pelo campo de defesa, abriu para Varela. Varela prendeu pelo setor de direito do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta novamente e tenta recuperar a bola no time do Corinthians. A abertura vem para a sua quarta zaga para Vitão. Vitão domina Coutinho pelo setor intermediário, abre a jogada para o comando com Everton Araújo. Everton Araújo abriu para Alexandre volta para Everton Araújo, que domina pelo time do Flamengo. 1-0 pro time do Flamengo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A abertura vem para Varela domina pelo comando de ataque, vem pro toque de
bola errado. André ganha o lance, protege, faz o giro. Ele tenta descer, fica no chão. Árbitro para marca falta para a equipe do Corinthians bater. É falta para o time do Corinthians cobrar. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminuiu e automaticamente compre uma maquininha em www.infinitipay.com.br. Corinthians vem para cima, vai cantar o toque de bola, vai ser o jogando Bidu. Ele prende para o seu campo de defesa, abre para Gustavo Henrique, que domina no campo de retaguarda, solta para Gabriel Paulista. Prende o lance para o time corintiano pelo setor de direito no campo de ataque, deu para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, vem para frente em cima da marcação. Primeiro voltou novamente para Gabriel Paulista. Ele prende o lance, Gabriel Paulista abriu jogada para Gustavo Henrique, prendeu o zagueiro Bidu, tá aberto da esquerda, enfiou para Bidu, ultrapassa Nick, divide o gramado, já vem pela esquerda, Bidon enfiou no meio de campo. O Corinthians não consegue tocar na intermediária, para volta para Memphis, abertura para Memphis de pai pelo setor de direito no campo de ataque. Ele abre o compasso, vai para cima, Memphis domina com a camisa 10 do time do Corinthians, gira a jogada para Carrilho, Carrilho para Bidon, Bidon domina para o time corintiano, vai pro drible, ele tenta o passe, ele voltou para André, André voltou para Bidon, Bidon domina pelo campo de defesa, toca a bola, o time do Corinthians, abertura para Bidu, Bidu recolheu pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para pinta, solta a jogada para Carrilho, 1-0 para o time do Flamengo. Carrilho meteu para Mateuzinho pela direita do campo de ataque, tem que ir na bola, não foi, a bola volta no toque de bola, tentou de letra, perde a jogada, aperta Mateuzinho, recupera para o Corinthians, soltou para André, entrada da área, bateu em cima do Danilo, a pancada, a bola volta com o time corintiano para ser jogando com Bidu. Corinthians acorda no jogo e começa a ir para cima, a fiel torcida vem junto, domina do campo de ataque, vai para fim também, fez, ele domina, abriu para André, André recolhe para o time do Corinthians, vem para o toque de bola, tentou soltar a frente para o Yuri Alberto, tocou errado, ela volta no toque de bola de Paquetá, que domina, ele prende pelo setor de direita do campo de defesa, vem Carrilho para fazer a falta, parado o jogo, falta Flamengo, direita, campo de defesa, conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece, se a Nakata pode contar, o tempo não para, Bandeirantes marca. 11 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena continua para você, Corinthians 0, Flamengo 1, Paquetá fez o gol a 2h30 deste primeiro tempo. Na Bandeirantes, quem fala é você, Agrela. Acabou no Beira-Rio, Internacional vence a Chapecoense por 2-0. Já no Barradão, Vitória bate o Mirassol pelo placar de 1-0, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, lateral para o time do Corinthians, bater pela direita no campo de defesa. Ronaldo Pretzel, falem do jogo, 1-0 Flamengo. O jogo começou como eu esperava, Ronaldo, acelerado com o Flamengo em cima, e aí quando você toma um gol aos 2 minutos, você é obrigado a botar a casa em ordem e evitar tomar o segundo gol em seguida, que é o que o Corinthians está tentando fazer nesse momento, Ronaldo. E o Flamengo diferente, no 4-4-2, pressionando e jogando rápido também, marcando. O Flamengo marcando, olha o que eu falei aqui, hein? E vem para o jogo, o time do Corinthians com o Mateuzinho, tenta o passe de bola completamente errado, o passe do Mateuzinho, péssimo no lance, a bola volta com o time do Corinthians que está jogando pelo seu campo de defesa, domina o time corintiano para jogar com Gabriel Paulista, ele prende a jogada no campo de defesa para Hugo, Hugo domina para o time do Corinthians para ser jogando pelo comando de ataque, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a abertura vem pelo seu campo de defesa, Hugo rasga, levanta a frente, bateu alto agora a bola, Hugo, domina no campo de defesa, o time do Corinthians tentou descer, Ranieri com muito mais vontade, domina o time do Flamengo para ser para o jogo, Bidon domina para o time corintiano, ele ameaça a partir pelo meio de campo, soltou na direita para Mateuzinho, bom lance, abriu para o Yuri Alberto, ergueu a cabeça, vai para o cruzamento da grande área, bateu cruzado, na boca do gol, vem para tirar o Danilo, foi para fora, escanteio para o Corinthians, bater o escanteio que levanta a fiel torcida na Neoquímica Arena. E com o apoio do torcedor, o Corinthians chega, ganha forças dentro de campo e na velocidade do Yuri Alberto se lança pela direita, por muito pouco, cruzamento no encontro, o Memphis Depay garante o primeiro escanteio do jogo, a favor do Timão, Bidon vem para a cobrança. Bidon para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians pelo setor de esquerda, vem levantamento dentro da grande área, Gustavo Henrique na área, alto zagueiro corintiano, se posiciona para a cobrança, escanteio para o time do Corinthians bater, partiu para a bola, Bidon da esquerda, bateu fechado na boca do gol, subiu de cabeça, o zagueirão vem para fora do escanteio para o time do Corinthians, cobrar, ele deu falta. Marcação de falta, o Ranieri estava no lance ali por cima e por isso só reposição de bola para o Flamengo, mas se não seria escanteio para o Timão, segue 1-0 Flamengo. 1-0 para o time do Flamengo, para você ligado na Bandeirantes Futebol, pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil, 13 minutos de bola rolando o placar do jogo de 1-0 para o time do Flamengo, domina o Flamengo, já sai jogando pelo seu campo de defesa, pelo setor de esquerda, Jorginho prende o lance curto na intermediária, aperta na marcação, o time do Corinthians recupera a bola, domina pelo setor de ponta, André soltou para o Yuri Alberto, ele domina na grande área, vai bater pro gol, tira a bola dele como se tira doce de criança, mais uma vez o Everton Araújo, Yuri
perde a chance de conseguir o empate pro time corintiano. Foi muito bem o André na marcação, pressão, ele ganha a bola, acha um passe pro Yuri Alberto dentro da área, mas ele demora para não bate, aí chega o volante do Flamengo, toma a bola com muita facilidade, perde a chance o camisa 9 do Timão. E vem para o jogo do Mira pelo seu campo de defesa. O time do Flamengo está jogando com o Vitão, que prende no campo de retaguarda. A Wonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você na FEI com o Wonder. A bola volta do toque de bola, recolhe no comando de ataque, aperta na marcação, já tenta descer contigo no meio de campo. O time do Flamengo. A abertura vem com o Alexandre, ele parte a jogada, soltou no meio de campo, abriu para Paquetá. Paquetá estica demais a bola pelo setor de direita do campo de ataque, tenta evitar a saída Varela. Ele evita a saída, ganha para o time do Flamengo, vem para o toque de bola para Pedro, ele tentou partir para o comando de ataque, fecha a porta, a zaga corintiana com o Bidu, é tiro de meta para o time do Corinthians, bater no seu campo de defesa. Grupo Souza, Eficiência em Segurança e Serviços, é Grupo Souza Lima. O Flamengo sobe a marcação, pressão na saída de bola do time corintiano, mas esquecem de marcar o Bidu. Bidu domina pelo setor de esquerda para o time do Corinthians, para ser jogando, Bidon perde a bola, Bidu faz o break, volta a jogada na sua zaga central, sai jogando com Gustavo Henrique, que prende para Gabriel Paulista, ele domina para o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direita do campo de defesa, abre a jogada para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, volta a jogada para Gabriel Paulista. Prende o lance, recolhe com Carrilho. Carrilho vem armar a jogada pelo seu campo de defesa para o time do Corinthians. Vai soltar a jogada para a direita para Mateuzinho. Mateuzinho tem Memphis partindo. Abriu para Bidon. Bidon vem na dividida. Memphis recolhe para o time do Corinthians. Sai jogando pelo seu campo de defesa. Enfia a jogada no meio para Ranieri. Ranieri prende o lance, gira a jogada para Gustavo Henrique. Tem Bidu aberto na ponta. Empurrou na ponta esquerda. Câmara ataque para Bidu. Ele corta a marcação no primeiro, leva para o meio. Ninguém aparece na direita, tem o Mateuzinho, demorou para tocar, vem para o toque de bola, chegou na marcação, apertou, tentou, não conseguiu Paquetá, a bola voltaria com o time do Corinthians, péssimo no passe, perdeu a jogada novamente, erra feio, Gabriel Paulista, a bola volta com o time do Flamengo, que domina do comando de ataque, vem para o toque de bola contigo na intermediária com o Samuel Lino, ele prende o lance, tentou inverter a jogada, o árbitro para, é bola para o time do Flamengo, que está jogando no campo de defesa, curtinho com Everton Araújo, Everton Araújo protege, domina, abriu para Danilo, Danilo volta para Vitão, Vitão prende na circunferência central do gramado, abre a jogada, curtinha para Jorginho, Jorginho domina para o time do Flamengo para partir para o comando de ataque, tenta o toque de bola, 1-0 para o time do Flamengo, você ligado no microfone, Bandeirantes, 16 minutos de bola rolando, aperta o time do Corinthians, mais cochilo, Memphis não chega na marcação, bola volta com o time do Flamengo, que já tenta descer para o comando de ataque, a abertura vem pelo setor intermediário, domina na entrada na grande área, trava a zaga corintiana, tenta Bidon tirar de dentro, ouviu o toque na mão, o árbitro mandou seguir, voltou Alexandre, domina novamente para o time do Flamengo, o toque de bola vem curta na intermediária para Jorginho, enfiou dentro da grande área, vem para tirar o time do Corinthians, afasta o perigo, bola volta para André, ele domina para o time corintiano, deu para Bidu, Bidu tem Yuri Alberto partindo pelo setor de direita do campo de ataque, recorde da esquerda, vem para frente, Yuri Alberto, bate no primeiro, bate no segundo tempo, o toque de bola, ganha na primeira, ganha na segunda, perde na terceira, a bola volta no toque de bola, Coutinho, domina Vitão, sai jogando pro toque de bola para o time do Flamengo, ele arma a jogada pelo setor de esquerda na circunferência central do gramado, prende o lance, voltou a jogar para a quarta zaga, Vitão domina para o time do Flamengo, para ser jogando pelo seu campo de retaguarda, cabos elétricos Sil, Silva líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar, o levantamento vem à frente, trava a zaga corintiana, a bola vai sair para a linha de lado, em lateral para o Corinthians bater, é manual para o Corinthians cobrar, vem Bidu para a cobrança pelo setor de esquerda, ele cobra para Carrilho, Carrilho domina 17 minutos de bola rolando, vem para Memphis, Memphis para Carrilho, Bidon já está aberto aqui na direita, Carrilho faz o break, inverte a jogada para Memphis, ele toca a jogada do campo de defesa, recomeça com Gustavo Henrique, prendeu o lance novamente, curtinho para Gabriel Paulista prendeu para Gustavo Henrique, domina para o time do Corinthians, tenta abrir para Bidu pelo setor de esquerda, quebra ataque, tentou o passe de bola, fica sentindo, recolhe novamente o time do Flamengo, tenta ser jogando, vem para o toque de bola, Paquetá, a bola volta com o time do campo de defesa, recolhe o Flamengo para ser para o jogo, Carrilho não marca, ficou na saudade, vem na marcação Lino, recolheu Samuel, Lino abriu pela direita do quebra ataque para Arrascaeta, para Lino na cara do gol, sai Hugo para fazer a defesa, segura o goleiro do Corinthians e volta a participar depois de muito tempo, né? Desde o gol sofrido, o Flamengo não chegava no ataque com essa velocidade, por muito pouco, passo para Arrascaeta, não encontra de novo o Samuel Lino, agora saiu bem o goleiro corintiano para fazer a defesa. Na moral, o Corinthians pra sair não tá muito lento não, Pretzel Ronaldo? Tá, e aquilo aí a gente chamou a atenção, o meio campo vai definir as coisas, meio campo do Flamengo em 3 toques, Samuel Lino até por dentro, já chega na entrada da área, o do Corinthians arrasta demais o jogo, isso vai muito pelo Carrilho, né, que perdeu toda aquela pegada, aquele dinamismo da época do Ramon Dias, Ronaldo. A verdade é que o Flamengo tá com uma outra pegada, velho, com o Léo Jardim. Vou falar pra vocês aí. Eu nunca vi o Flamengo antecipando as linhas, chegando junto na marcação. Eu sempre vi o Flamengo cadenciado. Essa foi a história do Flamengo. Só que aqui 1-0 e o Flamengo pressiona com muita força, Ulisses.
E vem pro jogo, o Roberto abre a jogada pra Memphis, de pai, soltou na esquerda pra Bidu, entrou na cara do gol, bateu cruzado, bateu pro gol! Yuri Alberto! Gol! Do Corinthians! E Yuri Alberto para empatar o jogo pro Timão. Na jogada que começa com o Bidão para Memphis, Memphis para Bidu, Bidu bate cruzado, Yuri Alberto entra, ele entra na cara do gol, entra na cara do gol e mete pro fundo da rede, Yuri Alberto, com emoção maior do futebol, um gol legal do Timão e essa emoção, Yuri, que você proporciona à torcida corintiana. Agora Corinthians, um Flamengo também um. O detalhe do gol é todo o seu design Milhozzi. E o time do Corinthians é outro com você, Yuri Alberto, porque você está lá na área. Essa bola cruza, tem quem complete, ele se joga na bola e aproveita o cruzamento do Bidu. E que saudades estava o torcedor corintiano de ter Memphis e Yuri. De novo, camisa 10, essencial no lance, um toque de trivela que encontra o Bidu com muita liberdade. Saiu o empate em Itaquera, camisa 9, Yuri Alberto. Tudo igual pro Timão, Ulisses. E agora Memphis caindo no centro do gramado, caindo o jogador do Corinthians, gol legal do Corinthians, Pretzel e Ronaldo falam na bandeirante, jogo empatado. E o melhor jogo da rodada, disparado, o Memphis abre de trivela da esquerda e o Matheus Bidu, sem domínio, já deu uma chapada pro meio da área e o Yuri Alberto em condição. Varela dava condição lá em cima, só conclui 1-1, empata o time do Corinthians e agora o sinal do Memphis pedindo substituição, jogador importante do time do Corinthians. O empate sem deixar o Flamengo gostar muito do jogo, desse grande jogo até agora, Ronaldo. Não, e o Memphis está no chão ali porque ele deu uma trivela, sentiu a coxa. É muito tempo parado também, né? Muito tempo sem aquela entrega de 100%. Hoje aqui, com essa torcida enlouquecida, você tem que dar 100% e um adversário com muita qualidade e correndo muito mais. Eu chamei a atenção aqui no começo da partida do Flamengo marcando, do Flamengo antecipando. É a cara do Léo Jardim aí, não é um time que pela qualidade vai vencer o jogo. Tem qualidade, tem um time que tá marcando, pegando, e o Corinthians tem que saber que não pode errar. Não pode errar essas bolas por dentro, tem que fazer a inversão. Fez a inversão agora, achou o Bidu aqui, porque se continuar fortalecendo essas jogadas e inverter também pro Mateuzinho, vai sair outras jogadas também que vão levar perigo ao gol do Rossi aqui, um baita do goleiro. A primeira que foi entrou. No Hugo a mesma coisa. Agora, o que acontece? É a entrega. A entrega, ela custa dinheiro, custa caro, mas você tem que ter. E o Corinthians entregou um pouco mais, fez o empate aí, Ulisses. Gente, fala uma coisa, o Memphis tá descansando desde o início do ano. Aí o cara entra e machuca. Como é que é isso, hein? Quem que é o fisiologista do Corinthians, hein? Porque mede no sangue isso, né? O cara não pode jogar, vamos poupar, não é assim que funciona? Dá o nome do fisiologista, do departamento de fisiologia do Corinthians aí. Hein, Pretzel, hein, Ronaldo? Mas o treinador tem que estar em cima, né, Pretzel? O treinador tem que ficar lá. O treinador não é só escalar o time, né, Pretzel? Ele tem que pegar a noite na concentração e ver lá, peraí, o que aconteceu com esse fulano, com esse ciclano? Eu tô querendo fazer um time assim, assim, assado. É assim que funciona, não é, Pretzel? Exatamente. E por que ele não foi a Chapecó? Então tá aí, ó. Isso. É uma grande... Isso que eu tô perguntando. Isso. Doutor Ricardo Galotti, responsável pelo departamento médico do Corinthians. Ele era do São Paulo. Dá pra entrevistar ele pra saber o que aconteceu, porque eles estão poupando o Memphis desde janeiro. Então podia alguém explicar, né? Por favor, pra torcida do Corinthians, não é pra gente não. É o futebol da Bandeirantes pra você. Você é empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E do primeiro toque de balançar, jogando o time do Corinthians, a abertura foi feita à frente para Garro. Garro domina, já dá um primeiro passe errado. Recolhe no campo de defesa. O Garro fez uma das piores partidas da sua vida com a camisa do Corinthians contra a Chapecoense. Errou tudo, só acertou uma cobrança de falta na trave.
Olha, peças para o carro, moto, caminhão, era Catamarca, líder em suspensão. Pode contar, torcedor brasileiro. E domina agora, é o momento de se redimir o carro, né? E o Flamengo domina no campo de defesa com Rossi. Rossi domina no tanque de defesa, vem pro toque de bola perto. Yuri Alberto em cima, ele tenta o levantamento para Pedro. Pedro dá de toque na bola de Pubide. Recolheu pelo setor de direito do campo de ataque, aperta novamente Varela. Varela domina pro time do Flamengo, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque. A abertura foi feita à frente, desce o Flamengo perigoso. Cruzamento na grande área, vai ser o gol do Flamengo. Errou o voleio, Pedro. Ele erra o voleio. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pra finta Alexandro. Ele tenta o cruzamento na boca do gol, afasta o zagueiro, corta, tira dali. A bola volta novamente, vem pro toque de bola curtinho, o time do Corinthians. Já domina do campo de defesa da recorde. O time corintiano tenta ser jogando com o Bidu. Bidu domina, tem Garro pedindo. Enferrado pro Garro, Bidu. E o Bidu dá uma bronca no Garro. Fala, você não pediu e não foi pegar? A bola volta novamente com o time do Flamengo. Já domina do toque de bola, Bidu vem pra tirar o perigo. A bola volta no campo de defesa. Recolhe o time do Corinthians para ser jogando. Bandeira deu o quê? Impedimento. Deu impedimento, é isso? Paquetá. Tava um pouco à frente. Tava na frente ali na banheira. Impedimento, bola pro Timão, campo de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Memphis tinha sido convocado para essa data FIFA para a seleção holandesa? Sim. Então não vai. É bola no campo de defesa. Já recolhe, tenta Bidon, ganha lateral. O time do Corinthians pela direita no campo de ataque. A lateral para o time corintiano bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Vem Bidon para a cobrança de lateral para o time do Corinthians. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitybay.com.br. Futebol da Bandeirantes, Corinthians, Flamengo, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Gabriel Paulista, pura emoção, ele domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo de defesa, a bola volta, Coutinho no toque de bola, curto na intermediária, recolheu o Carrilho para Gabriel Paulista, ele prende a jogada, Coutinho para o toque de bola do Hugo. Hugo abriu do toque de bola pelo setor de direito no campo de ataque, vai para o toque na esquerda, recolhe novamente, tentou ser jogando o Bidu marcado, apertado, ganha lateral pro time do Corinthians, bater manual pro Timão, cobrar. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca 25, 26 minutos de bola rolando, 26 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Neoquímica Arena continua pra você. Corinthians 1, Flamengo 1 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Garela. E o Ulisses não deu pro Flamengo na final da Libertadores Sub-20. 1-1 no tempo normal e derrota nos pênaltis por 5-4 para o Santiago Wanderers do Chile, que conquista o seu primeiro título da competição. A bola volta com o time do Flamengo, domina Vitão, vem pelo toque de bola, Coutinho pelo setor de direito do campo de defesa, vem pro toque curto na intermediária, abriu para o toque de Danilo. Danilo soltou para Varela, Bidu na marcação, Bidu aperta, ganha tiro de meta o Corinthians. Tiro de meta pro Timão bater do seu campo de defesa. A Wonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil, grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam você na Veicon. É Wonder. A bola volta no toque de bola, tenta Yuri Alberto, domínio, fica no chão, fica sentindo Yuri. O árbitro mandou seguir, vem Bidon, ganha pro time do Corinthians, está jogando Coutinho para Garro. Garro domina pro time do Corinthians, parte Mateuzinho pelo setor de direita do campo de ataque. Garro em alta velocidade, bom lance do Garro agora. Abriu para Mateuzinho pelo setor de direita do campo de ataque. Ele vai para finta, ameaçou o cruzamento, tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário. Abre o lance do comando, soltou para Ranieri. Ranieri prendeu para Bidu. Bidu já prendeu no campo de ataque, vai para finta, ameaçou o cruzamento, tenta o levantamento na boca do gol. Protege o time do Corinthians para ser jogando. Recolheu novamente Garro. Garro domina pro Corinthians, Mateuzinho partiu na direita, Garro prende o lance para Ranieri. Ranieri prendeu na intermediária, abriu para Bidu. É pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ele mata no peito, domina pro time do Corinthians, vai tentar a finta, Bidu. Bidu passou pelo Varela, vai pro toque de bola, recolhe no setor intermediário, bola prensada, afasta o time do Flamengo. A bola voltaria no toque de bola de Pedro. Ele tentou domínio, aperta na marcação. Ranieri tentou ganhar, vem pro toque de bola, o time do Corinthians ganha a jogada, continua na intermediária, vem com Bidon. Bidon já prende pro time corintiano. Ele domina pelo setor de direita do campo de ataque, abriu para Carrilho. Carrilho domina, balança em frente à marcação no primeiro, vai tentar o toque de bola curto pelo setor de esquerda, enfia para Mateuzinho. Mateuzinho prendeu para a direita para Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians, voltou novamente para Mateuzinho. Mateuzinho deu tapa na bola, aperta na marcação, escapou do primeiro, do segundo, tentou jogar a jogada na esquerda, não consegue, afasta o zagueiro, tira. A bola não passa mais, volta com o time do Corinthians, com Gabriel Paulista. Ele prende no toque de bola contigo de Gustavo Henrique. 1-1, tá empatado o jogo, Corinthians e Flamengo. Abertura para Bidu. Bidu já prende no campo de defesa, domina pelo comando de ataque, abre a jogada.
jogada, o time corintiano prendeu para Gabriel Paulista, soltou jogada para Bidon, Bidon vem pro corte, escapa da marcação, no primeiro balança na marcação, vai tentar o toque de bola, já solta, curtinho pro André, André domina, pode bater pro gol, vai pra finta, outro drible, vai virar, bateu pro gol em cima da marcação. Vem pra tirar de qualquer maneira o time do Flamengo, lateral pro time do Corinthians, bater pela direita no campo de ataque. E o menino André faz a Neoquímica Arena vira abaixo, grande lance no camisa 49, fez fila na entrada da área, se não fosse o Everton Araújo, essa bola ia no cantinho, o Timão segue em cima. A bola volta no toque de bola do time do Flamengo para ser o jogando no toque de bola de Paquetá. Ele cochila, André vem para cima da marcação, quase ganha o lance. Grupo Souza, anima eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza anima 29 jogados, placar do jogo continua Corinthians e Flamengo 0-0. Já domina do toque de bola contigo novamente o time do Flamengo, sai jogando curto no campo de defesa com o Everton Araújo. Ele prendeu para Vitão, Vitão prende na sua zaga central. 1-1, tá empatado o jogo, 1-1 Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo para você, torcedor brasileiro. Já domina você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Mário Jesus curtindo o sonsaço, Bandeirantes, José Carlos também curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Aperta o time do Corinthians, o Flamengo tenta descer com Varela. 1-1 é o placar do jogo, a Bandeirantes com você. Já domina do toque de bola contigo no setor intermediário. Olha o Flamengo para ser o jogando no seu campo de defesa. Já prende o lance, Garro vem para a marcação, prendeu pelo setor de esquerda, Jorginho. Ele prende para o time do Flamengo, tenta ser jogando, já abre a jogada curtinha pelo seu campo de defesa, soltou para Alexandre. Alexandre vai para o domínio, faz o break em cima da marcação do Mateuzinho. Enfiada de bola pro Pedro, sem marcação nenhum. Corta o primeiro, corta o segundo. Pedro abriu o compasso, bateu longe do gol. Tiro de meta pro Corinthians bater. Mas ainda assim muitos méritos pro Flamengo, que encontra um buraco danado na zaga do Corinthians. O Alexandre muito esperto, lança o Pedro que se posiciona bem e na sequência chuta pra fora. Agora pausa pra hidratação. Vamos dar aquele gole. Ronaldo e Pretzel na Bandeirantes. Jogo muito bom. Uma parada também para que os times respirem, diminuam a intensidade ali, os treinadores possam orientar. No Corinthians, essa orientação do que o Milhose acabou de dizer. A linha de meio de campo avançou demais e o Alexandre acha uma brecha nas costas do meio campo para o Pedro entrar cara a cara com a defesa. Só que o Pedro foi fominha, porque ele tinha o Samuel Lino sozinho aberto do lado esquerdo. O Corinthians, depois do gol, aos 18 minutos, equilibrou o jogo. Teve até um certo controle, principalmente pelo lado esquerdo, onde o Matheus Bidu, mais uma vez, aparece como destaque do time no apoio, em cima do Varela, com o André também arrastando o meio de campo. Nota negativa, acho que o André Carrilho está já desgastado, não consegue acompanhar a marcação, e o Ranieri está muito atrás. Então essa tentativa do Dorival de avançar demais o Ranieri também foi para tentar segurar um pouco o meio campo do Flamengo. Jogo muito bom nesse 1-1 na Neoquímica Arena, Ronaldo. Olha, gostoso de ver um jogo como esse aqui. São 30 minutos que a torcida tá de pé, tá todo mundo correndo. Agora, o que me surpreendeu hoje aqui, não só a entrega do Corinthians, que deveria ser hoje, deveria entregar mais até que o time adversário, que é o Flamengo. O Flamengo tá entregando muita coisa aqui que há muito tempo eu não via. Que é antecipar a jogada, o Flamengo sempre foi de esperar, toquinho de bola envolvendo, indo pra cima do time adversário com muita qualidade e fazendo gols. Só que agora o Flamengo é o seguinte, o Flamengo ele marca, ele vai pra cima, ele vai pro contra-ataque. É um Flamengo diferente, Ulisses. É verdade, tem que estar atento na saída de bola dos jogadores do Flamengo, tem muita qualidade, né? Se deixar esse buraco como deixou pro Pedro agora, vai se complicar, né, Pretzel, né, Ronaldo? Exatamente, foi a tentativa de marcação do Corinthians para apertar a saída de bola. Mas como a qualidade é grande, um tapa do Alexandro, que é um jogador que vai ser titular da seleção na Copa do Mundo, ele deu pro Pedro, o Pedro tinha um latifúndio pela frente, aqui o Pedro foi fominha, senão seria um problema para o Corinthians. Há pouco a TV mostrou aqui, né, Ulisses? O Memphis indo para o vestiário de cabeça baixa, foi substituído com dores musculares ou com lesão muscular. Vamos ver. Eu acho que a lesão muscular na coxa direita, viu, Pretzel? Pelo que ele estava apertando, ele sentiu ali. Sim. Ou deu uma segurada para não piorar, né? A bola volta, tenta descer o time do Corinthians. Recolhe André, prende pelo seu campo de defesa para o time corintiano. Abriu para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, faz o giro, arma a jogada para Yuri Alberto. Ele tentou, domínio, chega na marcação. Carro tenta, Guerra não consegue. Bola volta com o Vitão que prende para o time do Flamengo. Mais perto, a bola para Yuri Alberto. Abertura no meio para Garro em velocidade. Tirou dali o zagueiro. É impressionante o Garro, hein, velho? Ele perde para todo mundo na velocidade. É um negócio de louco, hein?
não consegue correr, né? O Alexandro botou na frente, ele não chegou, mas na sequência ganha o lateral, Valente, o camisa 8 corintiano. Timão segue com a posse no campo de ataque. Cabos elétricos Sil Silva, líder do Brasil. Se assim você pode confiar. A bola volta com o time do Corinthians que está jogando contigo no meio de campo. O placar do jogo continua, placar de 1-1. Corinthians e Flamengo de um lado. Quem fez o gol foi o Paquetá, do outro Yuri. Yuri retorna e volta a marcar. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral pela direita do campo de ataque para a equipe do Corinthians. Bater lateral para o time corintiano cobrar. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para Carrilho, domina para o time do Corinthians, deu para Bidu pela direita do campo de ataque, corta a marcação no primeiro. Ele prende o lance e voltou para Carrilho. Carrilho já domina para o time corintiano. Tem aberto o Mateuzinho pela direita. Carrilho faz o break na marcação, deu para Gabriel Paulista. É sempre uma emoção. Ele prende o lance e volta curtinho para Carrilho. Carrilho para o toque de bola. Domina curtinho novamente. Mateuzinho para o toque de bola curto de Gabriel. Ele recolhe a jogada, soltou para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique domina no campo de defesa e sai jogando no campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E domina o time do Corinthians, vem com o Hugo. Ele parte para a bola, bate, tenta buscar a jogada com toque de bola com o time de canto, toque de bola com o time do setor intermediário. Pode parar o jogo, hein, o árbitro? Houve choque de cabeça, o Yuri Alberto dominava, os dois caídos. Nada disso está valendo. Choque de cabeça feio aí, tá caído, sentindo o Ranieri. É o Ranieri de um lado e do outro lado me parece o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Ele mesmo, tá estirado no gramado, só que não avisaram o Yuri, ele tentou encobrir o Rossi aqui, fez um lance medonho, não valia mais nada, atendimento médico no gramado em Itaquera. Ah, mas encobriu o Rossi, ele é especialista, viu, o Yuri Alberto. Já encobriu o Rossi na final da Supercopa, viu, você lembra disso? Ah, ele mandou bem, hoje acabou errando aqui. Seu corneteiro. É o futebol da Bandeirantes. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel? Choque de cabeça é algo que tem sido normal, né? Infelizmente, porque a intensidade é muito forte. Tomara que não seja nada grave. Parece que o Alexandre já vai levantar. O Ranieri é um pouquinho mais problemático, porque ele está estirado ali no gramado sendo atendido. Jogo bom, jogo intenso, como a gente imaginava. O Flamengo com uma nova filosofia de toques muito rápidos, né? E forçar o jogo também em cima do Samuel Lino, que é um cara que com o esquema do Leonardo Jardim é um esquema que lhe favorece, explora a velocidade e a força dele. E no Corinthians, mais uma vez, Matheus Bidu, que cresceu esse jogador em um ano, é um negócio realmente absurdo para a realidade do nosso futebol, Ronaldo. São 35 minutos de bola rolando aí, de intensidade das duas equipes. Então se o Dorival tentou dar um refresco com uma galera e não cabe para o Memphis, que já saiu, foi válido até, mas a verdade é que as duas equipes, eu não esperava um Flamengo como eu tô vendo hoje aqui, o Flamengo com muita entrega, eu esperava um Flamengo com qualidade, toque de bola, envolvendo, só que o Flamengo é uma equipe muito forte. Mas ele vai dar bola pro Flamengo? Olha lá. O Yuri Alberto tinha o domínio da bola. E olha só o que faz agora o jogador do time do Flamengo, o Samuel Lino, empurrou o Mateuzinho depois que a bola já tinha saído do gramado. A falta foi marcada, pelo menos o Corinthians recupera a bola. Mas não foi falta, porque foi fora do gramado. Ah, mas cobraram do chão ali, então acho que teve apito e o Timão tem a posse no campo de ataque. E vem pro jogo o time do Corinthians. Que lançamento perfeito do Bidu pro Bidon. Meu amigo, a bola fez uma curva do Bidu. Ia deixar o Bidon na cara do gol da esquerda pra direita de ataque. Faltou perna pro camisa 7. Se fosse um pouquinho mais alto, alcançava e depois sairia sozinho pra finalizar pra cima do Rossi. Bom lançamento do Bidu, que é o encontro do Corinthians no campo de ataque. César Góes está lá ligado em Araraquara no futebol da Bandeirantes e vem pro toque de bola, tenta descer o time do Flamengo, não consegue, bola volta com o time do Corinthians com Gabriel Paulista, ele prende um segundinho para Carrilho, Carrilho devolve para Gabriel Paulista, recolhe pro time do Corinthians, jogando curto com Gustavo Henrique para Bidu, Bidu prende no seu campo de defesa, tenta o levantamento à frente pro Yuri Alberto, sobe de cabeça, vem Vitão, tira a bola, volta do peito do Ranieri, Ranieri domina novamente para André, André prende pro time do Corinthians, são 3 flamenguistas marcando ele domina, André vai tentar o toque de bola, balança em frente à marcação, tenta fim, protege, perde o lance, bola volta com Ranieri, tenta enfiar a jogada pro toque de bola curto na intermediária, abriu pra Garro, pra Ranieri, Ranieri vai pro drible, escapou da marcação, vem Varela, ganha a jogada novamente, tenta descer pro time do Flamengo, vem pro toque de bola, afasta o Corinthians, lateral Flamengo pela direita do campo de ataque, conte volta, performance, a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece, se a HG Nakata pode contar, o tempo não para, Bandeirantes marca. 38 minutos de bola rolando, 38 de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro.
8ª rodada de 38 continua, Neoquímica Arena, Corinthians 1, Flamengo também 1 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Agrela. Ulisses, amanhã acontece o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil, às 2 horas da tarde, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. É o futebol da Bandeirantes pra você. A bola volta no toque, ele para tenta descer o Flamengo. Senti que o Yuri Alberto foi solado, não foi não? Você que tá perto aí? Opa, solado pelo Danilo, é verdade, Ulisses. Ele domina a bola no peito, na sequência vem por cima. O camisa 13, a arbitragem não marcou nada. A bola volta com o time do Flamengo que sai jogando já para Vitão no campo de defesa. Vitão dominando o toque de bola de Danilo. Ele recolhe o Yuri Alberto, sai manquitorando do lance. A bola volta com o time do Flamengo que tenta descer do campo de ataque pela direita. Tenta o toque para curtir o time do Flamengo. A abertura do meio de campo, boa jogada à frente no campo de ataque. Vem Bidu, tira o perigo, recolhe o Corinthians para sair jogando no campo de defesa. Abre o lance à frente para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai tocar na bola, deixa passar para Garro, inteligente Yuri Alberto. Garro domina pro Corinthians, não tem com quem jogar. E o Yuri Alberto já parte pelo meio. Garro tentou descer, toma falta! Vitão vem pra matar a jogada, faz falta no Garro, tá parado o jogo. E não é muito a dele arrancar em velocidade, mas dessa vez conseguiu. Camisa 8 bota a bola na frente, vai carregando com 3 defensores e chama a falta no Vitão. Já na altura do meio de campo, chance do Corinthians colocar a bola na área. Eu não quero falar de arbitragem, Ulisses, mas ele foi dar dura no Mateuzinho, que estava atrasado no lance, e o Garro chamando ele para descer. E aí ele foi, o juiz, o Mateuzinho chegou e falou: e aí, cartão? O juiz começou a dar dura no Mateuzinho. Ah, eu não vou falar de arbitragem, hein? Tá parado o jogo, é falta pro time do Corinthians bater. Se posiciona para cobrança, Garro, levanta a mão direita, jogada ensaiada do Timão, é falta para o time do Corinthians bater. Gustavo Henrique é o bom de cabeça do Corinthians, é bola no campo de ataque. Olha que árbitro babaca, velho. Um babaca. Esse árbitro é uma anta. Ele falou que vai dar impedimento do Yuri Alberto se lançar a bola na área. O Yuri Alberto vai sair da jogada, bobão. É o segundo lance aí, tonto. Mas que juiz ruim, velho. Pô, mas ele foi dar. O Pretzel, ele foi dar bronca que o Yuri Alberto tá posicionado atrás da zaga do Flamengo. Ele é um tonto, velho. Ele não tem nada que fazer isso. Péssimo. Ele Pô, tem que, bobo, ele tem que dar um impedimento, ele tem que dar o cartão, ele tem que. Mas ele não pode falar lá, avisar, falar: olha, você tá jogando contra o meu time aí, eu não vou aceitar, hein? Acho que foi isso que ele falou. E ele foi escolhido o melhor árbitro da Série A do ano passado. Mas muito discutível mesmo. Não, ele não foi o melhor árbitro da Série A. Mas foi escolhido pela CBF. Não, ele foi escolhido, mas ele não foi. Sim. Essa é a verdade, né? A bola volta no toque de bola. O Yuri Alberto tá posicionado atrás da zaga do Flamengo. Ele foi reclamar, falou que ia dar impedimento. Olha, deixa a bola seguir e dá impedimento, olha. É ou não é? Acabou. Ele não tem que criticar o jogador, o posicionamento do atleta no campo de jogo. Ele tem que apitar. É isso aí, Ulisses. Oh, mas que bobão, velho. Que absurdo, que soberba. Domina no campo de defesa reta do time do Corinthians para ser jogando. Já prendeu esse contigo no campo de reta. A quarta vai pro toque de bola. O time do Corinthians arma a jogada. Levantamento vai ser feito à frente do campo de ataque pro Yuri. Yuri chega na bola, ganha dentro da grande área. Vai bater cruzado pra ninguém chegar. Ninguém chega, o Yuri conseguiu boa jogada, mas ninguém do Corinthians na área. E aí que faz falta o Memphis Depay, outro atacante, né? Porque o Garro e o André chegaram muito atrasados. Seria uma grande chance, porque o Yuri foi guerreiro, mas não foi suficiente. A bola volta para Bidon, ganhou o lance, Jorginho pegou ele. E vai tomar cartão amarelo, Jorginho. E pode até pedir desculpas como tá fazendo o Jorginho, né? Conversando com a arbitragem, cumprindo o Bidon, mas pegou, acertou e não à toa, leva o cartão amarelo, o segundo do Flamengo no jogo. Merecido, Pretzel. Merecido, mas folada no peito do pé do Bidon, né? Mas folada, cartão amarelo bem aplicado. Parece que o jogo tá muito faltoso, mas não tá. São 6 faltas cometidas pelo Flamengo e 5 pelo Corinthians. Jogo intenso. Merecido, Ronaldo. Merecido. Eu quero ver se o segundo tempo vai ter essa mesma velocidade aí. Eu acho que não, hein, Pretzel? Eu acho que não. Acha fôlego, né? Talvez não. É o futebol da Bandeirantes, falta para o time do Corinthians bater pela direita, partiu o Garro na cobrança, levantou no boca do gol, toque de cabeça do Paulista, tenta o toque, Crudiana sai para a linha de fundo, escanteio para o time do Corinthians bater na esquerda, escanteio para o time corintiano bater pelo setor de esquerda, câmera ataque, vem Bidon para a cobrança de escanteio para o Corinthians, 42:30, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, escanteio para o time do Corinthians bater, Garro na bola juntamente com o Bidon, são 2 jogadores do time do Corinthians para a cobrança de escanteio, vem para a cobrança de escanteio, vem para a bola novamente o Bidon. Houve um choque involuntário ali na área do Gabriel Paulista, do jogador do time do Flamengo.
O Rossi tá reclamando ali, falando, tem que marcar, apontando o dedo pra arbitragem, mas viram que foi involuntário, tá conversando ali no Gustavo Henrique, que conhece muitos, né, dos jogadores do Flamengo, e ajudando ali o Jorginho a se levantar. Foi involuntário, mas o Gabriel Paulista pede desculpas imediatamente. Na hora que os dois foram fazer o movimento, ele atinge o Jorginho, mas foi sem querer. E pediu desculpa e pediu para parar o jogo. Na hora, o Gabriel Paulista falou, para. E tá ali pedindo desculpas pro Jorginho. É porque a bola não tá em jogo. A bola tá parada aqui. Se a bola tá em jogo, ele poderia ter marcado falta pro Flamengo dentro da área aí. E tá lá pedindo desculpa mais uma vez o Gabriel Paulista. O Jorginho não aceita muito não, que é a cara do Jorginho, né? É o jeito do Jorginho. Jorginho só ele pode bater, né, Pretzel? Porque ele bate, hein? Os dois jogaram juntos, eu acho, no Arsenal, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Ou se conhecem bem. Escanteio para o time do Corinthians bater pela direita. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Escanteio para o time do Corinthians bater bem para a cobrança pelo setor de esquerda. Escanteio para o time do Corinthians cobrar. Você ligado no futebol. Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona, partiu o Bidon, levantou na boca do gol, toque de cabeça. Yuri Alberto vai subir no alto. Rossi sai do gol para fazer a defesa. O Gustavo Henrique é impressionante, né? Sempre ganha a bola pelo alto. Disputou com o Vitão e coloca a bola lá no segundo pau, mas o Rossi saiu tranquilo e salva o time do Flamengo. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. 44 minutos de bola rolando, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem Flamengo, domina Varela volta, jogada para Danilo já prende no seu campo de defesa para ser para o jogo. Everton Araújo tá aqui na sua zaga, recolhe Everton Araújo para o time do Flamengo em frente ao Rossi, ele prende a jogada para Vitão domina a campo de defesa, próxima grande área de defesa do Flamengo, prende o lance curtinho, o time do Flamengo, Everton Araújo ainda prende, Yuri Alberto vem para a sua marcação, a abertura vem para Danilo, Corinthians sobe a marcação, bola volta para Rossi domina 45, vamos chegar, um pro time do Corinthians, um pro Flamengo, a abertura vai ser feita à frente do comando de ataque, tenta descer novamente o time do Flamengo, vem pro toque de bola o time do Corinthians, recupera a jogada para ser jogando pelo seu campo de defesa, o time corintiano, a abertura vem pelo campo de reta, mais 7. O Pedro tentou cavar falta, a bola volta para Bidon, domina pro time corintiano, ele vem pro tapa, a bola já recolhe pelo setor de direito do campo de ataque, são dois na marcação, protege Bidon, ele prende o lance inteligentemente, abriu para Garro domina pro time do Corinthians, deu para André, ninguém avisou que chegava, ladrão atrás, a bola volta no toque de bola, ganha, Yuri Alberto soltou para Bidu, bateu pro gol mal, passa a esquerda do gol, linha de fundo, chute do Bidu. Tinha espaço Matheus Bidu, que já tem um gol na temporada, buscou por pouco segundo, manda pra fora, confirmando mais 7 minutos de jogo no primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. 45 minutos, vamos a 52 no primeiro tempo de um bom jogo de bola de Corinthians e Flamengo. Rossi vai ser jogador do campo de defesa, sobe a marcação, o time corintiano. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o Corinthians, vem pra ganhar com o Bidon, mas o árbitro parou. Marcou a falta do Carrilho, em cima do Jorginho. É o Jorginho fazendo a saída de bola, o Corinthians fecha as portas pra ele, mas o Carrilho deu um toque ali nas costas do camisa 21, volta marcada, o Flamengo tem a bola na defesa. A falta para o time do Flamengo bater no seu campo de defesa. Vamos para 46 mais 6 minutos de jogo no primeiro tempo. 1-1, tá empatado o jogo. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina pelo setor de campo de defesa. Recolhe novamente o time do Flamengo para ser jogando com Vitão. Vitão prende o lance para o time do Flamengo. Gira a jogada, abriu para Paquetá. Paquetá prende para Jorginho. Jorginho domina pelo setor de campo de defesa para o time do Flamengo. Para Paquetá, próxima linha de vídeo gramado e ainda campo de defesa. Empurra para Vitão. Vitão já domina no toque de bola contigo no setor intermediário. Abriu para Jorginho. Jorginho prendeu para Alexandre. Alexandre tentou passe de bola para o time do Flamengo, recolheu o Paquetá, tenta o toque de letra, agradece o Corinthians que ele toca mal e errado para o time do Corinthians, bola volta para Garro dominou, se enfia para o Yuri Alberto, boa, enfiou para o Yuri Alberto, virou na direita para o Bidão, Bidu tá lá do outro lado na esquerda, Bidão ergueu a cabeça, não cruzou, prendeu, vai tentar o drible em cima da marcação do Vitão, blindou, recolheu, bateu na boca do gol, bola voltou com o time do Corinthians, é a pancada pro gol do Raniel em cima da marcação da zaga, em cima do chute do Mateuzinho, a bola volta novamente com o time do Flamengo, Mateuzinho escorrega, cai, recolhe o Flamengo com o Alexandre, ele tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, vem pro toque da bola por baixo, Raniel põe pra fora, é lateral esquerda pro time do Flamengo bater campo de defesa em frente ao banco de reservas do Corinthians. E há pouco boa chance do Corinthians, o Bidon foi muito paciente, dava na ponta direita, esperou ter oportunidade do passe, acha o Garro que pisa pro Raniel, mas o chute foi bloqueado, boa chance criada pelo Timão.
A bola volta no toque de bola, domina o time do Flamengo para ser o jogador do campo de defesa, vem com o Vitão, camarote Fielzone, o melhor camarote para você curtir na Neoquímica Arena, os jogos do Timão, o camarote mais louco do meu amigo Léo Riso, rei dos camarotes do Brasil. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente dentro do toque de bola, o time do Flamengo para descer, vem Ranieri, dá um pico na bola, corta, põe para fora, em novo lateral para o time do Flamengo, bater placar do jogo, continua, placar, Marcelão Capacci, tá ligado na Bandeirantes, placar do jogo continua de 1-1, tá empatado Corinthians e Flamengo. A bola volta com o time do Flamengo que já prende no campo de defesa com Vitão prende no campo de retaguarda. O Flamengo não conseguiu chegar mais no gol do Corinthians. Hein, Pretzel, hein, Ronaldo? A entrada do Garro fez com que o Dorival congestionasse o meio e jogasse em velocidade. 2 contra 1 em cima do Everton Araújo e o Yuri Alberto forçando em cima dos 2 zagueiros, além do apoio do Matheus Bidu. Eu achei que ele ia botar o Guinegão quando o Memphis se machucou, mas ele preferiu o Garro e funcionou. E vem pro jogo, domina o time do Flamengo, tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque com Danilo. Ele prende o lance, vai tentar o cruzamento, levantou na segunda trave de voleio. Gol! Espetacular o goleiro do Corinthians do voleio do Arrascaeta que tá sumido no jogo. Um voleio maravilhoso do Arrascaeta. Hugo, espetacular o goleiro corintiano, faz uma defesaça mandando pra linha de fundo. Hugo pro Timão. Em uma das primeiras vezes que apareceu a Arrascaeta no jogo, ele vira um voleio perfeito, impecável, mas foi ainda mais perfeito o Hugo. E com muito reflexo manda para escanteio. Agora sim se redime o arqueiro corintiano. 49 minutos, defesaça do Hugo pra você ligado no Futebol Bandeirantes. Escanteio pro time do Flamengo, bater pela direita do campo de ataque, placar do jogo 49-30, placar do jogo de 1-1, Corinthians e Flamengo pra você ligado na Bandeirantes. Escanteio para o time do Flamengo, levantamento na grande área, afasta a zaga do Corinthians, volta com o Garro, ele tentou na dividida, se choca, o árbitro manda seguir a bola, volta no toque de bola, Varela e Garro se chocam, recorde o time do Flamengo, já tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque, vem pra ganhar a jogada com vontade, Bidu ganhou pro Timão, tenta armar contra-golpe, Yuri Alberto partiu, abertura pra ele, Yuri Alberto chegou na bola pelo setor de esquerda, Varela vai pra linha de fundo, Yuri Alberto tenta o toque, Varela põe pra escanteio pro time do Corinthians, bater pela direita de ataque. É o terceiro escanteio do Corinthians, e é isso, a velocidade é sua aliada no primeiro tempo, sempre a bola na frente, Yuri ganha todas, escanteio nos pés de Rodrigo Garro. Escanteio, levanta a fiel torcida aqui na Neoquímica Arena para você ligado no Futebol da Bandeirantes. Escanteio, sinta o clima na Neoquímica. Levanta a fiel torcida, escanteio pro time do Corinthians, bater Garro, vem Timão, quer o gol da virada no primeiro tempo, 50 minutos mais 2 de jogo, se posiciona pra cobrança, partiu pra bola, Garro, bateu o escanteio, levantou no boca do gol, tentou toque de cabeça, Gabriel Paulista não consegue, a bola volta no toque de bola, coutinho de Bidon domina pro time do Corinthians, abre a jogada pra Garro, pra cruzar de novo dentro da grande área, ele parte pra bola, cruzou perigosamente, a bola passa por todo mundo, toque de cabeça, curtinho do Vitão, põe pra fora, lateral pro Timão, bater pela direita do campo de ataque, lateral pro time do Corinthians, bater pela direita, se posiciona para a cobrança de lateral, o time corintiano, 51, mais um de jogo neste primeiro tempo, você ligado na Bandeirantes, partiu o Mateuzinho, bateu o lateral dentro da grande área pro Paulista, ele fura, a bola volta para Paquetá, tenta o toque para Paquetá, chegou para ganhar André, ele deu a falta do André. Paquetá fez uma firula, André chegou pegando só a bola. Tive a impressão, Liz, que ele marcou o braço do André para dominar essa bola, porque ele ganha a bola por cima, depois rouba a bola do Paquetá e acho que resvala assim no braço direito do jogador corintiano. Posse pro Flamengo. Não tocou nada no braço, não, foi na barriga dele. Você achou que foi falta, Pressa? Acho que ele marcou do Bidon caindo em cima do Paquetá. Apenas aí uma não impressão. Pode ser, não. Aí não pode ser, se o cara tropeçou e dá falta, aí... A A impressão que eu tive aqui é que ele tropeça em cima do Bidon que tá no chão e ele mata a jogada. O juizão matou a jogada aí, arrumando uma falta pra terminar o jogo também. Vá pro inferno. Ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Yuri, Flamengo 1, Paquetá fez primeiro, Yuri Alberto empatou, todas as emoções ficam pro segundo tempo, no Futebol da Bandeirantes, quem tá chegando é ele, alô, Ricardo Capriotti.
Vamos lá, Ulisses, você volta já para todo o segundo tempo, vai dando empate, bom jogo nessa primeira etapa na Neoquímica Arena, hein? É bom jogo. Alô, Bruno Migliozzi, me conta aí o que é que você tá vendo, Bruno? A saída foi rápida também, Capri, intensa, os jogadores correram pro vestiário, assim como no primeiro tempo, correram bastante num jogo agitado e a noite bonita também em Itaquera, com a torcida fazendo muita festa. Claro que a preocupação no primeiro tempo, Capri, fica por conta de Memphis Depay. Ele volta após ser preservado contra a Chapecoense e já leva a mão na coxa direita, depois de dar um belo passe, é verdade, que dá início a jogada que culmina no gol do Corinthians. O Roberto completou o passe no Bidu, mas logo após o gol, o Memphis leva a mão à perna e é substituído para a entrada do Garro. Preocupação acerca do holandês, que inclusive estava convocado, hein? Quem sabe aí se vai conseguir defender ou não a seleção holandesa. Fato é que não volta para a segunda etapa e o Corinthians tenta encerrar essa sequência de, por enquanto, 6 jogos sem vencer aqui hoje em Itaquera, Capri. E o Memphis deixou o campo desolado, sentindo que seleção da Holanda aparentemente dessa vez não vai dar certo, né? Aparentemente uma lesão muscular ali na coxa direita de Memphis Depay. Mas agora é hora de opinião, vamos entender aqui com os craques dos comentários Bandeirantes, com Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli, vão explicar pra gente como foi esse primeiro tempo e esse empate por 1-1 na Neoquímica Arena. Eu quero ouvi-los. Vamos lá, Ronaldão, fala aí, Pretzel. Olha, muito bom, melhor jogo da rodada, um dos melhores até agora do Campeonato Brasileiro. Eles estão entregando realmente uma intensidade gigantesca, como a gente imaginava. O Flamengo com o Leonardo Jardim mudou demais em relação ao Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz era um time de toque de bola, posicional e abusando da qualidade individual. O time do Leonardo Jardim é mais coletivo, mais intenso, mais pegador e com 3, 4 toques para chegar na área. Principalmente em cima da mudança com o Samuel Lino, abusando da velocidade do jogador e da entrada do Paquetá sempre pelo lado direito. Então o gol do Flamengo a 2 minutos e meio é um erro do Hugo Souza, mas o mérito também do Jorginho receber essa bola, tocar no Pedro, foi a Arrascaeta na realidade, dominar essa bola, tocar no Pedro, o Pedro dá no Paquetá e ele bate no contrapé do Hugo, 1-0. Isso com 2 minutos e meio, o jogo começou 1-0 para o Flamengo. Em seguida o Flamengo chegou de novo com o Samuel Lino, quase faz o segundo. Por quê? Porque o Corinthians demorou, sentiu demais o gol e demorou para entrar no jogo. Aí quando baixou um pouquinho o ritmo, né, o Flamengo parou de atacar com 10, 12 minutos, o Corinthians entrou no jogo, começou a tocar bola e aí tem o gol do Yuri Alberto numa jogada muito bem trabalhada, que o Memphis Depay abre e se machuca. O Bidu cruza de primeira, porque se ele domina a bola, talvez a defesa do Flamengo consiga arrumar o posicionamento para marcar o Yuri Alberto. Mas não, ele bateu de primeira e o Yuri Alberto sozinho na cara do Rossi, em condição legal, empatou o jogo. E aí o jogo virou totalmente. O Corinthians controlou a partida, mesmo com a entrada do Galo no lugar do Memphis. Eu acabei de falar, achei que ele ia botar um outro atacante, o Guinegão. Ele preferiu um meia, então ele recheou ainda mais o meio campo, mas ele trabalha com André e Garro encostando no Yuri Alberto, e mais o Bidu jogando como ala atacante. Então o Corinthians empurrou o Flamengo um pouco para trás, levou vantagem no meio de campo com um jogador a mais. O Paquetá teve que recuar bastante para fechar um pouco esse setor. O Arrascaeta fora do jogo, né? O Ulisses viu muito bem isso agora no lance que ele quase marcou um golaço de voleio, mas foi o único lance dele. Ele dá o passe para o Pedro na recuperação da falha do Hugo Souza, um lance. E esse voleio no final do primeiro tempo, onde ele quase faz o gol. Então o Arrascaeta sumido no jogo, e isso foi um prejuízo para o setor de meio campo do time do Flamengo. O Corinthians não teve nada a ver com isso, empurrou o Flamengo para trás e com intensidade, com força, chegou várias vezes na área do Flamengo. E para fechar essa belíssima defesa do Hugo Souza, uma defesaça no chute do voleio do Aldo Arrascaeta, isso que eu queria dizer, porque Capriotti e Ronaldo, quando o Flamengo chega com liberdade para cruzar a bola na área, vocês podem notar que sempre tem 3, 4 jogadores vindo de trás e aí a qualidade técnica pesa. O Pedro quase fez um gol de voleio, o Gabriel Paulista acabou tirando e agora o Arrascaeta chutou para a defesa do Hugo. Então, um bom jogo de futebol. O Corinthians reagiu com personalidade, com intensidade, com organização, e o Flamengo, como a gente já conhece, é um time bem treinado também. Ronaldo Giovanelli. Capri, boa noite. Eu vou começar com um alerta aqui ao torcedor flamenguista primeiro, que acabou só aquele jogador que tem técnica, aquele jogador que tem qualidade. Tanto é que nós estamos falando aqui, o Prédio acabou também fazendo esse comentário do Arrascaeta. Esses jogadores com só habilidade não vai fazer mais parte do futebol brasileiro, e pode escrever aí, porque o Flamengo mudou. O Flamengo sempre teve essa qualidade e hoje tem que ter intensidade.
A sorte do Paquetá que apareceu no final aqui, que o juiz ajudou ele, que ele tropeça, e ele acaba fazendo o gol logo de cara, mas também desapareceu. Onde você tem um meio de campo que ali, ele tem pouco espaço para trabalhar, ele tem pouca agilidade, você tem que pensar muito rápido e ter força. Não adianta você ter só habilidade. E o Flamengo a gente sempre viu se destacar por isso, de habilidade e tal, tocar bola, virar aquela malandragem, aquela coisa do carioca tal. Todos os clubes cariocas há muitos anos se beneficiaram disso, porque os times paulistas eram copeiros e tal, e eles faziam o time paulista correr. Hoje, se você não correr, se você não tiver intensidade, você não vai jogar. É isso que está mostrando o Renato Carioca, o Renato Gaúcho lá no time carioca, lá no Vasco, ganhou na força, porque hoje a força ela faz a união junto com o jogador que tem que estar com vontade. Não adianta você ter um Arrascaeta se ele fica sem função. Não adianta você ter um Garro, então você tem que deixar ele no banco, se no meio de semana ele ficou sem função também, porque o jogo era pegado, num campo que não estava beneficiando ele. Então, os jogadores hoje em dia têm que ficar atentos a essa mudança. Hoje a entrega é 100%. Nós tivemos um 45 minutos aqui, Capri, de muita intensidade dos dois lados. Aquele time que errou sofreu a pressão, aquele time que não soube marcar teve que fazer duas linhas com dois jogadores para não deixar a sobra e matar a jogada. Então, aquele jogador habilidoso, aquele cara fenomenal, ele vai ter que ter habilidade e força. O Memphis foi embora aí, mesmo descansado, ele sentiu essa pegada aqui hoje. Todo mundo que está aqui hoje sentiu. O próprio Mateuzinho, 2 lances no finalzinho do primeiro tempo eu tô falando. Ele não conseguiu fazer o corredor, que é o que ele tem que fazer, é a obrigação dele. Ele ficou lá na defesa e o time todo no ataque. Então ele também não teve força. Aquele jogador que ficar com aquele negócio de narguile, ficar aquele negócio que tá descansando diferente dos outros, vai ficar para trás e vai ser notório. Vai estar a vista grossa aqui pro torcedor. Então hoje o Mateuzinho no primeiro tempo foi ridículo. E não conseguiu defender e não conseguiu vir pro ataque. E que é o setor que ele mais incomoda os outros times. O Pituzinho do outro lado conseguiu fazer a passagem, conseguiu jogar a bola para dentro da área. Então aquele jogador que não se preservar para a partida realmente, o caso do Memphis que já saiu, a gente não sabe, ele preservou e saiu com dor. É impressionante, Capri. Agora, o Flamengo vindo dessa forma, Capri, vai ligar um sinal de alerta que mudou os tempos. Você pode ser o cara, mas se você não der combate, você não vai jogar. Muito bom! Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel, você não perde nada. É como se você tivesse assistido o primeiro tempo aí junto com a gente. Então eles voltam daqui a pouquinho, um intervalo rapidíssimo. Já voltamos aqui, ó. Não sai daí não, hein? 45 minutos finais, o segundo tempo vai ser de arrepiar na Neoquímica Arena. A gente já volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que tem uma bandeja no seu carro? Calma, ninguém esqueceu um utensílio de cozinha lá dentro. A bandeja da suspensão é a peça que liga a roda à carroceria, dando mais suporte e controle para o veículo. Ela é essencial para manter a estabilidade em curvas, frenagens e ajuda a absorver os impactos e vibrações da estrada. Decorou? Aposto que não. Mas tudo bem. Só não se esqueça que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, é solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. E vem pro jogo, o Alberto abre a jogada pra Memphis, de pai, soltou na esquerda pra Bidu, entrou na cara do gol, bateu cruzado, bateu pro gol! Yuri Alberto! Gol! Do Corinthians! Jogo pro Timão, na jogada que começa com Bidão pra Memphis, Memphis para Bidu, Bidu bate cruzado e o Roberto entra, ele entra na cara do gol, e mete pro fundo da rede, o Roberto, gol, emoção maior do futebol, um gol legal do Timão, e essa emoção, Yuri, que você proporciona à torcida corintiana, agora Corinthians, Flamengo também É isso aí, gol de empate do Timão na voz do Ulisses Costa. Alô, Bruno Migliosi. Temos movimentação de retorno dos times aí, Bruno. Por enquanto, Capri, só os reservas do Corinthians fazendo o trabalho de aquecimento e a equipe de arbitragem volta agora pro campo. Tem um tempinho ainda. Prêmio Agrela, o placar desse domingo. Vamos lá, uma situação aí do Brasileirão nessa 8ª rodada. Vai, Agrela. Vamos lá, Capri, com resultados já encerrados deste domingão. Vasco da Gama venceu o Grêmio por 2-1 em São Januário. Cruzeiro e Santos ficaram no empate por 0-0. E o Atlético Paranaense venceu o clássico curitibano pelo placar de 2-0 diante do Coxa Branca. Já o Remo venceu a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro de virada sobre o Bahia 4-1. O Internacional bateu a Chapecoense 2-0 e o Vitória venceu o Mirassol pelo placar de 1-0. Neste momento, a classificação do Campeonato Brasileiro atualizada tem o Palmeiras na ponta com 19 pontos, seguido de São Paulo, Fluminense e Flamengo, fechando o G4. Na 5ª posição, Bahia, seguido de Atlético Paranaense, Coritiba, Grêmio, Vasco da Gama e Vitória. O Corinthians aparece na 11ª posição com esse empate diante do Mengão com 10 pontos somados, seguido de Internacional, Atlético Mineiro, Bragantino, Chapecoense e o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem em sua primeira posição, 17ª, o Botafogo com 6 pontos. Mesma pontuação de Mirassol e Remo. E na lanterninha, na última posição, o Cruzeiro com apenas 4 pontos somados. Na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, jogo em andamento, o vice-campeão paulista Novo Horizontino vai perdendo em casa para o Londrina, vice-campeão paranaense, por 2-0, Capri. E lembrando que essa é uma data FIFA, estamos vivendo uma semana aí, a partir de amanhã, né? Data FIFA e o microfone Bandeirantes nos Estados Unidos
para todas as emoções do Brasil, contra a França na próxima quinta-feira e contra a Croácia na outra terça-feira, os últimos 2 amistosos de data FIFA antes da Copa do Mundo, porque o Brasil depois vai fazer amistosos contra o Panamá e o Egito antes da estreia na Copa no dia 13 de junho contra o Marrocos em New Jersey. E claro, Copa do Mundo, seleção brasileira é na Bandeirantes. Fala aí, Bruno Migliozzi, o que é que tá acontecendo aí, Migliozzi? Ainda há pouca movimentação, Capri, mas André Ramalho e o Angileri fazem um aquecimento um pouquinho mais complexo aqui. Não sei se podem ser novidades ou não para o segundo tempo, imagino que não. O Flamengo volta agora, daqui a pouco a gente confirma se com ou sem mudanças. Mas vocês mudariam aí, Pretzel e Ronaldão, Corinthians, mudanças aí ou não, hein? Olha, eu repito, né, eu falei no nosso comentário, eu achei que ele ia botar um atacante, ele botou o Garro. E o Corinthians cresceu demais no meio campo, ainda que o Garro esteja querendo correr bastante e seja um Garro diferente do bom jogador que foi no ano de 2025. Então, 2024 na realidade. Então eu acho que ele poderia, quem sabe, você podia tirar o André Carrilho, sem nenhum problema, e quem sabe colocar, por exemplo, o Guinegão, ou até mesmo o Vitinho. Pô, mas o Vitinho sim é o que ele tem. Até porque o Marroquino e o Zacarias, acho que ele não vai colocar nunca, né? Já que ele não pediu a contratação. E o Flamengo, acho que o Leonardo Jardim escalou. O Flamengo muda. Muda? Então vai lá. Uma troca simples, Pretzel. Sai o Alexandre e vem o Ayrton Lucas. Entra com a 6 na vaga do Alexandre. Acho que tem muito a ver pelo cartão, né, ô Migliozzi? Acho que tem muito a ver por causa do cartão amarelo. Sim. E o time do Corinthians vai forçar provavelmente em cima dele. Mas é isso, ô meu caro Capri. Eu tiraria o Carrilho e colocaria mais um atacante, mas é o Dorival o treinador. Muito bom, então o Ronaldão já vai falar também dessa mudança, porque vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, ele está de volta. Vai ser um jogaço no segundo tempo também, hein? Se prepara e se acomoda, porque ele está de volta. Solta a voz e vem Ulisses Costa. Muito bem, Corinthians não volta ainda pro campo de jogo, tá voltando agora o Hugo Pinto ali na boca do túnel. Flamengo já tá de volta no campo de jogo e uma alteração só no Flamengo, é isso, não é mesmo, Bruno Migliozzi? Isso, Ulisses, saiu o Alexandro, tava amarelado, número 26, entrou meia dúzia. Ayrton Lucas troca de lateral esquerdo. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? O Ayrton Lucas é mais ala atacante, né? Não é tão lateral assim. O Alexandre é lateral mesmo. O Alexandre joga, chega à frente, mas marca bem melhor que o Ayrton Lucas. Tanto é que se fala que o Alexandre não vai renovar contrato no fim do ano. Vai disputar a Copa pelo Brasil. E o Flamengo já está atrás de um jogador para a posição de lateral esquerdo já para a próxima temporada. Eu não duvido que eles venham buscar o Matheus Bidu, hein? Pelo que o Matheus Bidu está jogando nisso. E aí, Ronaldo? É isso aí que o Pretzel falou, é isso aí. Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes, ainda que pertence à equipe do Corinthians. Vai tocar na bola no Corinthians pela primeira vez neste segundo tempo. Você ligado na Bandeirantes, muitos papéis atirados pela torcida corintiana ali no gol que está o goleiro do Flamengo. E aí o que está acontecendo? O goleiro do Flamengo está tirando ali. E agora acertaram um papel nele, é isso? É um bolinho de papel um pouquinho mais grosso, pegou na nuca aqui do Rossi que está reclamando, mas o pessoal aqui da assistência já está tirando tudo do gramado. Muito bem, o árbitro vai lá olhar isso aí. Vamos ver o que ele vai fazer. O árbitro vai pegar o que jogaram no Rossi e vai levar para a súmula, e a anta que jogou pode punir o Corinthians com mando de jogo, certo, Pretzel? Certo, mas por que você sempre lembra da anta, né? A anta não é um animal burro, sabia? É verdade, é muito inteligente. E nem o burro é tão burro assim também. Exatamente, exatamente. Você sabe que não mata burro, o cavalo passa, pode quebrar a perna, o burro não passa, né? Então. Pra você ver como é que é. Parabéns, é o inteligente que jogou, tirou um objeto no Rossi aí. Vamos ver, né? Em algum momento tu já jogaste alguma coisa? Em algum momento já jogaste alguma coisa em alguém? Apito, o árbitro toca na bola, o Corinthians, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer ir, você vem comigo, torcedor brasileiro do meio campo, ataque, tenta descer o time do Corinthians, a abertura foi feita à frente pro Bidon já prende para André, não tenta o domínio, vem pro toque para Coutinho, explode a bola no peito, recolhe Coutinho, perde o lance, Paquetá, bola volta com o time corintiano, domina o Corinthians no campo de defesa para sair pro jogo, a abertura vem para Gabriel Paulista, ele prende a jogada pelo setor do direito do
campo de defesa, volta a jogada contigo no meio de campo, recorde com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique domina, abre a jogada curta para Ranieri. Ranieri prende para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, faz o break em cima da marcação do primeiro. Ele vai tentar o levantamento pelo seu campo de defesa, recomeça a jogada com o dinheiro, nossa zaga central, Gustavo Henrique. Prendeu para o time do Corinthians, arma a jogada com Gabriel Paulista, que solta na direita. Ei, Gabriel Paulista, muito forte o passe dele, a bola sai para a linha de lado, lateral para o time do Flamengo bater e sair jogando. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, se é Sil, você pode contar. É lateral novamente no campo de ataque, campo de defesa para o time do Flamengo, Sérgio jogando na esquerda, vem Ayrton Lucas, ele vem para bater lateral novamente para o time do Flamengo no campo de defesa, aperta o Corinthians, recupera com o André, a bola volta no toque para Coutinho na intermediária, recolhe Garro prende a jogada, volta no campo de defesa para o Timão, recomeça o time do Corinthians com Gustavo abre a jogada para o direito do campo de ataque, bom lance à frente para Bidon prende para o time corintiano, tenta a finta, chega na marcação, Alexandre tira, a bola volta no toque de bola, já recolhe Coutinho novamente no campo de defesa, Ayrton Lucas foi quem tirou do meio do campo de defesa, tenta se livrar da bola, o time do Flamengo, a bola volta para Carrilho, foi dominar, deu ali meio na canela, no pé dele, saiu lateral pro Flamengo bater, não tinha ninguém no Carrilho, hein? A bola traiu o peruano agora, tava redonda demais pro gosto dele, acabou escorregando, perde a bola, Timão. Para você ligado no futebol Bandeirantes, a Wonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil, grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix profissional do mercado. Esperam por você na Ficom. É Wonder, se posiciona novamente no campo de defesa para ser jogando ferramentas. Wonder, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É bola para a equipe do Flamengo bater e ser jogando no campo de defesa. Não tem pressa o time do Flamengo. Já estamos com 2 minutos de bola rolando. Abra as press, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta com o time do Flamengo que já sai jogando pelo seu campo de defesa. A abertura vem no campo de retaguarda, prende bola o time do Flamengo com Rossi dentro da sua grande área. O Corinthians vem para a marcação, pede Yuri aberto para o Garro abrir, vem para a marcação do meio do campo de defesa. O time do Flamengo para ser jogando pela direita com Varela prende o lance, estica a jogada no comando de ataque, soltou para Paquetá, ele tenta a finta, volta a jogada curtinha pelo meio de campo, recolhe novamente Pedro, domínio para o time do Flamengo, abre a jogada pelo setor intermediário no campo de ataque, recolheu na ponta esquerda, não tem ninguém na marcação, domina novamente o time do Flamengo, bola batida, gol em cima do Mateuzinho, chute do Ayrton Lucas, escanteio primeiro do segundo tempo para o Flamengo bater na direita. Com muito espaço, né? Impressionante o buraco que tinha do lado direito da defesa corintiana, em que o Ayrton Lucas se aproveita, mas o Mateuzinho faz a cobertura, manda para escanteio, o Flamengo está no ataque. E vem para o jogo, escanteio novamente para o time do Flamengo, batendo para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitybay.com.br. Escanteio para o time do Flamengo, batendo pela direita do campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, o time do Flamengo. Placar do jogo continua Corinthians 1, Flamengo também 1, você ligado no futebol da Bandeirantes, vem para a cobrança de escanteio, o time do Flamengo pela direita do campo de ataque, levantamento foi feito na grande área, sobe de cabeça, Paulista tira, a bola volta de primeira batida, gol, pegou muito mal nela, muito embaixo, Everton Araújo, tiro de meta para a equipe do Corinthians cobrar. Tá cheio de moral o garoto que é da base do Flamengo, não à toa, larga hoje como titular, na ausência do Pulgar, mas dessa vez, fez graça, né? Chutou muito torto, a bola vai para fora, só tiro de meta, Timão. Mas ele tá bem na partida, viu? Desde o primeiro tempo ele marca muito bem esse meio de campo aí, que essa bola para poder sair com qualidade, ele vai mascando, menino muito bom do Flamengo aí. E vem Bidu, passa de um, passa de dois e toma falta do terceiro. É falta para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. Falta cobrada para Carrilho. Domínio para o time do Corinthians, abriu para Mateuzinho pela direita do campo de ataque. Prende o lance para o time corintiano. Vai para o lançamento à frente para Yuri Alberto. Tentou chegar na bola, empurrado pelas costas. E o árbitro vai dar só lateral, é isso? Só lateral. Vitão colocou as duas mãos nas costas do Yuri Alberto, que reclama, mas o auxiliar não marca nada. A bola volta com o time do Corinthians, domina do campo de defesa, recolhe novamente o time corintiano, está jogando com Carrilho de 3 dedos, abre a jogada, ele domina pelo campo de defesa com Gustavo Henrique prende para o time do Corinthians, Memphis sai contundido do jogo, a abertura vem para Bidu dominou, soltou no comando de ataque, tentou buscar Yuri Alberto, mete errado a bola no alto, Rossi sai para fazer a firme boa defesa, conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece, se a Nakata pode contar, o tempo não para, Bandeirantes marca. 5 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão.
Neoquímica Arena continua, Corinthians tem um, Flamengo também tem um. Na Bandeirantes quem vem pra falar é você. Alô, alô, Agrela. O São Lourenço anunciou o seu novo técnico para a sequência da temporada, Gustavo Álvares, de 53 anos, a equipe argentina que está no grupo D da Sul-Americana, juntamente com o Santos Futebol Clube, Deportivo Cuenca do Equador e Recoleta do Paraguai. O árbitro está marcando falta, campo de defesa para o time do Corinthians, jogando bola no chão, bola bateu no juiz, não marcou falta, né? É o futebol da Bandeirantes. Alô, Ana Carolina, Bombig, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado. Alô, Moacir Bombig Júnior, forte abraço para vocês, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A bola volta no toque, de bola recomeça novamente, curtindo no campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians. A abertura vem no toque de bola, curtindo com Gustavo Henrique prende a jogada pelo setor de direita, tenta o passe de bola, Bidu, passou muito mal, vem Varela, recupera novamente e sai jogando para Paquetá lança boa jogada no comando de ataque. A zaga do Corinthians parou, vem pra tirar Gabriel Paulista. O Arrascaeta foi muito fominha, ele domina, vai pra dentro da grande área, bateu cruzado no boca do gol, afasta a zaga corintiana, a bola volta na entrada da grande área, tenta sair jogando, que solada, toma o Bidon e é pra vermelho, hein? Tem que meter o vermelho no Everton Araújo. Que solada ele deu, impressionante, por cima no Bidon. Ele chega solando por cima e vai tomar o vermelho no jogo. Não titubeou a arbitragem, viu o lance que foi gravíssimo em cima do Bidon, porque o Bidon toma a frente, ele vem por cima e acerta a canela no jogador corintiano, que tá até agora se revirando no gramado. O Timão tem um a mais e expulsa o Everton Araújo no Flamengo. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel, que solada, ele pegou a canela do Bidon. Eu daria amarelo. Ronaldo. Tá parado o jogo, o Bidon tá caído ainda ali. Impressionante a entrada, hein? Que chegada, que ele dá o bote por cima, ele vem de cima para baixo. Isso no futebol é um perigo. E tá expulso o jogador do time do Flamengo. Fica caído o Bidon ainda no campo de jogo, sendo atendido pelo departamento médico da equipe do Corinthians. Jogo parado aqui na Neoquímica Arena para você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. E o que o Ross tá fazendo lá no bolo? Quero saber o que o Ross tá fazendo. Eu acho que ele foi pedir pra ir no VAR, né? Mas tem a pegada no tornozelo do Bidonzinho. É, ele deu uma mordida assim no tornozelo. É que ele, daqui que eu tô aqui no ângulo que, privilegiado, até que nós estamos aqui no Camarote Felzone, nós estamos em cima aqui, né? Ele pisa parece... no tornozelo do Bidon. Ele vai de cima pra baixo ó, e pisa no tornozelo, no pé de apoio do Bidon, Ronaldo. Ele erra a passada, que a gente viu aqui, ele erra a passada e ele dá uma mastigada no tornozelo dele. Daqui, né? Agora não sei o que vocês estão vendo aí. Não, pra mim, pra expulsão. O cara vem de cima pra baixo e pega o tornozelo do adversário preso no chão. Ele poderia ter quebrado o tornozelo do cara. Pois não, Preto, você não ia falar? Não, eu daria amarelo porque eu acho que ele encosta primeiro na bola, depois ele escorrega. Vai pro VAR, vamos ver. Ele vai mudar o cartão, porque o Everton Araújo, ele toca na bola, escorrega o pé e pega o Bidon. Aí sim, aí eu daria amarelo. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai pro VAR o árbitro do jogo. Uma das coisas mais difíceis que você vai ver no futebol. Você sabe ele pega, o que é? Tô vendo o telão aqui, ele pega ele agora. Agora eu mudo até o que eu falei aqui. O vermelho tá de bom tamanho. Agora eu mudo o que eu falei aqui. Dobrou o tornozelo do cara. Desculpa, gente, assim. Ele vem jacaré mesmo no tornozelo do cara. Ele pega e pega com vontade o tornozelo do Bidonzinho. Então pra mim aqui, eu tava na dúvida aqui, né? Vermelho pra mim. Muito bem, vamos ver o que vai fazer o árbitro do jogo. Ele não pegou a bola não, Preto. Ele pegou a bola depois de pegar o tornozelo. Ele pega a bola e tornozelo, ele arrasta e pega o tornozelo. Eu daria amarelo, mas entendo se ele expulsar. Mas eu daria amarelo. Ele pega a bola e depois vai no tornozelo. Então por que o VAR chamou ele se ele expulsou dentro do campo? Por que ele chamou? Porque pra mim agora vem no telão, pra mim é vermelho. Pra mim é vermelho. Mas é o Railway que tá no VAR. O Railway tá no VAR. Eu vou falar pra você, a coisa mais difícil na vida que vocês vão ver. Bom, então tá bom. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui, me desculpe. Expulsar algum jogador do Flamengo na vida vai ser uma das coisas mais difíceis que vocês vão ver.
Vai ser raro. Aqui eu achei que o vermelho, aqui de cima, aqui, ó, olho nu aqui, eu achei que o vermelho foi bem dado. Agora no telão, pode repetir o vermelho. Pisou no tornozelo do cara. Ele pode pegar a bola, mas ele pisa no tornozelo do jogador que tá no chão, Pretzel. Agora, por que o VAR chamou? É isso que eu não tô entendendo. Pretzel, me ajuda, Pretzel, que você tá na cabine aí, Pretzel. Não, o Wagner Ruey chamou porque ele entende que o lance é discutível, que não é um lance pra vermelho direto. É só por isso que ele chamou. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele expulsou mesmo. Aí, ó. Parabéns pro menino. Certo. Pô, deixa eu falar, o cara pode pegar a bola, tudo bem. Mas ele pegar o tornozelo do adversário no jacaré, quem que tá no VAR aí? Baixo. Tem que falar esse cavalo que tá no VAR que ele é anti-futebol, porque poderia quebrar o menino. Quem que é? É o Hellway, as coisas que acontecem no futebol brasileiro. É que falar, velho. É difícil expulsar o jogador do Flamengo, mas tá expulso aí, tá fora de jogo. O Everton Araújo. Tem que ter uma conferência, Ulisses, para expulsar um jogador do Flamengo, mesmo com a imagem, mesmo com o advogado, mesmo com o juiz, mesmo com a federação. Quer dizer, olha aí, ó, 5 minutos parado. E o pior de tudo é que os jogadores do Flamengo continuam discutindo com ele, ele dá moral pro jogador do Flamengo. Expulsei, acabou, pronto. Segue o jogo. É o futebol da Bandeirantes para você. A Vonder preparou o que há de melhor para o setor da construção civil. Grandes lançamentos e um show do melhor e mais completo mix de profissional do mercado. Esperam por você na Feicom. É Vonder. Subir do campo de defesa para ser jogando. Recolhe o time do Corinthians. Lançamento foi feito nas costas da marcação. Chega no toque de bola, Coutinho. Apertando, chega bem. Rossi do gol. Sai para fazer o Felipe. Boa defesa. Flamengo com 10 jogadores em campo. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domínio do campo de ataque, tenta o levantamento, o time do Flamengo já tenta descer pelo setor de ponta, parte no setor intermediário, apertou na marcação, vem pra Gaúna, agora ele deu a falta. Ué, então eu queria que você me explicasse agora, Pretzel. No Yuri Alberto, que tomou um empurrão pelas costas, ele não deu a falta, agora o Mateuzinho empurrou pelas costas e ele deu a falta. E ele tá perdido. Tá se perdendo agora. Você lembra o lance do Yuri Alberto agora aqui no segundo tempo? O lance do Yuri Alberto eu lembro. Que foi empurrado pelas costas? E aí ele não deu. Ele usa critérios diferentes. Ele vai se atrapalhar todo, vai ver. Então, mas eu achei falta aqui. Desculpa, gente, de novo. Eu vou destoar porque tá pertinho aqui. Eu achei que ele empurra. E o jogador, tudo bem que espera o contato. E o Mateuzinho vem com as duas mãos já. Então, pra mim, é falta. Não, eu também acho que foi falta, Ronaldo. Agora tem que apitar tudo, né? É que ele não deu no Yuri lá igualzinho. Que o Yuri tomou um empurrão nas costas, ele não deu. Então é isso, Mas você tá entendendo isso que eu tô dizendo? Foi falta pra mim, você tá coberto de razão. Foi falta sim. Tanto é que eu falei que empurrou o Mateuzinho pelas costas. Que coisa, hein? É falta para a equipe do Flamengo bater a Rascaeta, vem para a cobrança de falta para o time do Flamengo. Vem para o levantamento na segunda trave, o toque, soco do Hugo na bola, vem para tirar para o time do Corinthians. A bola volta no toque de bola, recolhe o time corintiano, tenta descer com o time da intermediária. Vem para o domínio, prende o lance novamente, o time do Flamengo fica com a sobra de bola. Lançamento à frente do comando de ataque, subiu de cabeça, vem para tirar, afasta, errou a cabeçada, Carrilho. A bola volta com o time do Flamengo, a Rascaeta bate, ganha lateral, explode no Mateuzinho. É lateral para o Flamengo bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, CSU, você pode confiar. É fora do campo de ataque, lateral novamente para o time do Flamengo bater. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Alô, Nelson Pereira, curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, Carlos Piro Borba, também ligado na Bandeirantes, no Esquental, a parte nossa ligada na Bandeirantes, sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Lateral Flamengo pelo setor de esquerda, Ayrton Lucas vem, bate o lateral, vem para tirar, Carrilho para o time do Corinthians. Ele tira da linha lateral para o time do Flamengo bater. Se posiciona para ser jogando o time do Flamengo em lateral, a ser cobrado pelo setor de esquerda. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina do campo de defesa lateral para a equipe do Flamengo bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Já vem para o toque de bola novamente para ser para o jogo. O time do Flamengo, levantamento à frente do comando de ataque, afasta a zaga, vem para tirar, dá um bico na bola, tentou girar. Yuri Alberto foi seguro. Tá marcada a falta, campo de defesa. Yuri Alberto para a equipe do Corinthians bater. Tomou um empom ali do Vitão, né? Passa a perna e empurra por cima o Yuri Alberto, que vai pro chão. Falta marcada, posse do Corinthians que busca a virada. É falta para o time do Corinthians, Sérgio jogando, recolhe Ranieri prende o lance pelo setor de esquerda do campo de ataque, vem para o toque de bola, continua no setor intermediário para Bidu domina para o time do Corinthians, arma a jogada com Gustavo Henrique, ele prende o lance, recolhe a jogada, o time corintiano tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque, boa abertura de bola frente para Bidon prende o lance, lança a jogada para Garro chegou na linha de fundo, vem para dividir, é muito fraco o Garro, viu? O Garro não consegue ganhar um lance de jogo de corpo. É uma coisa impressionante, velho. Ulisses,
Pois não. Mas não é que é fraco. O jogador habilidoso hoje aqui vai sofrer, porque o jogo é de raça, de pegada. O Arrascaeta, o Paquetá, o Garro. Esses jogadores hoje aqui, eles vão aparecer pouco, porque a turma tá chegando, tem pouco espaço pra jogar. Aí tem que aparecer o quê? Os alas. É Bidu pro lado. É isso que tem que acontecer. Agora, tá difícil jogar. Hoje tá difícil jogar, porque eu nunca vi o Flamengo jogando, diminuindo espaço e pegando e na garra. Isso é coisa do Léo Jardim. E vai mexer o Flamengo por 2 vezes. É isso, saem do Flamengo 10 de Arrascaeta e 16 Samuel Lino. Entram 18 De La Cruz e 15 Carrascal no Mengão. Você viu aí? Tirou o Arrascaeta, irmão. Não tem lado pra pensar. Hein, Prétio? O cara não consegue pensar no jogo desse, tá muito rápido, tá muito pegado o jogo. O Arrascaeta nem apareceu aí hoje. Deu aquele voleio, o Hugo fez uma grande defesa. Fez uma grande defesa não. É pra colocar no currículo essa defesa aí. Mas o cara habilidoso, se ele não se arrastar, não bater, não encostar, não vai jogar com o Léo Jardim e contra o Flamengo ninguém consegue jogar também. Matou a charada, Ronaldo, né, Pretzel? Com a perda do Everton Araújo, ele botou 2 jogadores que movimentam mais no meio e recuam mais para marcar. Tirou o Lino e tirou a Arrascaeta, que não fez uma boa partida. E lembrando que o Memphis meteu a mão na perna no primeiro tempo e saiu fora. Não tinha lugar para ele jogar aí. É o futebol, tá Bandeirantes pra você. E domina o time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque. Lançamento vem pro toque de bola do time pro Yuri Alberto. Inteligente, Danilo. Ele deixa a bola passar, a bola volta no toque de bola com o Rossi, que vai sair jogando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 17 minutos de bola rolando, 17 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Neoquímica Arena continua para você. 1 Corinthians, 1 Flamengo. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Agrela. Na Série B do Campeonato Brasileiro, placar de momento: Novo Horizontino 1, Londrina 3 nesta primeira rodada da segundona. Já no tênis, o Carlos Alcaraz, que eliminou João Fonseca na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, perdeu hoje para Sebastian Korda, norte-americano, número 36 do ranking da ATP, e está eliminado da competição. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola batida de Garro, bateu muito alto, a bola passa, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Flamengo bater. Peças para o carro, moto, caminho, é Nakata, marca líder em suspensão, marca líder em suspensão, Nakata. Pode contar, mexe o Corinthians. Sai o 19, André Carrilho, não e veio. Kaique, número 31, mexida única do Dorival. E aí, Pretzel? E aí, Ronaldo? Eu teria tirado já o Carrilho no intervalo, só que eu achei que era pro jogo pro Guinegão. Ele gosta do Kaique, né, hein, Ronaldo? Impressionante como o Dorival gosta do Kaique. Mas a grande força do Corinthians está no meio. Ranieri, Bidon e André. Agora ele vai fazer esse menino ir nas costas do Varela aqui, ó. Que o Varela já tá cansado, atacando tudo, brigando. Olha lá, ele vai pra cima dele agora. A ideia do Dorival até que é boa. E vem pro jogo do meio do campo de ataque, tenta o toque de bola, continua novamente, Kaique deixa a bola sair, vem pra afastar o time do Flamengo, vem pra tirar o perigo de qualquer maneira. Recolheu, tocou Jorginho na bola, bola já volta no toque de bola, recolhe o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa com Gabriel Paulista, prendeu para a direita do campo de ataque, deu para Mateuzinho, número para a direita, corta a marcação no primeiro, rola a jogada para Garro, Garro volta a jogada curtinha para Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians, recomeça a jogada com Gabriel Paulista, que prende o lance para Ranieri, Ranieri prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, deu para Bidu, Bidu prendeu para o time corintiano, abriu boa jogada no comando de ataque para Kaique. Kaique prende o menino, balança, vai para a finta, temos o toque de bola, passou perto esquerda, dá o tapa na bola, bom lance, girou, entrada na grande área para Bidon. Bidon tirou do primeiro, rolou boa bola de primeira, pode soltar, vai bater pro gol, a pancada do Gabriel Paulista travada. Chega na bola, Vitão põe pra fora no carrinho, lateral Corinthians direita. No detalhe do lance, o Mateuzinho olhou feio pro Gabriel Paulista, queria a bola aberta na direita pra fazer o cruzamento, mas arriscou o zagueirão, coloca o pé na bola. O zagueiro do Flamengo, o Timão segue no ataque. E lateral pro time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lateral pro Timão cobrar. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitepay.com.br. Domina o time do Corinthians, levantamento, bola batida no gol, o árbitro já parou.
Marcou a falta para o Flamengo bater no campo de defesa. O André, quando recebe a bola do lateral, ele pisa na bola, mas abre os braços. E tá acusando aqui o Ayrton Lucas, que teve o rosto tocado. O árbitro auxiliar aqui marcou falta para o Flamengo. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? E o jogo? 20 jogados, 1-1. O Bandeira que estava próximo não deu nada, né, o Pretzel? Esse lance foi ocasional. Hoje qualquer coisinha, foi um toque no rosto, mas sem nenhuma intenção. Tudo é falta no Brasil. É uma chatice. Encostão, empurrão, é uma chatice a arbitragem do Brasil. Foi nada, absolutamente nada. E aí, Ronaldo? Eu também vi daqui, porque se tá tão próximo, o juiz estava distante, mas o Bandeira tá próximo. Então ele poderia ter feito, opa, levantei aqui, o cara tomou um soco, um tapa. Mas a verdade é que o jogo gostoso, hein, se você for analisar o que foi o primeiro tempo e até aqui, que estão jogando as duas equipes. Agora o Rossi bateu a falta, o Garro e o Yuri Alberto vão pra cima do árbitro. E o árbitro foi brigar com o Rossi, falou primeira, segunda, terceira, não tem mais. Agora o Rossi volta, devolvem a bola pra ele atrasar mais ainda o reinício do jogo, que é interessante pro Flamengo. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Rossi bate à frente, vem pro toque de bola, Pedro. Domina o time do Flamengo, já tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, vem Bidu, tira. A bola volta com o time do Corinthians na direita. Mateuzinho vem pra rasga pro time do Corinthians, levanta a frente para o comando de ataque. Yuri Alberto vai dividir com 2. A bola quica na intermediária, vai sobrar pra Garro. Garro ganha pro Yuri Alberto, domina pelo setor de direita, deixou passar, vem pra tirar. De qualquer maneira, Vitão põe pra fora, é lateral, Corinthians cobrado, vem de mão, pede do outro lado, Kaique, a bola volta pra Garro, Garro domina pro time do Corinthians, deu para Bidu, Bidu recolhe pro time corintiano, abriu pelo setor de esquerda, que abre ataque, vai pra finta, deu pra Kaique, ele prende o lance, linha lateral da grande área, pelo setor de esquerda, levou pelo meio, abre a jogada pra Garro, Garro prende a jogada, chama pra jogar Ranieri, Ranieri prende pro time do Corinthians, pela direita de ataque, deu pra Bidon, Bidon põe no peito, domina pro time corintiano, abre o compasso, ameaça o toque de bola, vem pra ganhar a jogada pra Mateuzinho, Mateuzinho pra Ranieri, domina o time do Corinthians, ronda a grande área do time do Flamengo de mão, abertura frente com Gustavo Henrique prende, deu pela direita no campo de ataque para Bidon, Bidon prende pro time corintiano, vai pra finta, tentou o toque de bola, volta curto para Mateuzinho, ele abre o compasso, tentou o cruzamento no gol, o zagueiro tocou pra fora, linha de fundo, o Danilo se atrapalhou todo, quase meteu contra o gol do Flamengo, escanteio Corinthians. É que o Kaique é rápido, vem atacando a bola, Ulisses, o Danilo se atrapalha e manda pra escanteio meio torto, até assusta o goleiro Rossi. Quarto escanteio do jogo pro Corinthians, vem Rodrigo Garro pra cobrança. Escanteio pro time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, você na Bandeirantes, a Bandeirantes não, você vai pra cobrança de escanteio, o time corintiano se posiciona pelo setor de esquerda, na bola Garro. O árbitro vai lá olhar a bola, é isso? Também não tô entendendo, foi conversar com o Garro ali, falou da posição da bola, o Garro falou, pô, a bola tá aqui, não tô te entendendo. Vai cobrar o Garro depois dessa abobrinha falando pelo árbitro. E vem para a cobrança de escanteio o time do Corinthians. Garro vem para a cobrança, placar do jogo continua 1-1. Garro partiu para a bola, levantou na boca do gol, toque para trás, apertou, André girou, pênalti! Para mim, penalidade máxima no André dentro da grande área para o Corinthians. Ayrton Lucas, o André pega a bola desviada pelo Yuri Alberto, pisa nela e protege. O Ayrton Lucas vem por baixo e acerta a camisa 49 do Corinthians, não pega a bola. O André cai e na sequência tem uma trombada ali do Nico de la Cruz com o Breno Bidon. A arbitragem não fez sinal de nada, só tá esperando o que o VAR vai dizer. Muito bem, tá parado o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E aí, ô Pretzel, ô Ronaldo. O André ele para, né, e o Ayrton Lucas acerta o pé do André. Não sei se com a força para derrubar o André, mas acertou. E chutou só o pé do André. Então, mas aqui eu não tenho essa visão. Agora o VAR deveria chamar então, né? Porque aqui pra gente tá um lance, tem empurrão, tem não sei o que dentro da área. No Brasil atual é pênalti. No Brasil, no meu futebol é discutível, Ronaldo. No Brasil atual é pênalti. Não, eu vou esquecer tudo o que aconteceu. Eu tô falando desse jogo de hoje aqui. Já que o VAR chamou pra ver uma expulsão que o VAR achou que não era, agora esse lance, que eu também tô aqui indeciso pra saber o que era, o VAR deveria chamar então, e falar, olha, vê se é alguma coisa aqui ou se não, porque nós aqui estamos gritando, ei, não dá pra... Porque teve muita coisa dentro da área pra gente aqui, que estamos aqui no estádio agora. Ele se perdeu totalmente no lance da expulsão, falei que ele ia se perder. Se perdeu esse lance, o Wagner Rueda tem que chamá-lo.
para ver se ele entende que houve intensidade para derrubar o André. Já houve pênaltis menores que esse a favor do Corinthians. Então, se ele não der, é porque ele é péssimo mesmo com o escudo da FIFA. Mas cadê o Wagner Heuwey, que chamou no lance da expulsão, que eu concordo a chamada, que é um lance discutível, e esse lance que também é discutível, ele não vai chamar. Então é o seguinte, ó, a arbitragem brasileira é uma grande piada. Não, isso é uma piada então. Isso é uma piada que ele tá falando pros caras, levanta que é nossa. Eu vi aqui agora. Ele falou, levanta que é nosso. Cobra, Rossi. Meu Deus, vaias da torcida que foi atingido o jogador do Corinthians, só isso. É o futebol da Bandeirantes para você, tá parado o jogo lateral para a equipe do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque lateral para o time corintiano cobrar. O Wagner Heuwey também é a piada do VAR do futebol brasileiro, né, Pretzel? Exatamente, ele é um para-raio, porque se tu chama no lance do cartão, eu acho que ele chamou certo, eu não expulsaria, eu voltaria atrás do cartão, mas cada um, ele resolveu manter a decisão do campo, tá ok, a decisão do árbitro, não tem problema. Agora esse lance do André tem que chamar para ver se há intensidade para derrubar o jogador. Pra mim ele é mal intencionado, ponto. Se ele quiser me processar, eu também tenho advogado, tenho tudo pra ele, tá tudo certo. Pra mim ele é mal intencionado. Ele vem aqui, ele opera o Corinthians, ele, todo mundo. Se quiser me processar, essa é a minha opinião. Mal intencionado. E vem pro jogo o time do Corinthians. Yuri Alberto tentou levantamento na boca do gol. Apertou o time corintiano. Apertou no toque de bola. André tentou chegar. Vem pra tirar o Flamengo. Aí tá parado o jogo. Tá marcado lateral pro time do Corinthians. Bater pela direita no campo de ataque. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. Pois não. É que eu fiquei na dúvida. Por isso que eu tô dando esse piti todo aí. Eu fiquei na dúvida também. Então eu queria ver. E não passou no telão aqui, né? A expulsão passou no telão. E esse lance não passou no telão porque o VAR não chamou. Então é isso. Então a situação é a seguinte, é uma só, né, cara? Chame, olha, é simples, né, Preto? Tem um VAR pra isso. Exatamente. Se ele não chamou, ele concorda com a decisão do árbitro, mas é discutível, porque o André é tocado. Eu não sei se com a força que ele mostrou, caindo no chão. Mas ele não vê, ele não vê. Ele tava, o Preto, ele tava, tinha muita gente na frente aqui, a gente também viu aqui no mesmo lance praticamente, tinha muita gente na frente do juizão. Aí quando teve o lance depois do André, que ele bate, aí ele apitou. Ele apitou que ele viu o juiz, agora ele não viu o que aconteceu dentro da área. Então o VAR tem que chamar. Isso. Houve o toque no jogador do Corinthians. O Heuwey é fraco. O juiz aqui, ele não é tão ruim assim, porque até agora ele tá em cima do lance. Cabos elétricos Silva, líder do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. É lateral do campo de ataque para o time do campo de defesa, para o time do Flamengo bater. Pois não. Não falei isso, que o juiz tá indo bem. Não falei? Acho que não, né, Ulisses? Não falei. Falou que prejudica, às vezes, mas é o Heuwey, que tem que ser o VAR do jogo, tem que fazer alguma coisa. A bola volta com o time Curitiba para ser jogando. O árbitro marca a falta em cima do Pedro. Falta para o Flamengo bater do seu campo de defesa. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. 1-1, tá empatado o jogo. Corinthians e Flamengo e Corinthians. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E o Flamengo vai atrasar o máximo que puder. Reinício de jogo, já está caracterizado isso, porque está com 10 em campo, hein, Pretzel? Verdade, vai simplesmente... Olha o Danilo, não bateu a falta até agora. Vai travar o jogo para segurar esse 1-1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola. Ayrton Lucas domina para o time do Flamengo, vem para a tabela, tenta o toque contigo no setor intermediário, aperta na marcação. Garro vai para cima, a bola volta para Ayrton Lucas. Ele domina pelo seu campo de defesa, tenta ser jogando pelo campo de retaguarda. A abertura foi feita no toque de bola, Coutinho para o setor de direita. Recolhe a jogada do time do Flamengo para ser jogando. Já domina do seu campo de defesa, a abertura vem para a direita no campo de ataque para Varela. Varela domina, vem para a finta, volta a jogada Coutinho, recomeça o time do Flamengo. Levantamento foi feito à frente, apertou a falta e o Garro ficou caindo na falta do Paquetá. Falta para a equipe do Flamengo bater pela direita. Os dois um pouco mais desgastados fisicamente, né? Até se cumprimentam. Garro e Paquetá. Foi o camisa 20 do Flamengo que acertou o corintiano, e daqui a pouco vem mudança no Mengão, hein? O Alacian vem daqui a pouco. A bola volta do toque de bola, domina novamente o time do Flamengo para ser jogando com Vitão no campo de defesa. 29 minutos de bola rolando, 1-1 é o placar do jogo. Abertura do campo de retaguarda, você tá ligado na Bandeirantes, é a Bandeirantes com você. A bola vem para Pedro mata do Pedro, recolhe a jogada, abre para o toque de bola de Paquetá. Paquetá tenta passar, dá o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda no seu campo de defesa. Ele lança a jogada, vem para afastar a zaga do time do Corinthians, tira, Garro não vai. Ela volta para Varela, Varela domina para Paquetá. Paquetá toca no toque de bola, Coutinho do meio de campo, recomeça a jogada com o Jorginho, prendeu na
novamente no toque de bola curto pelo setor intermediário. Já domina Carrascal, já pede e vai pro tapa na bola pelo setor de direita. Aperta ali, André vem para tirar. Lateral para o Flamengo bater, o tempo não para. Bandeirantes marca, vamos hidratar. Jogados 30 minutos de bola rolando, 30 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro, oitava rodada de 38. Neoquímica Arena continua Corinthians. Corinthians tem um, Flamengo também um. Flamengo saiu na frente com Paquetá. Yuri Alberto empatou pro Timão. Na Bandeirantes, quem vem pra falar é você, alô Agrela. Ulisses, hoje tivemos a segunda etapa da MotoGP da temporada em Goiânia, Autódromo Internacional Ayrton Senna. Quem venceu foi Marco Bezzecchi, italiano, seguido de Jorge Martin da Espanha, dupla da equipe Aprilia. Quem ficou na terceira posição foi Fábio Di Gianantonio, também italiano da equipe VR46. O brasileiro Diogo Moreira terminou na 13ª posição. Você quer emoção, vem comigo. Parar do jogo, hidratação da rapaziada. Falam na Bandeirantes. Ronaldo, Pretzel, Ronaldo. Olha, o Wallace tá ali pra entrar, como já disse o Milhões. Acho que ele vai tirar o Pedro, porque é um menino, é um jogador mais rápido que o Pedro. E com um a menos, você precisa de um pouco mais de velocidade na frente. O Corinthians tá com o jogo à feição, porque o Corinthians também diminuiu o ritmo. Aquele ritmo intenso do primeiro tempo, que foi um jogaço, a gente imaginou que o ritmo cairia como caiu. Agora, o Corinthians está muito cauteloso para quem tem um jogador a mais. Solta um pouco mais o time, avança mais. A entrada do Kaique até agora não surtiu efeito, que é um jogador, né, Ronaldo? Que o Dorival Júnior adora. Mas é pouco, Prédio, é pouco. O Dorival não colocou um monte de gente para descansar. Agora é a hora de ir para cima do Flamengo. O Flamengo veio naquela volúpia, diferente do que é o Flamengo, com força total e tal, sem aquela cadência, sem cadenciar o jogo. Agora o Dorival tem que colocar mais força para ataque. Agora o Dorival tem que mostrar que ele é o treinador para ganhar do Flamengo. Porque o Flamengo, com um a menos, já está cansado. Ele vai ter que abrir portas, ele vai ter que mexer. É coisa que ele odeia fazer. Dorival mexe no time. Põe alguém aí, põe o Guinegão, põe gente para cima do Flamengo. Porque o Flamengo cansou. O Flamengo mudou a forma de jogar e não é do dia para noite. O Léo Jardim veio aqui de um jeito espetacular de fazer o Flamengo ser um time competitivo. E agora, com um a menos, o Corinthians com o Dorival tem que ser o quê? Agressivo. Tem que ir pra cima. Vamos ver se o Dorival vai acordar. Mexe o Corinthians e vai mexer o Flamengo. Vamos lá, Ulisses. Primeiro, no Corinthians, saíram André 49 e Bidon com a 7. Vieram 23, Matheus Pereira e 56, Guinegão. Daqui a pouco, o Wallace vai entrar no Flamengo. É o futebol da Bandeirantes. Quem que entrou no lugar? Outro além do Guinegão? O Matheus Pereira, 23, na vaga do André. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Que número que ele é aí? 23. Na alteração você pode ser mais lento, não precisa dar ritmo na alteração, entendeu? Anotado. É, a bola volta no toque de bola Coutinho do setor intermediário. É só no comentário, vem né? Pro toque de bola Coutinho novamente, recolhe curto no campo de defesa. Também não precisa alongar também muito no comentário. Desculpa. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Corinthians para ser jogando Coutinho pelo setor intermediário. Já domina Matheus Pereira, prende a jogada, abriu de esquerda, recolhe com o toque de bola Coutinho de Kaique. Kaique domina para o time do Corinthians, volta a jogada pelo setor de direita, volta com Gabriel Paulista. Gabriel Paulista lançou para Bidu. Bidu subiu de cabeça, ajeitou para dentro da grande área. Vem para tirar Vitão pro time do Flamengo. É lateral pro time do Corinthians bater, vem pra cobrança lateral, mexe o time do Flamengo. E vai sair o Pedro, hein? Tá sumidão do jogo, camisa 9, vem o 64, correria, o Wallace. Muito bem, aí, Pretzel. E aí que é uma boa substituição pela característica do Wallace com o Flamengo com o jogador a menos. O Pedro é titular absoluto do Léo Jardim. No Corinthians eu não tiraria o André, mas me pareceu desgastado, né? Finalmente ele coloca o Guinegão, mas tira o Bidon para colocar o Matheus Pereira, por que não o Vitinho? Então, assim, o Dorival é bem conservador mesmo com um a mais. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe dentro, toque de bola Coutinho novamente. O Wallace entra do time do Flamengo. Recolhe no campo de defesa. Tenta finta em cima da marcação. Recolhe a jogada Coutinho novamente no campo de defesa. O time tenta o toque, o time do Corinthians para ser jogando pela direita. Vem para o toque, Coutinho no setor intermediário. A abertura vem para Bidu, dominou mal, mas combina a jogada. Kaique está dentro da grande área, limpa a jogada, soltou para trás. Tenta chegar no time do Corinthians, domina Coutinho com o Mateuzinho. Mateuzinho dominou, o árbitro deu falta do Yuri Alberto. Deu a falta do Yuri Alberto.
Entendi o porquê. O jogador do Flamengo se pôs à frente do Yuri Alberto e caiu no ombro a ombro ali, ô Prete, ô Ronaldo. Um choque absolutamente normal, né? Aliás, estão me cobrando aqui. Pô, tu não falou que foi pênalti pra Chape contra o Corinthians? Pra mim, nada. Assim como o lance a favor do Grêmio contra o Vitória, nada. O pênalti a favor do Inter hoje, nada. 3 pênaltis que eu não daria, certo? Mas no Brasil todo mundo reclama pênalti. E esse do André aí sim, bem duvidoso que o árbitro poderia ver. A bola volta para Guinegão, tenta chegar na jogada na força, ganha para o time do Corinthians, abriu para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, tem Kaique partindo pelo setor de direito no campo de ataque, vai para a finta, Kaique balançou, deu para Guinegão, tentou a finta, ganha, perde o lance. Guinegão domina o time do Flamengo, já tenta ser jogador no campo de defesa e vem o Ranieri para fazer a falta. E é tudo que queria o time do Flamengo, né? Pelo lado direito agora ganha um pouco de tempo quando temos divulgação de público aqui, hein, Ulisses? Público total, 41.896 presentes, renda de R$3.260.285. Conte com alta performance e a segurança que sua amortecedor HG Nakata oferece. Se a HG Nakata pode contar, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você. Corinthians 1-1 também pro Flamengo na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí. Alô, Agrela. Mais cedo, Vinícius Júnior brilhou na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid de virada por 3-2 com 2 gols marcados. E mais cedo, o Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 1-0, gol de Ronald Araújo. E vem pro jogo, domina o time do Flamengo, já tenta descer do campo de ataque, vai pro toque para o Alisson, recolhe a jogada, Coutinho novamente para Paquetá. Paquetá limpa o lance, ataca novamente o time do Flamengo. Corinthians, bola batida do Paquetá, vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe corintiana cobrar. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. A bola volta com o time do Corinthians que domina no campo de defesa com Gabriel Paulista. Gabriel Paulista recolhe pelo campo de defesa para Ranieri, que liga a jogada para Bidu. Bidu prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque. Corinthians atacando muito pela esquerda, deu para Kaique. Kaique para Bidu. Bidu domina para o time corintiano com Gustavo Henrique. Gustavo Henrique prende para o time corintiano. Arma a jogada para o comando de ataque. Vai para o toque para Matheus Pereira. Matheus Pereira para Mateuzinho pela direita no campo de ataque. Vai para a finta. Recomeça o time do Corinthians. Tentou o toque de bola. O time corintiano errou Yuri Alberto. A bola volta com o time do Corinthians que já sai jogando com Ranieri pelo campo de defesa. Domina o time corintiano. Vem para cima do Flamengo. Aluga meio campo. Corinthians é ataque contra a defesa. Domina o Matheus Pereira para o time corintiano, gira a jogada para Garro. Garro prende o lance para o time do Corinthians. Yuri Alberto entra. Garro abre a jogada pela esquerda para Ranieri, que deu para Bidu. Bidu levou para a linha de fundo, abriu o compasso, bateu cruzado na boca do gol. Zagueiro tocou contra, afasta dali novamente o time do Flamengo, que domina pelo campo de ataque, tenta descer do campo de defesa. A abertura foi feita à frente do campo de defesa. Tenta o toque de bola com o time na intermediária, apertou. Ganhou o Corinthians, levantamento do Guinegão na grande área, afasta o zagueiro. A bola volta para Ranieri, ganhou novamente. Matheus Pereira solta a jogada para Garro. Garro domina para o time do Corinthians, abre, escora no toque de bola de Kaique. Kaique domina para Garro. Garro recolhe para o time corintiano, deu para Bidu. Bidu dominou pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre o compasso, enfia a jogada no comando de ataque, já soltou o lance à frente do comando de ataque, abriu a jogada no comando, vem para o toque de bola, recolhe o time do Corinthians. Mateuzinho dominou, cruzou na boca do gol, vem para afastar o time do Flamengo. É o bombardeio do Corinthians em cima do Flamengo. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. 39, vamos chegando de bola rolando, dominou o time corintiano. Já desce no meio de campo, curtindo novamente com Matheus Pereira. Ele prende para o time do Corinthians, vai abrir para o setor de esquerda porque tem aberto o Ranieri. Ele prende o lance, gira do outro lado, vai para o toque de bola para o time do Corinthians. Domina pelo setor de direita, arma a jogada, o time corintiano vem com Garro. Garro domina para o time do Corinthians, cruzamento vem para o Yuri Alberto. De primeira tirou o zagueiro, voltou para Mateuzinho. Para o Yuri Alberto, não dominou. Ele fura, a bola volta no toque de bola com o time do Corinthians que tenta ser jogando, vem Garro. Tentou tocar na bola, não ganha, mas ganha Ranieri para o time do Corinthians, sai jogando no campo de defesa com Gustavo Henrique. Só dá Corinthians no jogo, vem pra cima, o Flamengo se fecha, o Corinthians pra cima. A abertura vem para Gabriel Paulista, ele prende o lance, inverteu de esquerda para Kaique. Kaique domina pro time corintiano, vai pro drible em cima da marcação, balançou, cortou, escorregou, se perdeu com a bola e tudo pra linha de fundo, tiro de meta Flamengo. Ele pedalou pra cima do Paquetá, o Paquetá só oferece o corpo e o Kaique vai pro chão, sai com bola e tudo, só tiro de meta, desperdiça o ataque corintiano. Pra você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O tempo não para, a Bandeirantes marca.
40 jogados para você conferir. 40 jogados para você conferir. Etapa final de jogo, segundo tempo. Se posiciona para a cobrança novamente o time do Flamengo em tiro de meta. Segundo tempo de jogo, 40 jogados, girando o placar do Campeonato Brasileiro em sua oitava rodada, apenas depois mais 30. Continua Corinthians 1, Flamengo também 1 e vem Corinthians. Matheus Pereira domina para o time corintiano, abriu na direita no campo de ataque, soltou bom lance à frente, empurrou para Mateuzinho domina para o time do Corinthians, vai para a finta, ele limpa a jogada, ergue a cabeça, fica sem opção de jogo, deu para Garro já prende pela meia direita no campo de ataque, tentou toque de bola para Kaique, lançou na grande área, tentou domínio, não teve. O Kaique tentou o domínio, a bola passou na frente dele, foi embora para a linha de fundo, tiro de meta Flamengo. Abaixa a cabeça e se lamenta o Kaique, porque é o segundo lance consecutivo que a bola chega para ele na esquerda e ele não consegue produzir. Agora é o domínio, reclama ali com o Gago rapidamente. Mais uma vez, só tiro de meta Flamengo. Ulisses, eu prefiro o Kaique aqui brigando, errando e tudo que o Vitinho. Acho que a escolha do Dorival foi boa. Só que a qualidade até aqui, o nervosismo do menino que vem da base, ela não foi concluída, porque ele acaba escorregando muitas vezes, mas acho que a saída do Dorival Júnior foi a melhor que teve aí nesse ataque em cima do Varela. Amarelo bem aplicado pro Ranielli, que não conseguiu dominar a bola e na sequência fez a falta. Bem aplicado, Araciano. Eu só queria dizer o seguinte, esse Zaccaria foi indicado pelo Memphis, o currículo dele é um currículo de time grande europeu, mesmo que ele não jogue há um tempão na Europa. Aí tu tem um jogo desse tamanho com um jogador a mais, por que não botar o cara? Põe o Marroquino no jogo, cara. O Dorival... E se ele tá no banco, tem condição de jogo, né, Preto? Claro, bota o Marroquino no jogo, que ele é experiente, jogou na Europa um tempão, tá acostumado. Mas, Preto, não é só isso, Preto, não é só isso. O Dorival fazer mudanças com 15 minutos no segundo tempo, tudo isso tem que ser explicado pro diretor. Acho que o Marcelo Paes vai pegar ele pra uma reunião, falar, ô irmão, peraí, pode mexer no time, você pode colocar o time pra funcionar. Não é só ficar reclamando, né, velho? É isso que o Dorival, eu amo o Dorival também. Ele conquista títulos e títulos. Só que é o seguinte, ele tem umas coisas que ele precisa mudar. Ele precisa conversar com as pessoas e mudar essa história de mexer com 15 minutos. É o futebol da Bandeirantes pra você. O Flamengo não quer jogo, não quer mais jogo o time do Flamengo. Acho que não, tá com a menos. William Souto está ligado no futebol bandeirantizador. William Souto, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte no Brasil. Aí tá parado o jogo, tá marcado o lateral pro time do Flamengo, bater pela direita do campo de ataque. Flamengo não quer mais jogo. Acabou o jogo pro Flamengo. Tá chamando o departamento médico para entrar no campo de jogo agora o árbitro. Aí os jogadores do Corinthians balançam a cabeça e falam, está de sacanagem, porque sentiu o Vitão. Então, aí a gente reclama de algumas atitudes, porque o jogo no primeiro tempo ele foi muito intenso e agora deu uma acalmada. O Flamengo com o jogador a menos. Então, o treinador que tem um jogador a mais, ele tem que bolar alguma coisa para tentar surpreender. Agora, a tática não tá dando. Vai na juventude e na força. Então, acho que o Dorival tem que ver isso. Mandou trocar. O Dorival tem que analisar isso. Mandou trocar quem? O Vitão. Mandou trocar. Vitão vai embora, vai entrar o 3. Então foi feio o negócio aí também. Agora, o Flamengo fazendo uma mudança com 43 e o Corinthians no segundo tempo praticamente que todinho. E o Dorival tá sentado aonde? Aí no banco tomando uma água, Ulisses? Cara, eu não sei, parece que os jogadores do Flamengo estão meio desesperados aí, viu? Com a situação do Vitão, não, tá saindo ali. Mas estão empurrando ali o Vitão pra acelerar essa saída. O médico do Flamengo, né? Empurrando. Bom. E o Vitão saiu andando normal, cara. Mas que coisa. Eu falei que o árbitro ia se perder, cara. Ele é péssimo, cara. Ele tinha que meter amarelo no Vitão, claro, cara. O escudo da FIFA dele só esconde, né, como ele é fraco. Essa que é a realidade. Outra coisa, só para ajudar, Ranielli levou o terceiro amarelo. Não enfrenta o Fluminense na volta da data FIFA. Muito bem, mexeu o Flamengo. E veio o Léo Ortiz, foi a última mexida do Léo Jardim. Léo Ortiz, número 3, na vaga do Vitão. É lateral pro time do Flamengo, bater lateral quebrado dentro da grande área. O toque de cabeça vem para tirar novamente. Garro tenta chegar na bola, tenta tirar pro time do Corinthians. A bola volta contigo no meio de campo. André aperta, recupera o time do Corinthians. O árbitro deu falta pro Flamengo. Tá parada a entrada da área, falta pro Flamengo bater.
E o Corinthians que abre o olho aí que o juiz agora colocou a camisa do Flamengo. Por quê, Ronaldo? Porque ele tá apitando tudo aqui perto, ele não quer correr mais. Mas foi falta, Ronaldo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Essa foi falta, a outra lá dentro ele protege os jogadores do Flamengo. Porque aqui dentro da arena, até o cara do VAR tá dormindo. Liga lá que ele tá dormindo. Eu vou dar uma dica pra você aqui, ó. Tá na minha frente aqui. Falta. Não tem 1 quilômetro aqui, velho. Tá pertinho de mim aqui. A falta foi igual a falta que tomou na grande área do Flamengo o André, hein, Pretzel? E aí? Eu te digo, teve alguma coisa? Exatamente. Não. Você tem razão, Liz. Foi lance então tá igual. bom, desculpa ter errado aqui ao vivo. Desculpa. Não, foi igualzinha, Ronaldo. A gente falou que foi falta. É falta pro Flamengo bater a bola batida pra fora. Tiro de meta, Corinthians. Ronaldo, então, se ele deu essa falta, isso que eu tô dizendo. Foi irmão, se ele não deu lá, ele não tem que dar aqui. É isso que eu tô dizendo também. Isso chama critério. E nós não temos no futebol critério. Não é regra. A gente fica brigando no jogo aberto porque regra. Não, a regra, ela não existe. Ela existe critério. Quando é a camisa do Flamengo, é outro critério. E vem Corinthians no campo de ataque. Mateuzinho cruzou na boca do gol. Afasta o time do Flamengo, mas o André tá marcando impedimento, é isso? Tava à frente o Mateuzinho. Quando recebe o lançamento do Gabriel Paulista, já tava à frente da defesa do Flamengo. Impedimento marcado. Mas não tava à frente, tava muito à frente. Foi bem o Bandeira em marcar o impedimento do Mateuzinho. O Pretzel, o lance foi igual, hein, Pretzel? Foi igualzinho. E vou te falar, viu? O do André ainda dá pra discutir falta. O Guinegão, esse último lance, foi nada. Absolutamente nada. Desculpa então, Eulício. Desculpa aí. É o futebol. Não, Ronaldão. Você tá falando tá certo. É que eu tô dizendo que foi o mesmo lance. Se ele deu aqui, ele tinha que estar lá. O pênalti pro Corinthians que ele não deu. Entendeste? Ok. É o futebol da Bandeirantes, vem pro toque, ele para, domina novamente e tenta descer o time do Flamengo, lateral para a equipe do Flamengo. Ele tá dando falta de novo. Ele tá dando tudo pro Flamengo aqui que tá com a menos. É isso que me irrita. Eu vou embora. Ulisses, eu vou embora. Avisa o Capri que eu vou embora. Não vai embora não, você fica aí, seu cavalo. Ele tá pitando tudo pro Flamengo, o campo de ataque, que tá com um jogador a menos. Isso me irrita, velho. Eu já seria... Irrita. O juiz agora vestiu a camisa vermelha. O Capetinha também aqui do meu lado. Tá demais. Se posiciona para a cobrança. Dois caras que não jogou bola, né? É falta para o time do Flamengo bater, falta para o time do Flamengo cobrar. Levantamento vem na grande área, o toque de cabeça vai para fora. Mas o Bandeira tá dando impedimento pro Corinthians. Reposição rápida e o Hugo tenta acelerar e já sai jogando o Timão em busca da virada. E vem pro jogo, o time do Corinthians tenta descer pro campo de ataque, a bola foi solta para Kaique. Kaique tentou levantamento à frente, levanta de forma completamente errada. O tal do Kaique entrou nada, hein? Demorou ao Guinegão. Ele vem para ganhar, recupera a bola para o time do Corinthians. Sai jogando, tem Kaique no comando de ataque. Arma a jogada pelo setor de esquerda, tenta enfiar a jogada, domina novamente no comando de ataque, aperta o time do Corinthians. A abertura vem com toque de bola de Matheus Pereira. Matheus Pereira abre a jogada para Mateuzinho. Ele põe no peito para o time corintiano, recolhe a jogada pelo setor de direita. Ele volta o lance curto no campo de defesa, recomeça o time do Corinthians. 1-1 é o placar do jogo. Domina o time corintiano, vai para cima. Recolheu o Bidu, prendeu, tenta o toque de bola, já volta a jogada curtinha novamente com Gabriel Paulista. Ele prendeu o lance para o time do Corinthians, domina pelo setor de direita do campo de ataque, abre bom lance à frente, recupera o time do Corinthians, domina novamente Matheus Pereira. 48, qual o acréscimo? 10 minutos. A bola volta no toque de bola, vem Bidu, domina para o time do Corinthians, abriu para Kaique, Kaique para Bidu, Kaique perdido no campo de jogo, domina no campo de ataque, recolhe novamente o time corintiano, recolheu pelo comando de ataque, a abertura foi feita à frente para Gabriel Paulista prendeu, tentou levantar a frente, Varela vem para tirar, a bola volta com o time do Flamengo, tenta ser jogando, vem para a marcação, Guinegão na raça, ganhou, abriu para Bidu, cruzou na boca do gol, desvia no Varela, olha o Guinegão aí, Dorival. Entregando vontade, brigando pela bola até o último instante. Já vai pra dentro da área. Ganha um escanteio pro Corinthians. Rodrigo Carro vai botar a bola na área. Escanteio pro time do Corinthians, bater pela esquerda, Garro vem, Timão quer o gol da vitória, 1-1 empatado, Corinthians e Flamengo, Garro partiu pra bola, correu, bateu, levantou, no gol, afastou a zaga, vem pro toque de bola, tenta bater a frente, vem pra tirar o time do Corinthians com o Mateuzinho, ele sai jogando aqui atrás do campo de defesa, com toque de bola pra Hugo, domina o goleiro Hugo do time do Corinthians, fora do gol, ele abre a jogada para Kaique, Kaique já prende pelo setor de esquerda, tem Garro aberto, enfia pra Garro, Garro domina, Kaique já vai passar, Garro inverte o lance, tentou cruzamento na grande área para Gustavo Henrique, subiu de cabeça, deu para trás, Guinegão bateu, errou, a bola sobrou, Yuri Alberto bateu, defesa do Rossi! Defesa
o Rossi, Gustavo Henrique, o Guinegão errou o chute, sobrou pro Yuri Alberto, quem bateu o Rossi, faz uma defesa milagrosa, escanteio, o Corinthians, levantamento na grande área, o toque para dentro da área, afasta o time do Flamengo, tenta sair pro jogo, a bola foi solta no peito do Vira, Mateuzinho, prende pro time do Corinthians, abriu de esquerda pra Garro, vem Timão, perto do gol da virada, dominou, girou, abriu pra Matheus Pereira, cruza dentro da grande área, Gustavo Henrique tentou subir, subiu o zagueiro, não, vem pra tirar de qualquer maneira, domina o time do Flamengo pra descer, aperta na marcação, o time do Corinthians recupera aqui, Negão, na raça ganhou, sobrou pra Mateuzinho abriu pra Garro prende pro time do Corinthians, tenta enfiar a jogada no comando de ataque, o árbitro deu impedimento pro time do Flamengo bater no campo de defesa. O Matheus Bidu tava à frente, mas ainda destacando, Ulisses, o lance passado, porque o Yuri domina dentro da pequena área de costas, vira e bate de voleio, o Rossi com os 2 pés no chão, só estica o braço direito e faz a defesa, queima a roupa, impressionante que faz o goleiro pra salvar o Flamengo de levar a virada. Impressionante, Ronaldo, o Hugo fez uma defesa no primeiro tempo incrível, mas o Rossi também agora, Pretzel e Ronaldo. Grande defesa. Bolão do Yuri Alberto também, porque girou rapidamente, grande lance da partida, assim como a defesa do Hugo, Ronaldo. Quem sabe, quem não sabe bate palma, né, irmão? A verdade é uma só, é reflexo, é treinamento, você pode errar, mas você tem que estar ligado o jogo inteiro, e os 2 goleiros aqui mostrando essa qualidade, é uma fase, Ulisses, que o cara tá uma acima. Sabe aquele negócio do jogo do videogame? Que você vai lá ver o nível e tal. Esses 2 goleiros aqui hoje estão numa fase diferente dos outros, viu? Porque hoje aqui os 2 fizeram a defesa do jogo. Impressionante os 2, hein, cara? Impressionante. E uma coisa é certa, hein, Pretzel e Ronaldo? Quando o Yuri Alberto tá no Corinthians é um time muito mais competitivo, hein? Sem dúvida. É impressionante o Yuri Alberto, hein? E muito mais perigoso também dentro da área, né? Muito mais. A diferença é muito grande pros reservas. É impressionante, hein, Ronaldo? O Yuri quando volta pro timão, hein? E o Guinegão também nessa força de vontade. Ainda bem que o Dorival não vem com o tal de Vitinho. Ele que vai abraçar o Vitinho em outro lugar. Hoje aqui não cabe, que é só qualidade, Bebedo. 52 minutos. Hoje é qualidade e força, Bebedo. E domina o time do Corinthians, bola foi solta com Kaique prende pro time corintiano, vai pra finta, recolhe a jogada, balança em frente à marcação, roda a jogada lá na direita pro Mateuzinho prendeu o timão, não desiste como sempre faz, vai pra cima do time do Flamengo em busca do gol da virada, lançamento vem pra Bidu deu pra trás, Yuri Alberto deixou passar, vem a pancada pro gol, longe do gol, Matheus Pereira na grande área, Matheus Pereira isolou. Miliose. Aí não, né? Todo corintiano que tava esperançoso agora se senta de novo, porque a bola era perfeita, chega batendo com a perna esquerda, mas manda muito errado, por cima perde o gol. E vem pro jogo do time do Flamengo, tenta descer pela direita do campo de ataque, aperta o time do Flamengo, a bola foi solta, frente, cruzamento, vem na boca do gol, sobrou de primeira batida, na volta, Bidu tentou pegar, não consegue, a bola sai para a linha de lado, lateral pro time do Flamengo, bater pela direita, campo de ataque, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, Corinthians no final do jogo, massacra o Flamengo, mas não consegue fazer o gol, impressionante o gol que perdeu agora o Matheus Pereira dentro da grande área, sem marcação nenhuma, bateu longe do gol para fora, é bola para a equipe do Flamengo, o lateral foi cobrado, a bola foi solta, à frente vem para tirar Bidu dá um bico na bola, vem para chegar Yuri Alberto, é impressionante o que ele corre, ganha a jogada para Garro tentou partir, vem pro toque de bola pela esquerda, o árbitro para o jogo e deu amarelo pro Garro, o Garro partiu, tá de costas para o lance, o Varela meteu a mão no rosto. Pra que um jogador a menos se você tem um juiz a mais, não é? É juiz, é VAR. Aqui, vou te falar, se o Marcelo Paz, o Stabile não fizer alguma coisa, entrega pro Flamengo aí, ó. Um jogador a menos, o juiz ganha o jogo no segundo tempo. Ah, para, velho. Não, nessa ele acertou. Nessa aí o Garro nessa. Não, então tá bom, Pretzel, então desculpa. Só nessa. Nessa tá certo. Vá pro inferno, Pretzel. O Garro deu uma cotovelada na cara do Varela. Mas deu mesmo, deu com o cotovelo, velho, abriu muito o braço. A bola volta com o time do Corinthians, recolhe o time corintiano para ser jogando de forma errada, aperta na marcação, o time do Corinthians tenta recuperar. Kaique vem pra cima, vai pra finta, Varela. Ele finta o primeiro, finta o segundo, trabalha a jogada pelo meio de campo, aperta na marcação, o time do Flamengo tenta descer. O Corinthians vem, empata o jogo, 1-1, tá empatado o jogo. O Flamengo domina pelo comando de ataque, vai tentar o toque de bola, Coutinho à frente, vem pra ganhar, Bidu inteligente. Ele ganha pro time corintiano, já vai partir pelo comando de ataque, Bidu escapa da marcação no primeiro, toma a pancada.
jogada. É falta pro Corinthians bater na circunferência central do gramado. Qualidade do Bidu agora, hein? Domina a bola, já dando um chapeuzinho pra cima da marcação. Na sequência, o Jorginho faz a falta. Últimos instantes de jogo, o Timão vai pra cima. Deu mais um. Gol da vitória. Mais um de acréscimo. Ele deu mais 1 minuto de acréscimo, tem falta o time do Corinthians, para você ligado no Futebol Bandeirantes. O Corinthians foi para cima do time do Flamengo, é falta pro time do Corinthians bater, ele deu 1 minuto e acabou. Ergue o braço, o árbitro e termina o jogo. Parabéns à federação, parabéns. Dorival invadiu o campo. Parabéns. Ele deu 1 minuto e acabou o jogo. Escuta aí, Pretz, que eu falei com você o segundo tempo todinho aí, Pretz, aí, ó. Escuta aí, Vem aí o apito final da Bandeirantes Capriotti aqui, um Corinthians, um Flamengo, uma vergonha, o final do jogo da arbitragem do Rodrigo de Lima. A gente avisou antes de começar a partida, né? Bota esses árbitros que não tem gabarito, qualidade para apitar uma partida desse tamanho, né? É verdade que a arbitragem hoje no Brasil é difícil também, precisa arrumar um bom, né? Todos eles pipocam, mas hoje, no segundo tempo, principalmente, o Rodrigo de Lima, meu amigo, o que ele fez? Ele simplesmente parou o jogo. Ele parou o jogo. O jogo foi tão bom no primeiro tempo e terminou empatado agora 1-1. Claro que a gente vai falar, vai analisar isso tudo, mas o Corinthians empata em casa contra o Flamengo. Alô, Bruno Migliosi, tem reclamação aí? Os corintianos rodinha no árbitro. O que é que tá pegando aí, Migliosi? Ô, Capri, eu também tenho, Capri, uma reclamação pra fazer no jogo tão bonito de hoje, que você me desculpa quebrar o protocolo, mas eu tenho que quebrar, velho. O juiz hoje, depois da expulsão, ele, o VAR, eles amassaram o Corinthians mais uma vez, como foi aqui sempre contra o Flamengo, e ninguém fala nada. É um erro grotesco da arbitragem, mas é um lado ou outro. Não, peraí, é sempre pra um lado. E quando tem o Flamengo, hoje aqui, como é que o cara termina um jogo desse? Alguém tem que explicar, a federação tem que explicar, sei lá, o VAR dormiu depois que ele viu aí alguma coisa da expulsão. O cara falou assim, o que o cara falou pro juiz hoje aqui, que tá no VAR, que todo mundo já conhece o cara que tá no VAR. Eu não vou falar nome, eu tenho meu advogado bom também, mas eu não quero citar nome, eu quero citar quem tá aqui trabalhando. Capri, hoje foi um absurdo de arbitragem que a gente viu aqui. Se você for analisar o lado técnico, porque as duas equipes jogaram muita bola aqui. Então o jogo tinha que durar um pouco mais e o juiz tinha que ser um juiz de verdade, e o VAR também de verdade. Essa é a minha indignação aqui hoje, Capri. Boa, Ronaldão. Pera aí que eu já volto com você aí, segura aí. Vamos lá, Migliosi. E aí no campo aí, o que é que tá pegando aí, Migliosi? Capri, a reclamação com a arbitragem por parte dos jogadores do Corinthians foi bem curta, viu? Rapidinho. Depois, muitos abraços, confraternização entre os jogadores de Corinthians e Flamengo. Não teve nada de clima estranho. Muitos jogadores que já jogaram juntos, é verdade, se cumprimentando. O clima ficou tranquilo depois de mais um empate 1-1. E agora amplia a sequência em 7 jogos sem vencer por parte do Corinthians. Capri. Então vamos analisar isso tudo aí, porque o Corinthians não ganha, né? Não vence. Hoje jogou contra 10, aí uma boa parte do segundo tempo. E não vai vencer, Capri. Desse jeito não vai vencer. Do que fizeram hoje aqui com o Corinthians, não vai vencer. Então vamos falar, no apito final nós vamos falar disso tudo. Agora vamos escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes, de Corinthians 1, Flamengo também 1. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. E aí, fala, Pretzel, quem foi o melhor em campo, Pretzel? Eu vou votar no Jorginho, volante do Flamengo. E pra você, Ronaldão? Yuri Alberto, depois de muito tempo, fez aí, colocou a bola pra dentro do gol. E não sei como ele não foi chamado no VAR também. Então, Yuri Alberto, depois de muito tempo sem fazer gols, e hoje fazendo um gol histórico aqui, porque é difícil fazer gol no Flamengo. É difícil jogar contra o Flamengo, e ele fez o gol aí hoje. Yuri Alberto, Jorginho, destaques nesse empate da Neoquímica Arena por 1-1 e no apito final no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos falar disso tudo, porque tá chegando aí pra gente analisar esse empate de 1-1 de Corinthians e Flamengo. Vamos lá, Michel Lopes. Jornada Esportiva.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vonder, na construção civil, ferramenta é Vonder. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Já sai jogando pelo setor de direito do campo, Roberto aguarda, repara o time do Corinthians, vem pro toque de bola contigo novamente, Gabriel Paulista para Hugo. Hugo sai jogando pessimamente mal, recolhe no campo de ataque o time do Flamengo, bola enfiada para Pedro, abriu na direita, vai ser o gol do Flamengo, bola batida! Flamengo, Paquetá! Num erro lamentável do goleiro Hugo, sai jogando pessimamente, ele dá a bola, no contragolpe dominou, a Rasqueta soltou bom lance à frente no comando de ataque, Jorginho prendeu, balançou, abriu jogada com o Everton Araújo que deu para Paquetá. O Paquetá, depois do Pedro passar, ele bate a bola, ele bate no erro lamentável do goleiro Hugo na saída de bola, a 2 minutos e 30. E vem pro jogo, o Alberto abre a jogada pra Memphis de Pai, soltou na esquerda pra Bidu, entrou na cara do gol, bateu cruzado, bateu pro gol! Yuri Alberto! Gol do Corinthians! Jogo pro Timão, na jogada que começa com Bidão pra Memphis, Memphis para Bidu, Bidu bate cruzado e o Roberto entra, ele entra na cara do gol, e mete pro fundo da rede, Yuri Alberto, gol, emoção maior do futebol, um gol legal do Timão, e essa emoção Yuri, que você proporciona à torcida corintiana, agora Corinthians, um Flamengo também o detalhe do gol é tá aí, os 2 gols na voz do Ulisses Costa nesse empate quente de Corinthians e Flamengo por 1-1. Olha, tem muita coisa pra gente falar, analisar e debater aqui no apito final, porque corintianos reclamam, flamenguistas reclamam, e é sempre assim, não é sempre assim? A arbitragem, mais uma vez, no centro das atenções nesse empate da Neoquímica Arena. Antes de ouvir o Ronaldo Giovanelli e o Alexandre Pretzel, só saber do Bruno Milhozzi se já temos condições ali. E quem falar primeiro aí nós vamos ouvir, tá bom, Milhozzi? Tá bom, vamos ouvir. E aquela história, né? Pressão no Dorival Júnior, porque o Corinthians não ganha e o Dorival Júnior vai seguir pressionado. Agora vamos lá, atenção, Ronaldão, Pretzel, quero ouvi-los, a análise desse empate 1-1, Corinthians e Flamengo. Fala aí, Ronaldo. Pretzel, se você me permitir, eu quero ser o primeiro pelo seguinte, não tem nem que colocar pressão no Dorival. Eu bati no Dorival antes do jogo. Agora, depois desse jogo de hoje, do que nós vimos aqui, a repercussão de faltas, de lances, de até tomadas de decisões para um lado, para o outro. Agora, o que você pode questionar, e eu estou questionando aqui, é a arbitragem ainda, e que ela pesa muito pro lado do Flamengo. Então eu estou aqui, Ronaldo Giovanelli, falando que a arbitragem tem um peso maior, mas enorme pro lado do Flamengo, porque a gente percebeu que no jogo, mesmo tendo o Flamengo mudado o esquema tático, o Flamengo é outro time. Era pro Flamengo perder hoje aqui na Arena.
Independente do que foi contra o Curitiba, o Corinthians aqui contra o Flamengo, então por isso que eu vou tirar até esse negócio do Dorival. O Dorival errou e poupar, o Dorival errou tal, mas hoje aqui ele merecia uma vitória, o Dorival. Por quê? Porque ele teve mais time, ele entrou mais concentrado, ele teve um time que ele demora para mexer, demora, mas ele teve uma visão que era bom colocar alguém em cima do Varela, que não era o Vitinho, tinha que ser o Kaique, então toda a visão que eu vi aqui, Capri, foi espetacular do Dorival. Então o Dorival hoje, ele está absolvido, na minha opinião, aqui hoje, de tudo que ele fez. Ele perdeu contra o Curitiba aqui, ele abriu mão de jogar contra a Chapecoense, mas hoje aqui teve um combate. E ele sucumbiu da arbitragem e o VAR. Que o VAR, depois que o VAR chamou, que o juiz expulsou dentro de campo, na vista grossa aqui do que é o futebol, aí depois o VAR chamou e o VAR nunca mais chamou o juiz, mais pra nada. E ele começou a fazer as coisinhas, apitando a mesma coisa que ele não apitava, que ele falou, pô, eu tô em voo solo. Eu tô em voo solo, o juiz começou o voo solo depois que ele discordou da arbitragem, que ele foi chamado e mostrou aqui no telão, todo mundo falou, opa, peraí, por que o VAR chamou? Então tem coisas que só acontecem no futebol, só que quem tem que ficar esperto é o Dorival, é o Marcelo Paes, é o Stabile, porque se for para acontecer, ó, são mais de 40 mil pessoas vendo o jogo. E se colocar na televisão e rádio, dá muito mais. E todo mundo saía olhando e falando, oh, peraí, gente, tem alguma coisa acontecendo com o futebol que a gente não tá vendo. Pode ser aposta, Ronaldo? Não sei. Pode ser questão de federação? Não sei. Eu não sei, mas eu quero saber. E eu vou ficar de olho aqui, ouvindo o Prétio para saber se é aposta, se é porque é a camisa, se é a paixão, se é porque... Os lances, eles estão acontecendo no mesmo jogo. Eu não digo de regra, porque a Renata fica batendo muito em mim no programa, Capri, falando, Ronaldo, você leu a regra? Eu falei, eu li, mas o critério usado no campo é outro. E para cada time é um critério, então não pode ser. Se tem uma lei, se tem uma regra, ela tem que ser usada para todo mundo. E hoje nós vimos aqui o mesmo lance dentro de uma área que era contra um time pesado. Fora da área ele deu, dentro da área ele não deu, e o VAR não chamou. Então são coisas que não é a regra, não é o critério do cara que tá apitando. E hoje eu vi, eu não vou nem colocar a culpa em cima do juiz, Capri, para também não ficar muito choro, porque tô todo mundo reclamando aqui na Rádio Band que o Ronaldo chora demais, o Ronaldo fala do juiz demais. Mas o critério, eu quero o critério. Se ele apita dentro da área, ele tem que apitar fora da área. E quando a gente comenta na TV... Prétio e Capri já entregando, a gente fala do critério. Ó, ele apitou aqui, não valeu, mas ele apitou do outro lado, então valeu. Então é o critério que ele usa na partida. Só que hoje aqui, nós vimos inúmeros critérios que ele usou depois da expulsão. Então pra mim ele voou aqui, um voo solo, o juiz teve um voo solo, e aí como ele falou assim, ó, então eu vou apitar tudo aqui, para não me complicar e deixar 1-1. Foi isso. Essa é a minha visão aqui de um torcedor, de um jornalista, de um cara que está na empresa há muito tempo, Capri, que o gostoso é o futebol pra gente. Independente daquele time que você torce, mas que nem muitas vezes eu falo, ó, foi vermelho, ó, esse aqui é amarelo. Essa chegada, né, Pretzel? Essa chegada merecia. Então a gente, muitas vezes com o coração partido, a gente entrega que o lance, ainda mais que a gente que jogou, o lance era para cartão. Hoje aqui, eu vi uma arbitragem que sucumbiu, porque o cara, ele foi chamado no meio do jogo, de um lance que ele viu, que teve uma solada, uma mastigada no pé do Bidon. Depois ele ficou refém e ele falou, opa, vamos terminar 1-1. Então, o Corinthians tem que ficar esperto, porque tudo isso acontece aqui dentro de casa. Porque o Daronco vem aqui, quer mostrar que ele tem personalidade. Hoje o juiz vem aqui, mostra que tem personalidade. Quer dizer, só aqui vai mostrar que tem personalidade, na TV, em tudo. Tem que ter um critério. Tem lei, tem a, como é que fala? Tem todo um gabarito que foi feito pela federação, pela FIFA, só que eles usam o que eles querem aqui. E hoje eu vi, no segundo tempo, um juiz apitando voo solo, porque ele discordou do VAR. Porque o VAR chamou pra falar, ó, não vai expulsar esse cara do Flamengo aí não, velho. Esse lance acontece com todo mundo e tal. Ele olhou e falou, não, eu vi a mesma coisa no campo, então eu vou permanecer. Aí ele ficou refém, voando sozinho aqui. E essa foi a arbitragem do segundo tempo aqui. E um jogo 1-1 para as duas equipes. E vou chamar a atenção só de um Flamengo que eu nunca vi. O Flamengo do Léo Jardim aqui hoje é um time pegador,
e o Rascaeta, se não abrir o olho, o Paquetá também não, Capri, não vão jogar aqui no time do Flamengo, porque o time do Flamengo é um time copeiro e tem que ter habilidade também. Boa, Ronaldão. Então você vai ouvir junto comigo aqui demais, o Alexandre Pretzel também. Não, mas você vai ouvir o Pretzel comigo agora aqui também. Vamos lá, tamo junto ouvir, aí, porque... atenção. Vamos lá, Pretzel. Quero a sua análise, então, para esse empate de Corinthians e Flamengo por 1-1. Fala, Pretzel. Olha, primeiro tempo excelente, falamos sobre isso no intervalo, uma intensidade gigantesca, né? O gol do Flamengo a 2 minutos e meio abriu o jogo também, porque o Corinthians teve que reagir. Então os primeiros 10 minutos favoráveis ao Flamengo, que poderia ter feito 2-0 com o Samuel Lino. O Corinthians demorou um pouquinho para entrar no jogo, pelo fato de ter largado atrás imediatamente. Aí melhora a partir dos 12 minutos, faz o gol aos 18, com uma bola maravilhosa do Memphis Depay para o Matheus Bidu, que cruza para o Roberto, ele faz o gol. E dos 18 aos 30, mais ou menos, o Corinthians controlou o primeiro tempo, foi para cima, né? Ficou muito tempo no campo do Flamengo, o Flamengo não tinha saída de bola. Então foi um primeiro tempo de muita intensidade. Aí tem o último lance da primeira etapa, que foi um lance maravilhoso, que é o voleio do Arrascaeta, num cruzamento do Varela, e o Hugo Souza faz uma defesa espetacular, evitando o segundo gol do Flamengo. Mas o primeiro tempo foi muito bom, lá e cá, e com alternativas dos dois lados. Aí o segundo tempo tem o lance capital do jogo, que é a expulsão do Everton Araújo. Eu, vendo o lance de novo, tá passando o lance aqui pra gente, eu vendo o lance 10 vezes, eu não expulsaria o Everton Araújo. Eu daria o cartão amarelo. Acho que ele vai na bola, escorrega o pé na bola e depois pega o bidon. O árbitro no campo expulsou diretamente. O Wagner Heuwey chama porque entendeu que daria para revisar. Ele vai no VAR e mantém a decisão. Tá certo, é uma decisão dele. Se as pessoas algumas acharem que ele errou, não tem problema, mas ele manteve a decisão dele no campo. Eu não expulsaria, eu. Mas o árbitro manteve a decisão e tem que ser respeitado por isso, ponto. Só que eu alertei, ele vai se perder por essa decisão, porque ele foi na imagem, ficou lá uns 2 minutos, eu acho que isso vai afetar a arbitragem dele, e afetou. Tô vendo agora o lance do Ayrton Lucas no André, que é um lance discutível também. Eu não sei se o Ayrton Lucas pega com tanta intensidade, mas ele pega no André. Só que parece que ele tá encoberto, o Agrela tá aqui comigo, né? Parece que ele tá encoberto e ele vai na bola, o Ayrton Lucas, e acaba pegando a canela do André, mas não sei se com intensidade para derrubar da maneira como o André caiu. Daria para ir no VAR? Acho que sim também. Aí acho que o Wagner Heuwey deveria chamar o Rodrigo para ver no VAR. Ele desligou, Pretzel. Ele desligou porque teve um lance aqui que o juiz deu dentro de campo e ele desligou, ele deixou o juiz sozinho. A impressão que a gente teve foi essa, que ele deixou o juiz sozinho, Pretzel. Pois é, mas daria para chamar para ele ver se seria pênalti no André ou não. Agora estão reprisando o lance do Gabriel Paulista no Jorginho, que realmente o Gabriel Paulista solta a mão na cara do Jorginho, mas pede desculpa imediatamente. Eu não expulsaria por esse lance, mas daria para dar o cartão amarelo. Ponto. Então a arbitragem ficou polêmica depois da expulsão do Everton Araújo. Aí ele acabou com o jogo, porque ele ficou muito nervoso, ele ficou dando qualquer faltinha que ele não estava dando na primeira etapa. Ele mudou até mesmo o estilo de arbitragem dele mesmo. Ele se prejudicou. E aí trouxe uma pressão toda dos jogadores em cima dele. E o jogo ficou realmente um jogo muito picotado, um jogo muito amarrado. E aí acontece o seguinte, o Corinthians fica com um jogador a mais. E o Dorival Júnior, ele só tira o Carrilho para colocar o Kaique. E aí que eu acho que ele já deveria ter colocado o Guinegão, né? Botou o Kaique, ele gosta muito do Kaique. O Kaique entrou muito mal no jogo. Depois que ele coloca só os 33, o Guinegão e o Matheus Pereira. Mas por que o Matheus Pereira, se o Corinthians tinha um jogador a mais, né? Então ele ficou com o Matheus Pereira praticamente sem função, porque o Matheus Pereira nem armou e na marcação não tinha muito o que marcar, porque o Flamengo recuou bastante. Então assim, faltou um pouco de ambição ofensiva também pro Dorival, para ficar mais dentro da área, para forçar mais os erros dos defensores do Flamengo. Acho que ele ficou com medo de com um a menos. Pô, se eu perder o jogo com um a menos aqui é um caos. Então ele deixou o time muito para trás mesmo com um jogador a mais. Ainda assim teve o lance do Yuri Alberto, um bate-rebate, não foi uma jogada muito criada, né? E o Yuri Alberto vira de maneira maravilhosa e o Rossi faz uma grande defesa também no final da partida. Então, pelo que aconteceu no jogo e pelas oportunidades de lado a lado, o empate até foi um resultado correto pelas criações das duas equipes. Mas o Corinthians perdeu uma grande oportunidade de vencer o jogo. E a arbitragem no segundo tempo se perdeu, como tu disseste, Capri, e para mim estragou o jogo também, com muitos erros técnicos e disciplinares. É, uma vergonha mesmo, né?
Ele tem que botar árbitro de mais gabarito para esses jogos, né? O jogo gigante desse não pode arriscar com árbitro que está em ascensão. Você tem que colocar o cara já cascudo, o cara que já tá rodado. Isso é jogo pro árbitro da FIFA que vai apitar a Copa do Mundo. É pro Wilton Pereira Sampaio. Esse é jogo pra ele. Ah, mas o Wilton erra, é verdade. Só que é o que tem de melhor. Sabe onde é que ele estava no fim de semana? É o da FIFA, né? Sabe onde é que ele estava no fim de semana? Apitando a final do Campeonato Paraibano. Ele estava apitando a final do Paraibano. Então, você tem um jogo desse tamanho, você tem que ter os melhores. É isso, né? Mas enfim. Por isso que eu não questiono o Capri. Por isso que eu não questiono o Capri, o Dorival. Eu questionei o Dorival no começo da partida, de jogadores, de escolhas tal, que ele levou. Aí o Memphis machuca aqui hoje. Mas quando vira o jogo e você tem um jogador expulso e o jogo tem que acontecer, a arbitragem, o VAR e o juiz não deixam. Por critérios que nós vimos no primeiro tempo, que logo no segundo tempo do mesmo jogo, ele não usa. Ele falou, vou deixar aqui esse encontrão, vou deixar esse tapa aqui. Aí no segundo tempo ele usa a mesma coisa, só que aconteceu há 10 minutos dentro da área e o VAR não chama, ele deu uma falta dentro da área da mesma forma. Então são coisas que não é, pra mim, não é o peso do que foi feito de mudanças. Daqui a pouco vai colocar aquele negócio o goleiro, se ele ficar com a bola na mão, aí vai ter escanteio, aí se tiver... você vai ver o que eles vão fazer no Brasil. Lá fora vai funcionar, Capri. Aqui, na hora que depois que a FIFA colocar essa coisa toda, você vai ver o que eles vão fazer aqui para beneficiar sempre os mesmos. É isso que eu questiono. Hoje aqui foi gritante mais uma vez. Teve uma época aqui no jogo aqui com o Daronco, ele e o Rossi, com o jogador a menos, o Flamengo com o jogador a menos, ele e o Rossi, Daronco e o Rossi, eles ganharam o jogo. Ganharam o jogo aqui dentro da arena, com mais de 40 mil pessoas e a televisão mostrando. Então eu questiono a forma, o critério, porque a regra ela é a mesma para todo mundo, só que o critério ele muda a partir do lance em que o VAR não satisfeito com uma expulsão que teve hoje, ele chama o árbitro fala assim, parou, velho. Aqui, então ele fica com um voo solo dentro de campo, aí ele começa a apitar tudo, para ele não se complicar. Foi isso que teve aqui. Não é possível que ninguém viu. E o Prétio também cantou a bola. Sim, agora... Você cantou a bola, né, Prétio? Sim. Que ele se perdeu. Se perdeu. Então, eu questiono só isso. Eu não questiono nada, assim. Agora, o Corinthians sempre é refém de Daronco aqui dentro, desse juiz que veio aqui hoje. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. O Marcelo Paes, que é um cara que entende de futebol, que tá sempre batendo na CBF, que vai conversar com todo mundo. O Stabile também brigando com tudo e todos. Eles têm que mudar, porque aqui dentro do Corinthians não tem que ser exemplo. Tem que ser o quê? Tem que aplicar a regra. E hoje aqui nós vimos um juiz que ele foi chamado a atenção no meio de uma partida e ele muda o critério. É isso que eu estou questionando hoje aqui. Hoje eu não vou falar mal da arbitragem. Ele também foi num voo cego aqui, que ele teve que sucumbir ao cara que chamou ele no VAR, que estava comendo um biscoito aí, sei lá onde ele estava. Depois ele deixou ele sozinho no jogo, porque ele não chamou mais. Então, é isso que nós temos que ver. Porque será que realmente é Flamengo, é Corinthians? O que está acontecendo? O que é? É briga entre eles? Eles não querem que vire um sindicato, uma coisa assim forte, uma profissão, eles não querem, eles querem mudar. A gente tem que saber o que eles querem, os juízes. E nós estamos aqui perdendo tempo, deixando eles à solta, apitando um jogo aqui, na Série B, na Série A. Então a gente tem que brigar. Vamos profissionalizar? Vai lá e pega fundo. Agora, para profissionalizar, tem que fazer o quê? Tem que ter gabarito, né? Para você saber a estrela, o cara, que tal, pá, essa coisa toda. Nós não temos. E hoje aqui eu também não vou criticar o juiz, velho, porque ele ficou sozinho. Pra mim ele apitou o segundo tempo sozinho e era pra ter o quê? Ah, Ronaldo, mas é normal ele apitar sozinho? Não, não é. Tanto é que o VAR chamou ele e questionou ele e ele ficou abalado, Pretzel. Capri, ele ficou abalado, a gente viu que ele abalou. E aí quando foi falta realmente, que ele falou, opa, menos falta e mais falta eu vou apitar. Ele mudou a forma de apitar no segundo tempo, é isso só. Muito bom, Ronaldão. Semana que vem não. Agora só na outra semana, porque estamos na data FIFA.
Então só na outra semana que a gente volta aí com o futebol. Mas amanhã a Renata vai pegar no teu pé lá no Jogo Aberto. Então se prepara que amanhã tem na tela da Band. Valeu, Ronaldão. Até a próxima aí, hein? Semana que vem só agora. Valeu. Tá. Um beijo, Capri. Um beijo, Pretzel. Hoje... Capri, hoje a gente concordou em tudo. É incrível que hoje foi o Ulisses. Incrível. Pretzel. A gente começou o jogo já concordando em tudo. E no final, a gente concordou também. Maravilha. Beijo, valeu, Ronaldão. Um abraço. Nós. Valeu. Grande Ronaldo Giovanelli Capri. conosco aqui nesse empate de 1-1 de Corinthians e Cruzeiro. Fala aí, Pretzel. O André Bala tá dizendo, pô, Pretzel, o cara meteu a mão na cara do Jorginho, Gabriel Paulista, né? E você me fala que pediu desculpas, tá tudo certo. Eu não falei sobre isso. Aí ele falou aqui, ó, Pretzel, perdemos uma taça com o frame da transmissão do mesmo lance. Abraço, não. Eu só disse que o cartão amarelo pro Gabriel Paulista seria normal. O que os flamenguistas estão pedindo aqui nas redes sociais é a expulsão do Gabriel Paulista pelo lance do Jorginho. Algo que eu não faria, eu daria o cartão amarelo. O cartão amarelo sim eu daria pro Gabriel Paulista, mesmo pedindo desculpas e levantando o jogador. Acho que o amarelo cabia na frente do árbitro Rodrigo Pereira de Lima. Apenas isso, respondendo aqui ao André Bala no nosso Twitter, meu caro Ricardo Capriati. Eu não acho que esse lance foi proposital, acho que foi um acidente. Ali, mas acidente também é passível de cartão, né? Exatamente, perfeito, é isso aí. Não foi um lance. O Gabriel Paulista não tentou agredir o jogador do Flamengo. Ele estava ali, o jogador do Flamengo até vinha atrás, acho que ele nem estava vendo o cara. Mas abriu o braço e acertou. Acertou, acho que era isso. Poderia mostrar um cartão amarelo ali. Eu, diferentemente de você, Pretzel, eu acho que o lance da expulsão, para mim, o lance. Ele é um lance, é interpretação. Na interpretação, o árbitro interpretou que era para vermelho, eu também acho que era um lance para expulsão. E o lance do pênalti do Ayrton Lucas no André, eu confesso que a imagem que eu vi, eu não vi pênalti, eu não marcaria. Pode ser que surja uma imagem aí que você está me dizendo de um lance ali no tornozelo embaixo, eu não vi essa imagem. Então, pelo que eu vi, eu não marcaria pênalti. Mas foi uma arbitragem picoteira, né, no segundo tempo. Ele não precisava ter parado o jogo como ele parou. Deixa os times jogarem futebol, não interfere, não atrapalha no andamento do jogo, que é a pior coisa que tem. Lances interpretativos, todos os jogos têm. Eu expulso, o outro não expulsaria, eu marcaria pênalti, outro não marcaria. Agora, você ficar parando o jogo por qualquer encontrão, por qualquer falta, isso é ruim, principalmente quando você tinha dois times que estavam a fim de jogar bola. E o Flamengo, mesmo com 10, mesmo com 1 a menos, é tão bom que encara o Corinthians com 11 de igual para igual. Então, é óbvio, né, que vai ter gente que vai falar, mas o Flamengo foi prejudicado. Tá bom a interpretação, pode ser. Tem gente que vai achar que foi um exagero o cartão vermelho. Para mim, foi correto, eu também teria expulsado. Mas, um jogo como esse, o que você não pode é atrapalhar o andamento do jogo. Você não pode picotar, parar o jogo toda hora, como a gente vê muitas vezes aqui no Brasil, porque os times estavam a fim de jogar futebol. E hoje, viu, Pretzel? Eu te falei que hoje era dia que o Corinthians queria jogar. Hoje era dia do Corinthians querer jogar contra o Flamengo como jogou. Se o Corinthians tivesse jogado isso contra a Chapecoense, não tinha vencido a Chapecoense no meio de semana? Pode ser, não sei, agora é fácil eu falar. Qual é o próximo jogo do Corinthians aí, meu cara Agrela? Fluminense, dia 1º de abril, dia da mentira, hein? Dia da mentira. Às 9h30. Mas será que no dia da mentira o time vai querer jogar? No Maracanã, Pretzel. No Maracanã o jogo, não é aqui? Mentira no Maracanã é mais pesado. 10 dias sem jogar bola, pois 10, 12 dias. Acho que eles vão estar afim na volta da data tem que FIFA? estar, né? Tá. Tem que estar, né? Bom. 10, 12 dias parado, tem que voltar babando, né? Eu vou te falar o que faltou hoje, viu? Faltou bola com a mais, viu? O Corinthians só foi chutar essa bola do Yuri Alberto nos acréscimos para a defesa do Rossi. Isso é verdade. Mas é que é o seguinte, é que o Flamengo é bom time também, né? Mesmo com 10, as mudanças o Flamengo do Leonardo sabe Jardim se defender. Não, e as mudanças foram corretas. Ele tirou a Arrascaeta, que estava morto no jogo, e recheou o meio-campo, tirou o Lino também, que é velocista, mais atacante, e recheou o meio-campo para segurar o Corinthians, né? E deu certo. Deu certo para ficar com um pontinho, né? Não, e o Flamengo é um time de qualidade. Pô. O Flamengo, mesmo com 10, encara o Corinthians, fora de casa. Qualquer outro time aí com 10 em campo, nessa pressão toda, sucumbiria. Mas o Flamengo, tem tanta qualidade, a defesa que o Rossi fez, maravilhosa, igual a do Hugo no final do primeiro tempo.
né? O Hugo que falhou no gol do Flamengo, depois se recuperou ali naquele lance. E a defesa do Rossi no chute do Yuri Alberto, um espetáculo também. Mas atenção, Pretzel, eu já volto com você. Deixa eu acionar Bruno Migliosi, porque o Migliosi está lá já aguardando a chegada do Dorival Júnior. E qual é a situação aí na área de entrevistas da Neoquímica Arena, hein, Migliosi? Sigo no aguardo aqui, viu, Capri, sem sinalização da chegada do Dorival. O que aconteceu, Capri, foi que lá nas tribunas, lá em cima, o Marcelo Paz parou para atender alguns colegas e responder algumas perguntas. A fala mais importante foi acerca da pressão, né? Suposta pressão em cima do Dorival. Disse que para ele o Dorival é o homem pro Corinthians na temporada. Não coloca aí muita pressão em cima do Dorival após essa sequência sem vitórias que já dura 7 jogos, Capri. Eu acho, Pretzel, de verdade uma bobagem falar em demissão do Dorival Júnior, em saída do Dorival Júnior. Eu também. De verdade, eu acho uma bobagem porque o cara acabou de dar 2 títulos aí pro Corinthians. E aí você fala assim, bom, você vai mandar o Dorival Júnior embora pra trazer quem, cara pálida? O Tite? O Tite tá fazendo trabalho ruim atrás de trabalho ruim aí nos últimos times. Então, eu acho uma covardia. Você pode questionar aí algumas... Não, escalou errado, mudou errado, tudo é normal. Agora, ao ponto de falar em tirar o Dorival Júnior, eu acho um enorme exagero, viu, Pretzel? Não, sem dúvida, tá todo mundo batendo nessa tecla que o Migliosi colocou no destaque dele, né? São 7 jogos sem vitória. Só que nesses 7 jogos são 5 empates. Portuguesa, Santos, Chape, Cruzeiro e Flamengo. 2 derrotas, Novo Horizontino e Coritiba, uma delas pela semifinal do Paulista. Então, o trabalho é péssimo? Eu acho que não. Mas o trabalho é bom? Também não. Neste momento, o trabalho é regular, no máximo. No máximo regular, na minha opinião, por algumas escolhas, como a bobagem de poupar o time contra a Chape. Hoje também com algumas escolhas para mudar o time. E com um jogador a mais, sem nenhuma criatividade para você trabalhar a bola, né? O time do Corinthians, ele é um time muito ansioso. Não sei se tu concorda, né? Porque ele é um time intenso, mas tem horas que tu tem que botar alguém pisar a bola. Com um jogador a mais, alguém pisar em cima da bola e acalmar e trabalhar a bola para fazer o gol. Então o time joga muito na ânsia, joga muito no cruzamento, no jogo físico. E hoje talvez precisasse de um meia ou de alguém que trabalhasse mais a bola para que ela chegasse com mais calma no Yuri Alberto para tentar ganhar o jogo. Então, eu tiraria o Dorival? Não. Mas o trabalho é bom? Não. O trabalho para mim é no máximo neste momento regular. 11h09, é o apito final da Bandeirantes. Já tem o gabarito do jogo, as notas do Alexandre Pretzel. Quero só ver, hein, Pretzel? Quero só ver o que o senhor vai aprontar hoje aí com esse gabarito, hein? Não, a maior nota é a tua. Não me venha com notinha não, hein? A maior nota é a tua e a segunda do Migliosi. É isso. Não. Isso não. Peraí, tem gente aí, eu quero só... O jogo foi bom. Apesar das lambanças da arbitragem, o jogo foi bom. E principalmente o primeiro tempo, né? Quando o árbitro não atrapalhou tanto. Então o primeiro tempo, principalmente, da partida foi de qualidade. Então já eu quero o seu gabarito. São 11h09. Ô Migliosi, eu tô preocupado em chamar um intervalo rápido aqui e o Dorival Júnior chegar aí pra coletiva. Mas pelo que você tá sentindo aí, será que dá pra ir pro intervalo rapidinho ou é muito arriscado, hein? Ah, Capri, acho que pode ir, viu? Palpite, mas acho que vai levar um tempinho aí do Dorival. Não tem ninguém, nenhuma movimentação aí, bota o banner, testa o microfone, nada disso. O microfone tá paradinho aqui no suporte, Capri, ninguém nem fuçou ainda, então acho que tem um tempinho. Então é o seguinte, ó, parada rapidíssima, intervalo bem rápido mesmo, a gente já volta, provavelmente, ouvindo o Dorival Júnior, depois de Corinthians 1, Flamengo também 1, não saiam daí, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Você aí, tá procurando a marca de ferramentas mais completa do Brasil? Então você precisa conhecer a Wonder. A Wonder chega com o mix mais completo do mercado. Ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos, além de profissionais que entregam durabilidade, performance e rigor técnico. Tudo em um só time. E por falar em time, agora no timaço da programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Trabalhar bem é com a Wonder. É bom trabalhar com a Wonder. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha.
Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Buenos dias, vamos à convocação. Para uma base forte, o cimento resistente. No ataque, vamos de Votomassa na finalização. E para fechar, a dupla Superfix e Hiper Plus. Mr. Leonardo, qual vai ser o esquema de jogo? Tranquilo, tranquilo. Cimento Votorá em todas as fases e no final, o churrascão. Até que enfim, uma convocação que ninguém vai reclamar. Cimento Votorá seca rápido, é resistente, é bom demais. Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food. Presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Na nova temporada de Pesadelo na Cozinha, Eric Jacan está encontrando de tudo. E cada episódio é um desafio e tanto para a paciência do nosso chefe. Haja trabalho e muita bronca para salvar os restaurantes. Comigo, todo mundo vai entrar na linha. Não perca Pesadelo na Cozinha. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. 11h15, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Estamos aqui no Apito Final da Bandeirantes. E aí, Bruno Migliozzi, cadê o professor, cadê o Dorival Júnior? Meu palpite estava certo, viu, Capri? Nem sinal ainda da comissão técnica do Corinthians para dar entrevista. Maravilha, então vamos fazer o seguinte, Guilherme Agrela, vamos lá, jogos desse domingo do Campeonato Brasileiro, 8ª rodada e a classificação atualizada do Brasileirão, manda aí, vamos lá, Agrela! Vamos lá, Capri, já encerrado às 4 horas da tarde, o Vasco bateu o Grêmio por 2-1 em São Januário, mais uma vitória do Renato Gaúcho à frente do Gigante da Colina. Cruzeiro e Santos ficaram no empate 0-0 e o Atlético Paranaense venceu o Clássico Atletiba contra o Coritiba também 2-0. O Remo conquistou a sua primeira vitória nesta edição do Brasileirão, de virada sobre o Bahia 4-1 no Mangueirão.
Internacional 2, Chapecoense 0, segunda vitória do Colorado no campeonato. E o Vitória ganhou do Mirassol 1-0, gol de Baralhas, além de Corinthians 1, Flamengo também 1. Neste momento, o Campeonato Brasileiro tem na ponta o Palmeiras com 19 pontos, seguido de São Paulo, Fluminense e o Flamengo, agora que com esse empate chega a 14, fica à frente do Bahia pelo número do saldo de gols, né? Tem mais gols e menos gols sofridos em relação à equipe baiana. Na sexta posição, Atlético Paranaense, seguido de Coritiba, Grêmio, Vasco da Gama e Vitória. O Corinthians aparece na 11ª posição com 10 pontos somados. E aí vem Internacional, Atlético Mineiro, Bragantino, Chapecoense e Santos, o 16º, depois de mais um empate hoje contra o Cruzeiro, 7 pontos somados até aqui. Z4 com Botafogo, Mirassol, Remo e o Lanterninha é o Cruzeiro. Capri. Muito bem, está falando o Leonardo Jardim. Vamos ouvir um pouquinho aí do técnico do Flamengo aqui no apito final. Sobe o som do Léo Jardim. Nesse período, e principalmente tocar no assunto dos jogadores que vão ser convocados, né? A parte prática em si eles não vão ter do dia a dia, porque eles vão estar com as seleções, eles não vão estar diretamente com você para assimilar as suas ideias de jogo. O que você pretende fazer para também passar isso para os jogadores que não vão estar com você nos próximos dias? Bem, em relação a esse grupo dos jogadores internacionais que vão representar as seleções, do meu lado o que eu posso pensar é fazer força para que ninguém se magoe, não é? E que eles voltem depois do trabalho das seleções todos inteiros, que isso é que é importante. E que também não tenham nem lesões, nem uma fadiga muito grande. Em relação aos outros, vamos descansar agora 2 dias, depois voltamos para trabalhar, sempre com a ideia de ir melhorando alguns processos que temos implantado. Alguns jogadores também que jogam menos melhoraram um pedacinho a condição. E pronto, e essa é a estratégia de trabalho para que a partir do -4 começar a preparar já o jogo do início de abril, que é no dia 2. Jardim, boa noite, Isabela Yami do Band Esportes. Qual é o seu sentimento hoje? Perdeu 2 pontos ou conquistou 1? Com certeza que o meu sentimento, e quem treina o Flamengo não joga para empatar e perdemos 2 pontos. Não era esse o objetivo. Uma primeira parte em que foi equilibrada, uma pequena superioridade nossa, mas com alguns aspectos técnicos que falamos no intervalo. Acreditamos que a segunda parte íamos ser mais dominadores e íamos procurar o outro resultado, mas devido aos factos do jogo não foi possível, e aí tenho que dizer que os jogadores estão de parabéns, não é? Porque quando jogamos no Corinthians quase 45 minutos com 10 jogadores e o adversário fez um tiro ao gol, uma bola no gol, tantas como nós, acho que tenho de dar parabéns aos jogadores pela organização, pelo empenho, pela atitude coletiva de fazer uma segunda parte sem sofrer golos, mas também sempre bem posicionados em termos estratégicos. Jardim, boa noite. Duda Gonçalves, da Record TV. Estamos ao vivo no Esporte Record. Você falou dos fatos que condicionaram o jogo, e é impossível não te perguntar porque todos os lados saíram insatisfeitos com a arbitragem hoje. O Danilo falou na saída, o Gustavo Henrique também falou. O quanto isso condicionou o jogo do Flamengo, especialmente, e o quanto vocês ali internamente no vestiário também falaram sobre isso após o jogo. Obrigada. Mas, sinceramente, não era do meu interesse estar a falar muito de arbitragem, mas acho que toda a gente viu uma expulsão de um jovem jogador nosso que está-se a lançar esta época, que está no balneário muito triste, porque ele acha que não fez nada de especial. Uma expulsão no último jogo do Carrascal, que hoje aconteceu a mesma coisa com o Jorginho, mas foi 2 medidas.
Por isso eu não vou falar, mas toda a gente veio, por isso o que é que eu vou falar? Vocês viram melhor do que ninguém, não vale a pena estar aqui a falar, porque o importante para mim é o jogo e valorizar a atitude dos jogadores, o empenho e conseguir jogar com 10 e termos ainda algum controle do jogo. Foi muito importante, quer em termos físicos, quer em termos emocionais, e defendemos a camisola do Flamengo. Jardim, aqui, Gustavo Henrique. Você acha que nessa parada para a data FIFA dá para deixar os jogadores na ponta dos cascos no aspecto físico? Com certeza que os jogadores hoje mostraram que estão melhores, porque jogar 11 contra 10 durante 45 minutos é preciso manter uma boa capacidade física, mas também uma boa capacidade emocional. Não perdermos os equilíbrios, foi isso que aconteceu hoje, mas com certeza que temos sempre uma ideia de crescimento e de melhoras, não só no trabalho para aumentar a condição física, mas também na recuperação, porque alguns destes jogadores jogaram 5 jogos de seguida, estou a falar mais o Jorginho, o Pedro, e também precisam de ser recuperados. Jardim, muito bom, bem, acho que deu para ouvir bem aí um pouquinho do Leonardo Jardim, né, Pretzel? O Flamengo também reclama da arbitragem, né? Então todo mundo reclama, né? E outro, o José Boto, que é o executivo, antes do Leonardo Jardim, ele procurou a imprensa para reclamar. E aí disse que, engraçado que na Supercopa do Brasil, o Carrascal foi expulso por um lance igual ao do Gabriel Paulista, mas não foram iguais os lances, é que tal. O Carrascal dá uma cotovelada intencional no Bidon. O Gabriel Paulista foi um lance sem querer, né? O Jorginho valorizou demais. Eu acho que caberia o cartão amarelo para o Gabriel Paulista na frente do árbitro, ponto. Mas não para esse tipo de reclamação do José Boto. E a pergunta da Isabela Ayame do Band Esportes, né, foi uma boa pergunta, se o Flamengo ganhou 1 ponto ou perdeu 2. Eu achei que pela circunstância acabou ganhando 1 ponto, né? Mas é um time que teria condição, sim, fazendo o gol a 2 minutos e meio, de ganhar do Corinthians mesmo na Neoquímica Arena para encostar no Palmeiras, que está na liderança do campeonato, Capri. É isso aí, 11h23 no apito final da Bandeirantes, Corinthians 1, Flamengo também 1. Cadê o Dorival Júnior, Bruno Milhoso? O que está acontecendo com o Dorival aí, Bruno? Deve estar bravo, né, Capri? No mínimo, o Dorival Júnior ainda não apareceu, não. Nem sinal de qualquer pessoa saindo do vestiário do Corinthians. A gente segue no aguardo aqui na sala de coletiva. A situação do Memphis, alguém falou alguma coisa aí? O que vai acontecer? Vão comunicar a seleção da Holanda, vai fazer exame, ele vai viajar, o que vai acontecer com o Memphis aí, Bruno? Também não passaram nenhuma nova informação, Capri. Eu vou passar um pouco do que deu para perceber depois do acontecido, porque o Memphis dá o passo pro gol, não vai comemorar junto com o Yuri Alberto e já começa a reclamar ali de um incômodo, uma dor. Não pareceu bem uma lesão, algo muito sério, porque ele sai do campo normalmente, mas é uma preservação, e claro que vai ser reavaliado pelo departamento médico do Corinthians, mas eu imagino, Capri, que deve preocupar mais mesmo a seleção da Holanda para essa data FIFA do que o próprio Corinthians, que só joga daqui a 10 dias. Não deve ser nada grave a esse ponto não, viu, Capri? Muito bom. Ô, Pretzel, você falou do Zé Boto aí que reclamou da arbitragem também, né? Vamos ouvir aí o dirigente do Flamengo falando aí, reclamando da arbitragem. Fala aí, Boto. Com 2 grandes equipas, mas mais uma vez não conseguimos jogar 11 contra 11 contra o Corinthians. É curioso que na Supercopa o mesmo VAR, acho que o mesmo VAR, conseguiu descobrir, passados uns 30 minutos, uma agressão do Carrascal ao jogador, já não lembro quem foi ao Bidon, quem foi? Ao Bidon. Mas hoje não conseguiu ver uma agressão do Gabriel Paulista ao Jorginho. Um escanteio, a bola ainda não estava em jogo e ele faz exatamente a mesma coisa que o Carrascal fez ao Bidon. E este VAR não conseguiu ver isso. Teve muito tempo para ver, mas não conseguiu ver. Depois, a expulsão do Everton, que é caricata. A lei é bem clara sobre o pé, quando pisa no pé é amarelo, e eu até tenho dúvidas que ele tenha pisado e não tenha jogado a bola antes, mas pronto, vamos dizer que ele fez isso, que ele pisou no pé, é amarelo, o VAR chama e o Sr. Rodrigo Pereira mantém o erro, ou seja, faz um erro, é chamado pelo VAR e mantém o erro.
todo mundo reclamando, né, Pretzel? O Boto foi puxar lance da final da Supercopa do Brasil, enfim, né? Tá todo mundo tentando ganhar no grito aí, essa é a verdade. Essa é a verdade, agora os lances não foram iguais, eu vou repetir, o Carrascal na final da Supercopa do Brasil joga o cotovelo na cara do Bidon. Hoje foi um lance ocasional, que eu repito, dava para dar o amarelo pro Gabriel Paulista. Aí tu já deixa um zagueiro pendurado com 5 minutos de jogo, daria para dar. E foi na frente do árbitro. Mas não foi uma intenção do Gabriel Paulista agredir o Jorginho, jamais. Tanto é que rapidamente ele foi pedir desculpas e o Jorginho entendeu também, mesmo tendo valorizado o lance. Então os lances não foram iguais. Aí é difícil também ter que ouvir o executivo reclamar, comparando os dois lances que não foram iguais. Não foram mesmo. Tá demorando o Dorival Júnior, eu vou para mais um intervalo rapidíssimo aqui pra gente poder ouvir o treinador corintiano. Então, vamos lá e ainda tem o gabarito do Pretzel, hein? Rapidíssimo, a gente já volta aqui para ouvir Dorival Júnior e a sequência do apito final. Não saiam daí, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O maior e mais aguardado show da construção civil da América Latina está chegando e a Wonder te espera com grandes lançamentos, inovação e a exposição completa do melhor e mais completo mix profissional e industrial do mercado. Prestigie e confira de perto as novidades que a Wonder preparou para você. Parafusadeiras a bateria, ferramentas manuais, ferramentas de corte e muito mais. De 7 a 10 de abril, visite a Wonder na Feicom. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Na tela da Band, a novela que retrata a história de quem transformou a dor em luta, desafiou os padrões da sociedade e se tornou a mulher mais influente da região. Dona Beija. Envolvente, rebelde, polêmica. Não perca nenhum capítulo de Dona Beija. Quintas e sextas, 11 da noite, na Band TV. Já disponível no stream da HBO Max. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Você conhece a Japan House São Paulo? Desde 2017, a JHSP traz eventos e experiências imersivas em diversas áreas para conectar presencial e virtualmente o Japão contemporâneo ao Brasil. A instituição oferece diversos serviços, um delicioso café, um premiado restaurante, lojas e, claro, exposições que frequentemente se alteram. Venha nos visitar, a entrada é gratuita. Estamos na Avenida Paulista 52. Saiba mais em @JapanHouseSP em todas as redes sociais. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900.
Buenos dias, vamos à convocação. Para uma base forte, o cimento resistente. No ataque, vamos de Votomassa na finalização. E para fechar, a dupla Superfix e Hiper Plus. Mr. Leonardo, qual vai ser o esquema de jogo? Tranquilo. Cimento Votorá em todas as fases e no final, o churrascão. Até que enfim, uma convocação que ninguém vai reclamar. Cimento Votorá seca rápido, é resistente, é bom demais. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h32 no apito final da Bandeirantes. E aí, Milhose, cadê o Dorival Júnior? Essa é a pergunta, né, Capri? Já tem 1 hora que o jogo acabou e ainda sem sinal do técnico. Vamos ver, deve estar chegando, Capri. Não imagino que demore muito mais do que isso, não. Ah, muito bom. E o Guilherme Agrela compartilha comigo aqui uma informação muito triste para o esporte brasileiro e principalmente para o basquete brasileiro, Pretzel. Falamos dele aí recentemente. Aliás, sempre que nós falamos sobre basquete, a gente fala dele porque foi um dos grandes, um dos gigantes do basquetebol brasileiro. Infelizmente, faleceu neste domingo, hoje, nesse dia 22 de março, Marquinhos. Grande Marquinhos Abdala, que marcou época com a camisa da seleção brasileira. Disputou 3 Olimpíadas, 72, 80 e 84. Foi vice-campeão mundial em 70 e jogou pela NBA no Portland Trail Blazers. Mas marcou mesmo com a camisa da seleção brasileira. Uma camisa da seleção brasileira, onde ele marcou, jogou pelo Sírio, né? Jogou no basquete internacional também. Que notícia triste mesmo. E olha, jovem, hein? Marquinhos estava com 73 anos de idade. Muito jovem. Nossas condolências aí à família e ao mundo do basquete, porque Marquinhos foi um gigante, Pretzel. E você também certamente viu muito do Marquinhos em quadra. Sem dúvida, né? Um grande jogador na década de 80. Time do Brasil, Carioquinha, Oscar, Marcel, Marquinhos, o Biratã, aí tinha o Israel, depois, é claro, o Hélio Rubens, né? Fausto, aí a Gilson, aí depois vem a outra geração, com Cadum, com Guerrinha, com Josuel, Mauri, né? O André. Então, cara, eu acompanhei o basquete brasileiro sempre fui apaixonado pelo basquete, uma pena, né? O Marquinhos estava naquele time campeão do Sírio, né? Campeão mundial também. Tava. Campeão com o Sírio ali, o time do Oscar, do Marcel, do Marquinhos. Exatamente. Que uma notícia muito triste. Olha, que descanse em paz. Muito obrigado pelos excelentes serviços prestados ao basquetebol do Brasil. À família, aos amigos, as nossas condolências. Um dia triste aí para o basquete do Brasil, especialmente a nossa geração aí que viu muito do Marquinhos, muito, demais mesmo do Marquinhos, um grande pivô, um grande jogador de basquete. Ele jogou pelo Fluminense, pelo Sírio, pelo Flamengo e pelo Bradesco, e no Virtus Bolonha da Itália e no Genova, além do Portland Trail Blazers na NBA. Muito triste, mas que descanse em paz o grande Marquinhos. Atenção, 11h35, tô achando estranha essa demora aí do Dorival Júnior, viu, Bilhose? Mas vamos então pro gabarito, Pretzel. Aí a gente vai liberando o gabarito aqui. Tá chegando? Tá chegando daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Tá se posicionando aqui. Tá bom. Então a gente vai ouvir o Dorival Júnior agora e depois a gente faz o gabarito do jogo aqui com o Alexandre Pretzel, as notas de Corinthians 1, Flamengo também 1. Vamos lá, Bruno. O pronunciamento primeiro do diretor de futebol, Marcelo Paz, vai se manifestar antes da palavra do Dorival.
o Marcelo Paz dará um pronunciamento. Bem, boa noite a todos e todas. Vamos falar nesse momento aqui um pronunciamento exclusivamente sobre a arbitragem de hoje do senhor Rodrigo José Pereira, e mostrar toda a indignação do Corinthians com todo um processo que culminou com a escala dele para hoje. Primeiro, vamos recordar, o Rodrigo já teve uma atuação bem complicada no jogo do Corinthians ano passado contra o Internacional em Porto Alegre. Então ali já deixou uma situação embaraçosa de relação dos jogadores, do clube, com a arbitragem dele, que foi muito ruim, lá num pênalti no final do jogo, uma arbitragem como um todo complicada. E aí esse ano tivemos o jogo na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, em que mais uma vez uma arbitragem muito complicada, deu 14 minutos no final, deu 9, depois mais 5, expulsou o membro da comissão técnica. No intervalo os jogadores já estavam indignados com a atuação dele. Eu sei porque eu frequento o vestiário antes, durante, depois do jogo. Então no intervalo já tinha uma queixa geral, e mais uma vez uma arbitragem muito ruim do senhor Rodrigo José Pereira contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense. Então o que nós fizemos? Eu tive uma conversa na CBF com o presidente da comissão de arbitragem, com o Sintra, e falei de forma muito direta a ele. Não é a questão do veto, né, porque a comissão de arbitragem não gosta que a gente faça veto, que sugira o veto, mas nós colocamos de forma muito clara que o Rodrigo não apitasse mais jogos do Corinthians esse ano. Eu falei pessoalmente com o Sintra, o Rodrigo tem uma situação difícil, os jogadores já rejeitam, a comissão técnica rejeita, o Corinthians rejeita a arbitragem desse profissional. Então, tente evitar que ele apite jogos do Corinthians, pelo menos até o final do ano. Eu falei com ele pessoalmente e sugeri, né, não é um veto, porque eles não gostam que veta, então sugeri que não apitasse mais. Então, o que é que o bom senso mandava? Que ele não apitasse mais jogos do Corinthians. Né? Mas é isso que o que acontece num jogo desse porte, desse tamanho, um clássico enorme como é Corinthians e Flamengo. Eis que vem Rodrigo José Pereira de novo apitar o jogo do Corinthians, mesmo com os erros que vinham anteriormente. Tem um erro anterior ainda, o jogo contra o Grêmio, lá atrás, um pênalti no Bidu. Então tem muita coisa negativa do senhor Rodrigo em jogos do Corinthians. Então o bom senso diz, não bote esse cara para apitar, tem tantos hábitos. Mas colocaram o Rodrigo. E aí vem o jogo de hoje, em que depois da expulsão não teve mais jogo, picotou o jogo direto depois da expulsão, não teve mais jogo, porque quando vai um jogador expulso do outro time, a tendência é que quem está com um jogador a mais, avolume o jogo, busque o gol, que o tempo que tem ali para se tentar a vitória, que foi o que o Corinthians fez, buscou a vitória o tempo todo, as substituições, as trocas, buscando a vitória. Mas não teve mais jogo, picotado o tempo todo. Então isso já foi um ponto muito ruim na arbitragem dele. O pênalti foi absurdo, escandaloso, e deveria ter sido dado no campo. Quando se vê a imagem, ele está de frente para o lance. É muito claro, está de frente para o lance. Então ele deveria ter dado no campo. Mas já que ele não deu no campo, o senhor Wagner Hellway do VAR deveria ter chamado. Deveria ter chamado. Todo mundo viu que foi pênalti. O estádio todo viu que foi pênalti. O Brasil todo viu que foi pênalti. Mas a arbitragem que estava no campo não deu. E o VAR também não chamou para revisar. Né? Então, prejuízo direto, possibilidade da vitória ali através de um pênalti. Falta de critério. Lá no jogo contra o Atlético Paranaense, ele deu 14 minutos de acréscimo. 9 mais 5. Nunca vi dar 5 depois de 9. Primeira vez que eu vi na minha vida, 5 depois de 9. Aí aqui deu 10, com todas as pausas que houve, e não cumpriu os 10. Acabou antes dos 10 minutos completados. Tinha uma falta ali a nosso favor que poderia ter um gol. Né? Teve uma situação também, empurrou o Garro ali no final. Acho que não é conduta da arbitragem, né? Não é algo que se deva fazer. Então, já que eu fiz uma fala privada, né, com o Sintra, com a comissão de arbitragem, que respeito muito o trabalho deles, mas erraram nessa escala, a prova foi o que aconteceu nesse jogo de hoje. Então eu fiz uma fala privada, sugerindo que o Rodrigo não apitasse mais jogos do Corinthians. Agora eu faço uma fala pública, que o Rodrigo não apite mais jogos do Corinthians. Já que a fala privada não funcionou, e ele veio para um jogo desse porte e atrapalhou o jogo, então deixo agora a fala pública para que o senhor Rodrigo José Pereira, árbitro FIFA, não apite mais jogos do Corinthians, porque o histórico dele com a gente é muito ruim, sempre de prejuízo. Então, essa é a nossa fala sobre a arbitragem.
Agradeço a atenção de todos vocês e encerro aqui a fala nesse momento. Obrigado, Marcelo Paz. Aí, Capri, fala do Marcelo Paz. Na sequência, vai começar a entrevista coletiva do Dorival. Tudo bem. Quando ele diz que o mundo disse que foi pênalti, é discutível. Eu acho que o VAR deveria ter chamado, mas não dá para dizer claramente que foi pênalti do Ayrton Lucas, do André, na minha opinião. Vai lá, Bruno. Vai falar o Dorival aí? O Dorival tá caminhando aqui para a cadeira, Capri. A sala de coletiva é longa, é grande aqui do Corinthians. Acabou de se sentar, vai começar. Então vai. Vamos lá. Oi, Dorival, boa noite aqui no fundo, o Ale, aqui, ó, o Ale Oliveira. Dorival, a vida de técnico é muito difícil, né, por causa da pressão e tal, e uma coisa é o resultado, a outra coisa é o desempenho, né. O desempenho parece que foi bom do time, o resultado poderia ter sido melhor por todas as circunstâncias, ter jogado com a mais no segundo tempo. Na sua avaliação, o desempenho te deixou feliz e o resultado te deixou esse gosto amargo? E se você percebeu o árbitro da partida não querendo ter jogo no segundo tempo? Obrigado. Bom, eu acho que o que me deixa feliz é a postura que a nossa equipe tem. Depois de quase 2 meses eu consegui repetir a equipe que jogou a partida decisiva contra o Flamengo lá em Brasília. E 2 meses depois eu consigo colocá-los em campo juntos novamente. O que a gente vê é uma atuação segura, buscando o gol, tendo naturalmente ainda algumas dificuldades em razão da própria sequência, né, que nós precisamos para essa equipe, mas uma equipe desenvolvendo, procurando desenvolver. Se vocês observarem o gol que nós fizemos, a bola sai dos pés do Hugo, ela bate numa lateral de campo, ela roda para o outro lado, aí ela muda de lado novamente, fazendo com que a linha adversária balance, existem as flutuações, as trocas de passe por dentro, aí a inversão de jogada, novamente a bola atravessada para dentro da área e aí o preenchimento de área com a finalização final do Yuri. Eu acho que isso é típica jogada de tudo que a gente executa no dia a dia de trabalhos. E é essa repetição que nos deu a possibilidade de encontrarmos um gol justamente numa jogada como essa construída. Com relação à arbitragem, eu acho que foi clara, mais uma vez foi claro, todos viram. A penalidade não marcada, ela já é um absurdo, não avaliada pelo árbitro de vídeo, pior ainda, um detalhe que poderia ter nos dado um resultado muito importante aqui dentro. Nós procuramos o gol a todo custo, a todo momento, fomos uma equipe incisiva em cima de uma grande equipe como o Flamengo, e quando o jogo estava 11 contra 11 também, eu preferia que talvez não existisse essa expulsão, porque a partir daí acabou o jogo. E isso vem acontecendo com frequência em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Nós não temos 60 minutos de partida em nenhuma das partidas jogadas. Se vocês fizerem um levantamento aí, eu acho que é um fato muito importante, um levantamento, numa partida anterior que nós tivemos aí, se não me falha a memória, 10 minutos de acréscimo, 1,20 minutos de bola rolando, só. Então, isso daí é um fator muito importante, porque isso daí dificulta para quem está buscando, para quem quer criar, para quem quer jogar, independente do lado que for. Nós também já tivemos expulsões em que procuramos segurar de alguma forma e o jogo às vezes não correu como deveria. Então, é um fato que a gente tem que dar uma atenção especial. Não é só de um lado, não. Acontecem dos dois lados. E isso está tirando o brilhantismo de uma partida. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Marco Belo, Rádio TMC. Eu queria que você, por favor, se pudesse falar a respeito do Memphis, o que aconteceu com ele, como é que ele está, e queria que você falasse sobre a substituição, porque você pensa num time para enfrentar uma equipe forte como o Flamengo, com um jogador com uma característica como a do Memphis, e de repente você tem que colocar um jogador com outra característica, numa outra formação, que é o Rodrigo Garro, mudar completamente a formação da sua equipe no começo do jogo, né? Queria que você falasse sobre isso, por favor. É uma pena o que aconteceu, ele sentiu um incômodo,
muito, segundo ele, assim, a sensação de que o músculo, a gente fala embolou, mas é apenas para tentar explicar, porque não dá para dizer pormenores assim o que deve ter acontecido. No momento que ele bateu, acho que ele abriu muito, e ele sentiu, foi essa a palavra que ele me disse, tá? Ele sentiu que embolou um pouco a perna, e a partir daí ele já não teve mais condições. Foi na última bola em que ele inverteu para o Bidu, justamente na jogada do gol, a flutuação que ele fez, um movimento, a troca de passe com o Yuri, a virada da inversão de bola, a jogada, e a partir daí a definição. Desculpa, Marcos, você perguntou. E aí você tem que alterar uma composição, porque, queira ou não, nós temos 2 jogadores de ataque ali, e por ali nós vínhamos buscando algumas alternativas interessantes. A entrada do Garro é natural, modifica por completo esse contexto. Importante também, até para explicar, que muitas pessoas às vezes falam, né, a respeito de preserva, segura, usam até uma outra palavra, de uma partida para outra, que a gente... qual seria para... poupar e tudo. Nós tivemos todo o cuidado possível com o Memphis, justamente para não expor a uma situação como essa, segurando na rodada anterior, num jogo contra a Chapecoense, e mesmo assim acabou acontecendo essa lesão nele. Então, é para vocês verem que às vezes a gente tem todo o cuidado possível para que você possa ter o jogador a maior parte do tempo com a equipe, e de repente, mesmo tomando todos os cuidados, acontecem situações como essa. Então, é apenas para tentar explicar que a gente não faz às vezes as coisas que a gente deseja, mas sim aquilo que é necessário para você poder tentar ter todos os jogadores em condições de uma rodada para outra. Eu acho que é em busca desse equilíbrio que às vezes a gente faz algumas alterações, algumas mudanças, que são fundamentais de uma rodada para outra e que às vezes as pessoas não entendem como funciona. Mas esse é mais uma vez um exemplo muito claro de que mesmo acontecendo, mesmo poupando, mesmo segurando, mesmo preservando em alguns treinamentos, de repente acaba acontecendo uma lesão como essa, o que é ruim para o clube, para o atleta que estava aí prestes a uma nova convocação, e agora naturalmente, fazendo os exames amanhã, deve ter alguma alteração significativa para a sequência aí tanto da nossa competição, quanto a sequência que ele teria aí na sua seleção. É uma mudança que altera por completo o comportamento. A gente centraliza um pouco mais o Yuri, tentamos espetar o Garro mais próximo ao Jorginho, que vinha buscando a organização inicial da equipe adversária. Nesse sentido, nós melhoramos. No sentido de ofensividade, de repente, um ataque mais direto à última linha adversária, nós tivemos um pouco mais de dificuldade. Dorival, boa noite, Aline Fanelli, Band News FM. No segundo tempo, o Corinthians jogou quase o tempo todo com um atleta a mais e você fez algumas tentativas para tentar a vitória, mas acabou não conseguindo. Qual que você acha que foi a maior dificuldade para esses 3 pontos não terem saído hoje? Aline, primeiro é que nós não tivemos mais um jogo fluindo. Eu acho que isso daí é um aspecto muito importante. Por isso que eu gostaria que o jogo continuasse 11 contra 11. Porque eu acho que as coisas estavam sendo jogadas de uma maneira mais natural. As duas equipes buscando, nós estávamos conseguindo uma marcação efetiva e uma saída muito rápida com trocas de passe. Eu acho que isso daí vinha sendo muito importante. O Flamengo, a partir daí, se recolheu muito bem, teve competência, marcou muito bem. Jogadores de muito bom nível, jogando bem com bola, com aproximação e ao mesmo tempo fazendo uma marcação forte. Nós buscamos aberturas, amplitude dos lados, buscamos ataques por dentro, buscamos ataques com bolas aéreas, enfim, usamos o que nós temos, o arsenal que nós temos. Não conseguimos, mas tivemos um pênalti que absurdamente não marcado nos impossibilitou
de termos tido um resultado um pouco melhor. Mas eu acredito que a equipe fez por merecer um resultado um pouco diferente daquilo que aconteceu. Não só nessa, mas em outras partidas, nós já merecíamos ter tido uma sorte um pouco melhor. Infelizmente, ao momento, nós temos que trabalhar para que possamos superar essa condição. Dorival aqui, Bom, Rafael Esgrilles, muito bem, Energia. atenção, Bruno Milhose, eu vou para o gabarito e eu já volto com você para o seu destaque final aí, eu tenho que ir para o gabarito, temos ainda compromissos aqui, então atenção, segue acompanhando, já eu te chamo com o destaque final, tá pronto o gabarito aí, Pretzel? Prontíssimo, só um detalhe, viu, que resposta do Dorival, hein? Eu preferia que o jogo tivesse ficado 11 contra 11. Garoto. E vai lá o Marcelo Paz. O Marcelo Paz só foi lá porque o Zé Boto falou também. Claro, né? Claro. Só por isso, só para não falar, só o Flamengo reclamou. Então, reclamação de ambos os lados de arbitragem. Impressionante. Mas vamos lá, atenção, Michel Lopes, gabarito do jogo no ar. Gabarito do jogo. Vamos lá rapidinho, hein, Pretzel. Sobe o hino do Flamengo, Michel, porque vem aí a nota do goleiro Rossi. 7. Que defesa do Rossi, hein? Evitou a derrota no último lance da partida. Meu Deus, defesa monstruosa do Rossi. Varela. Sofreu com o Bidu, hein? Mas teve um bom desempenho. 6. Danilo. 6. Vitão. 5. Saiu para a entrada do Léo Ortiz. Sem nota. Entrou só para fechar o espaço. Alexandro tomou um amarelo a 1 minuto e meio de jogo. Foi substituído no intervalo. 4. Esse é o lateral da Copa, hein? Atenção, hein? Pois é. E o Ayrton Lucas, que entrou no lugar dele? Um pouco melhor, 5,5. Então leva o Ayrton Lucas para a Copa, Pretzel. Eu levaria o Bidu, então. É claro que é uma brincadeira, né? Everton Araújo. Vinha muito bem no jogo, mas a expulsão, é claro que diminui bastante a nota. 4. Jorginho. Melhor em campo para mim, nota 7, com 11 ou com 10. Baita jogador. E não foi convocado pela seleção da Itália, hein? Não foi. A seleção é tão ruim que se dá o luxo de deixar o Jorginho fora do time. Tá louco, não vai classificar. Tá de brincadeira. Lucas Paquetá. 7. Eu explico, por causa do gol. E boa participação também em algumas ações. Será que tá recuperando o futebol, Paquetá? Eu acho que não. Ele é bom jogador, né? Não, aí vão dizer não para 42 milhões de euros. Sim, mas ele é bom jogador. Arrascaeta. Hoje bem abaixo, hein? Mas deu aquele voleio maravilhoso, mas bem abaixo. 5. Saiu para a entrada do De La Cruz. Fechou o meio, 5,5. Samuel Lino. Uma boa atuação, até ir pro sacrifício da substituição. 6. Carrascal entrou no lugar dele. 5. Nota do Wallacian. Sem nota. E o Leonardo Jardim? Tem o Pedro antes, né? 6 pro Pedro. O Pedro. Leonardo Jardim? 6. Muito bom. Notas do Flamengo já gabaritadas. Agora muda o hino e vamos pro timão, Michel. E a nota do goleiro Hugo Souza. 6,5. Falhou no gol do Flamengo, mas fez a defesa da rodada, evitando o gol da Arrascaeta. Seria um golaço também, viu? Nossa. Sem dúvida. Seria espetacular, uma puxeta do Arrascaeta maravilhosa. Hugo Souza fez uma defesaça. Mateuzinho. 5. Gustavo Henrique. 6. Gabriel Paulista. 5. Matheus Bidu. 6,5. Um dos melhores de novo. Ranielli. 6. André. 5,5. Muito bom primeiro tempo, caiu demais no segundo, foi substituído. Matheus Pereira entrou no lugar dele. Sem nota, mal no jogo, mal. Carrilho. 4. Saiu para a entrada do Kaique. 4. Breno Bidon. O Bidon era mais objetivo, tá um pouco enfeitado, viu? 5,5. Guinegão entrou no lugar dele. 5. Memphis Depay. Deu o passe para o início da jogada do gol, mas depois se machucou. 5. E que passe, hein? Exatamente. Nossa. Passe de cinema do Memphis Depay. Garro entrou no lugar dele. 5,5. Yuri Alberto. Yuri Alberto, nota 7. Fez o gol
e quase fez um bonito gol na reta final. E a nota do Dorival Júnior? 5. Ainda mais depois dessa declaração. Eu acho, achei que com 11 contra 11 era melhor que continuasse assim. Ah, não, aí não dá. Bom, e aí pra fechar a nota do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Me 2. Fala aí, Pretzel. 2. Como? 2. Que isso? 2? Rapaz, saiu lá do Pernambuco. Sim. Veio pra São Paulo. Com escudo FIFA. Com escudo FIFA. Só 2, Pretzel? Só 2. Ei, Rodrigo. Se tivesse terminado. E se tivesse terminado aos 45 do primeiro tempo o jogo, que nota ele teria levado? Uns 6,5 a 7. Porque ele Primeiro estragou tempo o jogo. dele foi bom. E eu alertei, o Ronaldo até me cumprimentou por isso. Assim que ele deu o cartão vermelho, eu falei, isso vai se perder no jogo. Se perdeu. Se perdeu mesmo. Muito bem, atenção, Milhozzi, já tem o seu destaque final aí? Opa, vamos lá, Capri. Tá terminando agora a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. E, Capri, só uma informação importante, o Dorival deixou meio claro ali que a questão do Memphis pode ser sim um pouquinho mais grave, e o Memphis acabou de deixar isso mais claro também nas suas redes sociais. Ele publicou, teve um momento que viralizou aí uma imagem dele mexendo no celular no banco de reservas. Ele quis esclarecer que ele estava avisando a comissão, o departamento médico da seleção holandesa de que sentiu alguma coisa um pouquinho mais grave, que provavelmente vai ficar de fora dos duelos aí da Holanda contra Noruega e Equador. São os amistosos marcados para essa data FIFA. Então foi por isso aí que o Memphis ficou usando o celular no banco de reservas, segundo ele, para avisar a seleção holandesa que provavelmente amanhã ele vai passar por exames, mas não deve estar à disposição da seleção. E quem sabe aí, né, Caprice, pode ser um problema também para o duelo contra o Fluminense, próximo compromisso do Corinthians na volta da data FIFA no dia 1º de abril no Maracanã. Capri. Valeu, bom retorno, bom descanso, até amanhã, Milhozzi. Um abraço, Capri, abraço, Pretzel, seu amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Pretzel, amanhã estaremos juntos, 7h30 da noite no Esporte em Debate. Até lá, hein? Uma honra e uma alegria, Capri. Um bom fim de semana para todos. Quer dizer, uma boa semana para todos. Um abraço. Boa semana. É isso aí, até amanhã. Atenção, nos camarotes Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Espaço premium, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Guilherme Agrela, amanhã tem mais, hein, Agrela? Estaremos juntos aí na programação da Bandeirantes. Tchau, Agrela. Tchau, Capri, abraço pra você, abraço a todos, bom descanso e boa semana. Obrigado por tudo, tamo junto. Para todos nós. Aí a produção do Guilherme Agrela para o apito final, que teve também Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica e no nosso switcher, né, Agrela? Quem é que tá hoje no nosso switcher? Hoje é o Alan Marcel, São Paulino tá triste depois de ontem. Grande Alan Marcel, valeu Alan Marcel, um grande abraço, bom descanso e até logo mais. Já estamos chegando na segunda-feira, aqui o Quinto Final vai marcar meia-noite, hora oficial do Brasil, nós estamos fechando o apito final, mas nessa segunda-feira a gente vai falar muito mais dessa rodada do Campeonato Brasileiro, muito mais desses jogos ao longo da nossa programação, nos nossos programas esportivos e seleção brasileira também, hein? Porque Luiz Fabiani, lá dos Estados Unidos, vai trazer todos os detalhes do time do técnico Carlo Ancelotti nos 2 últimos amistosos desta data FIFA. Tenham todos uma excelente segunda-feira. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.